Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Registrado com Bete Bola, Bete Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Você ligado no futebol da Bandeirantes com as emoções da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B Apezona. Hoje, quarta-feira, dia nobre do futebol. A bola rola no brinco. 7 da noite tem Guarani Futebol Clube, Botafogo, glorioso alvinegro carioca. 2 campeões brasileiros da Série A, duelando pela última rodada do primeiro turno da competição. O Bugre, 7º colocado com 29 pontos, vencendo, encosta, volta, até pode voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, o Botafogo, em plena recuperação na Bezona, neste momento na 8ª colocação com 28 pontos. A partir de agora no futebol Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado a AM 1170 Bandeirantes Campinas, AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, pelas demais plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, através do YouTube e do Facebook com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Curta, compartilhe, comente, deixe o seu like na transmissão pelo YouTube e em breve, muito em breve também vamos estar juntos no FM, a Rádio Bandeirantes de Campinas no FM. Também através do site bandmulti.com.br e o aplicativo oficial da Rádio Bandeirantes. Você curte o melhor do futebol. Vamos juntos com a equipe de Carlos Batista, com o Bugrão em campo diante do Botafogo. Para Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 18h41, daqui a 19 minutos, a bola rola no brinco. Última rodada, 19ª do Campeonato Brasileiro da Série B neste primeiro turno. Guarani, Botafogo, e a partir de agora vamos girar, esparramar o microfone forte e tradicional da Rádio Bandeirantes, com as últimas do Bugrão. Alô, Marcos Luiz, o Cobrão e o destaque do Guarani. Boa noite, Marquinhos. Ô, Leandro Polis, grande abraço para você também, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Última rodada do primeiro turno. Daniel Paulista oficialmente confirmou o time. Rafael Martins, como a Rádio Bandeirantes antecipou, será o titular no gol do Bugre. Gabriel Mesquita
ficará como opção no banco de reservas. Diogo Matheus, Bidu e Bruno Sávio voltam de suspensão. Thales expulso e Índio com terceiro são os desfalques do Guarani. Avante, 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 Bugrão. Daqui a pouquinho a bola rola e não vai ser neste não, vai ser no outro. Atenção dupla, vai ser no outro. Precisa acontecer aquela troca espetacular. E o destaque do glorioso do time carioca, o Alvinegro Botafogo cobrando. O técnico Anderson Moreira não terá Ronaldo com uma contusão no tornozelo, Guilherme Santos vetado por uma contusão no joelho e ainda não terá Cavalieri, Gatito e Jonathan, jogadores que estão em transição. Ótimo trabalho e boa transmissão em Bolis. Muito obrigado para você também, Marcos Luiz, o Cobrão, e para toda a equipe do futebol Bandeirantes. E agora vou anunciar a nossa dupla de comentaristas. Eles vão analisar e comentar tudo sobre Guarani e Botafogo. Começando com ele, que já esteve lá dentro, conhece do riscado, olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Jorzinha, sua expectativa, boa noite. Boa noite, Bolis, um abraço para você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Expectativa boa, né? Guarani jogando no brinco, com algumas novidades. Aí o Rafael Martins voltando ao gol do Guarani. Não sei se eu concordo muito, mas aí é a opção do treinador. Deve ter aí também um pitaco lá do Austrália, que é o treinador de goleiro. Tem o Ronaldo Alves jogando pelo lado direito e o Carlão na zaga pelo lado esquerdo. E o meio de campo, para mim, o maior problema do Guarani. Esse Tony já mostrou que não tem condição. Já teve inúmeras oportunidades, já teve inúmeras chances. E as coisas não aconteceram positivamente. E no setor do seu Tony, vai jogar o número 14, Chay, que é muito bom jogador. Esse cara é o cérebro pensante do meio de campo do Botafogo. Então o Guarani tem que estar muito atento. E o Bruno Silva também ligado 200% para ficar ali na cobertura do Tony, que na minha opinião é lento, se posiciona muito mal e tem uma recomposição muito devagar. Tomara que faça um grande jogo, seja o melhor em campo, mas eu duvido muito. E no ataque não teria escalado o Lucão do Break, mas aí também é a opção do treinador. Eu teria colocado um time um pouco mais leve, entraria com o Alan Vitor e traria o Bruno Sávio para jogar por dentro. Essas seriam as minhas mudanças, mas a expectativa é de um grande jogo, mesmo com esses problemas que eu acabei de citar. Na minha opinião, eu acho que o Guarani é favorito e leva os 3 pontos, Bolis. Valdemir Gomes, toda a palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante, indomável e também adora sempre o afago da crina. E a sua expectativa para o jogo? Boa noite, Tigrão. Ô, Bolis, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirante. O Guarani, sem o Rodrigo Andrade, sem o Regis no meio campo, é um time previsível. É um time quase comum porque, a exemplo do que acontece com a esmagadora maioria das equipes brasileiras, quando sai um titular, sobretudo quando é um titular de destaque, ele, logicamente, não tem altura à reposição. E o Guarani não é uma exceção a essa regra. Ele se posiciona dentro da regra. Então, cabe a esses que começam, né, buscar um negócio chamado superação, tentar fazer com que as ausências não sejam tão sentidas. Mas os resultados das últimas 5 rodadas, eles mostram claramente que o Guarani não é nem a sombra daquele time dos seus melhores momentos dentro do primeiro turno da Bezona de 2021. Então, torçamos aí para que dê um encaixe legal, que o Andrigo volte a jogar o futebol que jogava antes da contusão, que o Índio jogue aquilo que não jogou ainda e que o Lucão do Break, efetivamente, na prática, não é? De uma maneira consistente e concreta, mostre que ele é um artilheiro e não apenas um jogador de referência com imensa dificuldade para se movimentar e para sair da marcação. Então o seu Davó, que já foi embora, sem o Regis, sem o Rodrigo Andrade, eu volto a dizer, o Guarani fica um time previsível e muito mais próximo do comum do que do especial. Por isso que eu não atribuo favoritismo para o Guarani, mesmo jogando no brincão de ouro da princesa Leandro, fazedor de filhos, Bolis. Este é o Tigrão ao lado de Gleger Zorzin, de mãozinhas dadas, eles vão comentar já já
claro que devidamente com as mãos higienizadas e também com a máscara de proteção. Vão comentar Guarani e Botafogo, a bola vai rolar 7 da noite no Brinco, temperatura agradabilíssima em Campinas. Você que está saindo do trabalho, mais um dia de trabalho, está voltando para casa com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Agora o destaque da Ponte Preta, a Macaca que ontem fora de casa perdeu para o líder. O destaque da Macaca. Alô, Antônio Lupe, grande abraço, boa noite, Lupe. Oi, Bolis, boa noite, grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta fechou o primeiro turno ontem à noite com derrota para o Coritiba pelo placar de 2-0. A Macaca fecha a primeira parte da competição sem conquistar nenhuma vitória como visitante na B-Zona. E a novidade nesta quarta-feira foi o anúncio da contratação do lateral esquerdo Marcelo Hermes, que estava jogando no Marítimo de Portugal. O atleta é aguardado em Campinas ainda hoje, vai passar por exames e assinar contrato para a disputa da Série B. Pelo menos até segunda-feira, mais 3 jogadores devem ser anunciados. Ótimo trabalho e boa transmissão, Bolis. Muito obrigado, este é Antônio Lupe, atualizando as últimas da Macaca dentro da jornada esportiva Bandeirantes. E às 18h48, o destaque do plantão Bandeirantes. Alô, grande abraço, boa noite, meu caríssimo Edu Pinheiro. Boa noite, Edu. Pra você também, Boris, uma honra ser o seu plantão. Um grande abraço a todos aí, especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, Cuiabá e Grêmio, jogo isolado do Brasileirão, começa às 19h também. Na Série B, além de Guarani e Botafogo, às 19h também, Vila Nova e Vitória, 21h30, CRB e Operário, Vasco e Londrina. E acompanhando também a Libertadores, hein? Flamengo e a Olímpia do Paraguai jogam no Mané Garrincha. Primeiro jogo, 4-1 pro Flamengo. O Flamengo tá muito tranquilo, hein? E Atlético Mineiro e River jogam no Mineirão. Estaremos acompanhando também os brasileiros na Libertadores da América. Vamos lá então, vamos lá. Agora 18h49, Jornada Esportiva Bandeirantes. Equipe técnica Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80x80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ35, Irazul, cor branco ou castanho com branco. Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telenorte, viva a sua casa! De volta no futebol da Bandeirantes, você ligado em AM 1170, em breve, muito em breve mesmo, também no FM Rádio Bandeirantes Campinas, a tradição, a marca e a força do futebol, também no FM para Campinas e para todo o estado de São Paulo. Também através do AM 1270, Bandeirantes Ribeirão, pelo YouTube, Facebook, com imagens. Vamos juntos, você ligado, 7 da noite, já jogão, a bola rola. Dois times que querem voltar, no caso, o Guarani ao G4, o Botafogo para se aproximar do G4, grupo dos 4 melhores da Série B. E agora, vamos para a ficha técnica do jogo, na voz de Marcos Luiz Ocobrão, a ficha técnica de Guarani e Botafogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br.
Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 13, Diogo Matheus. 22, Ronaldo Alves. 50, Carlão e 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva, capitão do time. 8 para Tony. 10, Andrigo. 11, Bruno Sávio. 99, Lucão do Break. 94 para Júlio César. Rafael Martins, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Carlão e Bidu. Bruno Silva, Tony Andrigo, Bruno Sávio, Lucão do Break e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita, 2, Matheus Ludic, 36, Eliel, 4, Ian Carlo, 5, Pedro Acorce, 7, Matheus Souza, 17, Pablo, 29, Alan Victor, 35, Renanzinho e 71 para Maxwell. Bandeirantes, Botafogo, Botafogo. Técnico Anderson Moreira confirmou 29, Diogo Loureiro, 20, Daniel Borges, 2, Canu, 4, Gilvan e 16 para Hugo, 5, Luiz Oyama, 23, Barreto Esponte, 70, Marco Antônio, 14, Chay, 11, Diego Gonçalves, 99, Rafael Navarro, Diogo Loureiro, Daniel Borges, Canu, Gilvan e Hugo, Luiz Oyama, Barreto, Marco Antônio, Chay, Diogo Gonçalves e Rafael Navarro. No banco, Douglas Borges, Joel Carli, Jonathan, Ricardinho, Rafael Moura, Felipe Ferreira, Romildo, Varley, Pedro Castro, Enio e Matheus Friso. Arbitragem do jogo. Marielson Alves da Silva, o árbitro. Assistente 1, Eli Franco de Oliveira. E o número 2, José Carlos Oliveira Santos. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Gramado do Brinco de Ouro tá um tapete, né? Importantíssimo isso, um clima agradabilíssimo em Campinas. Tudo pronto para começar a festa, tudo pronto para começar o espetáculo e o Guarani tem tudo para vencer esse jogo. Tá jogando em casa, tem um volume legal, né? Tecnicamente vem apresentando nos últimos jogos aí uma evolução. Apesar de ter perdido a última partida, eu credencio alguns pequenos detalhes que o Guarani acabou tropeçando e perdeu o jogo. Poderia ter trazido até pontos lá de Goiânia. Mas tá aí um novo jogo, uma nova história e um jogo contra uma equipe que tá um ponto atrás. O Guarani é o 7º, o Botafogo é o 8º. Então, para você, a vitória, você distancia ainda mais. Você abre 4 pontos de um time que vai brigar por uma das vagas. É um time que aí é um concorrente direto, esse time do Botafogo. Eu já disse no meu comentário inicial que tem a escalação de 2 jogadores não me agrada, que é o Tony no meio de campo. Eu teria colocado o menino Acorce. Acho que merece aliás, já passou da hora de dar uma oportunidade a esse menino. É um menino que está todos os jogos relacionado, sempre muito elogiado pela comissão técnica. Então tá na hora de botar na arena, tem que botar para jogar, né? O Tony nós já vimos que não consegue render, tá vindo de contusão, tá sem ritmo. Na última partida foi muito mal, né? E o Lucão do Break já teve também aí todas as oportunidades suficientes para ver que a mudança no esquema, a mudança no jeito de jogar, o Guarani às vezes peca em alguns momentos dentro do jogo. Até mesmo a participação dos meias de ligação, e no caso hoje o Andrigo, que vem jogando, o Regis está contundido, tem sobrecarregado um pouco aí, né? Tá faltando espaço, tá faltando a marcação, tá faltando aquele desencaixe de marcação para que o Andrigo penetre ali e use o corredor, chegando na área, pisando. Então o posicionamento do Lucão do Break acaba atrapalhando um pouco. Então por isso que eu colocaria o Bruno Sávio para jogar por dentro, para ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de mobilidade a esse ataque. A expectativa é boa e olha, Tigrão, tô achando que vem vitória do Guarani hoje aí. E para você, o que espera do jogo? Espero que venha também, Gleger, porque se a camisa do Botafogo é tradicionalíssima e campeã brasileira, do Guarani também é. Claro que o Botafogo
com uma história maior de jogadores de seleção brasileira, de gênios, mas o Guarani também é muito rico dentro da sua existência aí de 110 anos. Então, eu acho que é pau puro para os dois. É como gosta de dizer aquele outro, é metal esfregando em metal. Não vai ser fácil o jogo para ninguém. Eu não atribuo favoritismo para o Guarani, mas a vitória é absolutamente normal de acontecer. Bem como não atribuo favoritismo para o Botafogo. Ora, se não há favoritismo para nenhum dos dois, então qualquer um pode vencer o jogo. E eu espero também que seja o Guarani para virar esse turno aí com gloriosíssimos 32 pontos, né? Seria o número aí dos sonhos. Um número realmente sensacional. Praticamente a lição de casa cumprida, rumo aí a brigar diretamente pelo acesso contra esse Botafogo, que é o 8º com 28 pontos ganhos em 18 jogos até agora, e o Guarani que com os seus bons, excelentes 29 pontos, né, também com os mesmos 18 jogos. Diferença marcante aí, né? O ataque do Guarani fez 24 até agora, o Botafogo fez apenas 19, né? Aliás, os gols tomados, perdão. Nos gols contra, o Guarani toma muitos gols. Tem uma das defesas mais vazadas da competição. Enquanto que o Botafogo tem uma defesa melhor. 24 tomou o Guarani, 19 tomou o Botafogo. Em compensação, o Guarani marca mais. Há um equilíbrio aí. O Guarani fez 28 em 18 jogos e o Botafogo fez 24. Portanto, o saldo do Guarani de 4, o saldo do Botafogo de 5. Tenho severas restrições à presença do Tony também, a presença do Lucão. Como é que vai ser esse encaixe do Ronaldo Alves e do Carlão, que nunca jogaram juntos uma partida inteira. Vamos ver como é que ocorre este casamento, e zaga é importante ter esse casamento, contra um Botafogo de camisa forte, mas de futebol absolutamente comum. Só que jogando com conjunto, jogando com uma boa série invicta, tendo aí no Anderson Moreira um trabalho consistente, um trabalho de bons resultados e de desempenho apenas razoável. O Guarani, sem as presenças do Davó, que já foi embora, sem a presença do Rodrigo Andrade e principalmente do Regis, é um time previsível e próximo do comum, algo que ele não o era com esses 3 jogadores, dentro, claro, do nível técnico da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é um grande jogo que vale G4, que vale a tradição das camisas e que vale a história dos dois clubes, e eu espero que a gente se divirta muito aqui com um grande futebol na narração brilhante, precisa, vibrante de... Obrigado, Tigrão. Pontualmente 19 horas no horário oficial de Brasília, em Campinas. A bola vai rolar. Lucão do break posicionado. O árbitro vai autorizar. A bola vai rolar do brinco. Última rodada, primeiro turno da Série B da Bezona. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Bet Bola, Bet Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na... Com toda a equipe de Carlos Batista, vamos juntos. E o Guarani em campo buscando uma grande vitória para entrar do G4 do Brasileiro da Série B. Avante, 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 Bugrão. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O torcedor ligado no futebol da Bandeirantes, matando um pouquinho da saudade, do frisson da galera, do barulho da galera nas arquibancadas. Em breve, teremos a presença novamente do torcedor. Sai jogando o time do Botafogo no campo defensivo. Quem domina é o capitão Canu. Canu volta o jogo para o goleiro Diego Loureiro. Sai da sua grande área o Bugrão neste primeiro tempo, atacando por gol do placar eletrônico do seu estádio. Bola para Canu. Ele ajeita, domina perto da risca do meio campo. Abre pela direita para Daniel Borges. Recolheu, dominou na contraofensiva. Lucão do break pressiona. Toca o Daniel Borges, acaba caindo. Vantagem para o time do Botafogo. Abre os braços, reclama de falta. O árbitro não fez absolutamente nada porque não haveria necessidade
intensidade. Mandou seguir o árbitro baiano, é bola pro time do Botafogo com o Gilvan. Gilvan para Canu. Canu recolhe, domina comecinho do jogo no brinco. Ele força o jogo por dentro, a bola chega para Marco Antônio, para Rafael Navarro. Navarro se livrou da marcação no primeiro, tentou na ponta para Marco Antônio, que não domina. Ela vai embora, pela linha lateral, vai lateral por time do Guarani para fazer a cobrança. Marcos Luiz, o Cobrão. Como estão vestidos Guarani e Botafogo, Marquinhos? Guarani, camisa verde, calção branco e meião verde. A equipe do Botafogo no uniforme tradicional, né? Com as listras branca e preta e o calção branco. Ataca o time do Guarani com Bruno Aliás, Sávio, preto, calção preto. Direita, calção preto do time do Botafogo, ele ajeita, domina, parou, prendeu, ele pensou na marginal do gramado, atrás para Tony. Tony girou para Bruno Silva de primeira, pela meia para Lucão, do break para Andrigo, entrada na grande área, vem bola Bugrão, meteu na direita para Bruno Sávio, girou, partiu para cima do marcador, chega tocando na bola Hugo, desvia com a canhota, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Guarani. Tenta a primeira ação ofensiva, Bugre, domina Tony, pé direito na bola, levantou na segunda trave, forte demais, a bola passou direto pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Botafogo bater. Não deu para entender o que pensou ali o Tony, né? Talvez jogar no ponto futuro para a entrada do Júlio César, enfim, pegou muito mal na bola, ela saiu, só tiro de meta. Que ponto futuro, hein, Marquinhos? Meu Deus. Sai jogando o time do Botafogo no campo defensivo com Canu. Canu ajeita, domina, puxa a bola pro pé direito, devolve de novo pro goleiro Diego Loureiro. Botafogo que nas últimas 5 partidas tem 4 vitórias, 2 vitórias, 3 vitórias, acabou perdendo para o Operário, mas na última rodada jogando em casa no Engenhão, venceu o Brasil de Pelotas, o Lanterna por 1-0. Lembra com o Rafael Navarro no comando para Chay, Chay tentou no comando passe, chega bem Ronaldo Alves para fazer o corte, recupera Bidu, fica com a posse de bola dominada, pressionado pelo Chay, leva a bola para a linha lateral, foi para o caminho errado, mas no limite consegue o passe para trás para Bruno Silva, por dentro para Andrigo, o time do Botafogo aperta a saída de bola do Guarani, tentativa de passe por dentro, a bola bateu no Luiz Oyama e acaba saindo em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. 3,5 o primeiro tempo, Mostricado no futebol da Bandeirantes. Se tem detalhe, ele vai para o ar. Fala, Tigrão. Que o Guarani tome bastante cuidado com o seu lado direito de defesa, com o Matheus, Diogo Matheus, que apoia bastante, porque esse rapaz que disputou o Campeonato Paulista lá pelo Mirassol, Diego Gonçalves, ele joga com a 11, ele joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, mas ele gosta muito mais de fazer o pé trocado do lado direito. Aí atenção para o Bidu e para o Diego Matheus, ambos apoiam muito. Acho até ele mais perigoso, Diego Gonçalves, o 11. Tô chamando a atenção. Corta por dentro e solta o bambu, hein? Cuidado com ele. É bom jogador, é de beirada, mas é grandão, tem boa mobilidade, é bom jogador. E ele gosta dos costados dos laterais adversários. Está dado o alerta. Aqui vem Guarani pela esquerda com Bidu, pé canhoto, levantou, jogou lá dentro para Lucão, passou, sobrou para Diogo Matheus na área, dominou, limpou, puxou para canhota, disparo pro gol. No meio do caminho, Gilvan faz o corte de cabeça, protege Júlio César, a bola vai embora pela linha de fundo. É escanteio pro Guarani bater. Último toque da zaga do Botafogo. O Guarani faz pressão no primeiro lance, foi com o Lucão do break e agora ganha escanteio. O Andrigo tá chegando para cobrança. Vem para cima o Bugrão, capricha aqui da Andrigo. Ele tem a 10 estampada na camisa, vai jogar da dentro. Bruno Silva, Ronaldo Alves e Carlão vão para a área. Além de Lucão do break, escanteio, partiu Andrigo, pé direito, levantou na segunda trave, o goleiro não foi de cabeça, afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Ela volta o rebote para Júlio César, de cabeça apenas ajeitou para Tony. Tony devolveu no fundo, boa bola para Júlio César, de primeira para Bruno Sávio, linha lateral da grande área, invadiu, dominou, limpou, cruzou para Lucão do break, que não atacou a bola, tirou mal defesa, voltou a sobra para o time do Guarani, passe atrás, Bidu, pé canhoto, gira, bateu, pega o goleiro, segura firme no cantinho, Diego Loureiro, a primeira finalização do Bugrão do jogo. Fraquinho o chute do Bidu, né, parecia mais um coice de porco, poderia ter feito a jogada com o Lucão do break, optou perna esquerda, fraquinho, o goleiro Diogo Loureiro fez a defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, a variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br.
Domina Daniel Borges por time do Botafogo. Adianta a marcação, time do Guarani com o Bidu. Vem no campo ofensivo, tenta recuperar. Posse de bola acabou caindo, mas o árbitro marcou a falta do Bidu para cima do Marco Antônio. O jogo está parado um pouco antes da risca no meio campo. Tem falta. O Botafogo para fazer a cobrança. O glorioso alvinegro de muitas histórias. O time do Botafogo em campo disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo que em 2015 disputou a Série B e acabou conquistando o título. Voltou, mas no ano passado caiu novamente, né, Marquinhos? Márcio Rezende de Freitas que o diga, né? Aquela final de 1995, quando o Botafogo conquistou o título exatamente em cima do Santos. Isso, no Pacaembu. Aqui sai jogando no campo ofensivo, Canu pro time do Botafogo. Lançamento na ponta para a velocidade de Hugo. Ele domina, Vita sai da pela linha lateral, traz a bola para canhota. Recua para Diego Gonçalves, recolheu, dominou, puxou pro pé direito. Entrada da grande área, Chay pediu, rolou atrás para Luiz Oyama. No comando para Chay, protegeu, girou para Diego Gonçalves. De primeira para Hugo, vem Botafogo, levantou lá dentro. De cabeça tira Bidu, tira mal. Voltou para Marco Antônio, de cabeça jogou, Rafael Navarro tentou, dividiu, foi ao solo, o árbitro nada marcou. O Botafogo queria um pênalti para cima de Rafael Navarro. A chegada do Bugrino, me parece Bruno Silva. Chegou forte para cima de Rafael Navarro, o árbitro mandou seguir. Tem mais Botafogo, Rafael Navarro vai ao solo, reclama de falta. Vantagem para o time carioca. Ajeita, domina Diego Gonçalves, carregou por dentro, desarmado, recupera o Bugrão, parte com a bola dominada, Lucão do break, toca mal. Ele também deve ter tentado no ponto futuro, né, Marquinhos? Mas esse ponto futuro aí, como o Gleger falou naquele primeiro momento, tá meio feia a coisa, viu, Bolis? Lucão do break, chegue logo a 8 gols nesta temporada. Hashtag 8 gols. Eu confirmo para você ligado no Futebol Bandeirantes, 8 minutos, primeiro tempo no Brinco. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Guarani 0, Botafogo também 0, Bedu. Olha, jogo atrasado da quinta rodada, Brasileirão, primeiro tempo lá em Cuiabá, Cuiabá 0, Grêmio também 0. Na Série B, Vila Nova e Vitória, primeiro tempo 0-0. Um abraço pro Laco de Hortolândia e o Leandro do Jardim São Pedro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem uma outra hashtag rolando também, hashtag faltam 6, né, Marquinhos? Essa aí é boa. Para quem não está entendendo nada, o nosso comentarista Carlos Henrique, o bate-pesado, quando o Lucão do break foi anunciado na tela da Band, dentro dos donos da bola, cravou. Se Lucão do break fizer 8 gols no Campeonato Brasileiro da Série B, ele vai dançar o break ao vivo nos estúdios da Band. Já marcou 2. Tem praticamente todo o segundo turno aí para o Lucão marcar mais 6. Sai jogando o time do Guarani no campo ofensivo com Cardão. Cardão faz o passe curtinho para Ronaldo Alves. Jogando na zaga central por dentro para Tony. Tony curtinho para Diogo Matheus. Ajeita, domina por time do Guarani. Sai jogando no campo ofensivo. Bloqueio o time do Botafogo. O Guarani volta a bola lá atrás. Ronaldo Alves agora faz inversão para Cardão. Cardão passadas largas no comando para Júlio César. Caiu, sofreu a falta, levou vantagem. Cardão foi para a entrada da grande área. Bidu por dentro para Andrigo. Andrigo recolheu, dominou na direita. Forte demais o lançamento para o Diogo Matheus. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas ele chegaria, hein, Marquinhos? E aplaudiu, né? Ele aplaudiu seu companheiro. A intenção foi legal, entretanto a direção não foi a escolhida pelo jogador do Guarani. Lateral para o Botafogo. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra. Botafogo comandado por Anderson Moreira, neste momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Vem se recuperando no campeonato, neste momento é o 8º colocado com 28 pontos, o Bugre é o 7º com 29. Neste momento não, né? Porque os dois times estão somando um ponto, mas iniciou a rodada no Botafogo na 7ª colocação. E vem Botafogo, lançamento para Diego Gonçalves, Rafael Martins, arrojado, atento, saiu praticamente no bico da grande área, evitou a finalização do atacante do Botafogo, que descia perigosamente lá pela esquerda, Marcos Luiz. Numa tabela perfeita envolvendo os jogadores do lado esquerdo. O Hugo, principal atleta deste lado. Mas aí estava o Rafael Martins. Fez uma grande defesa, goleiro do Guarani. Olha o Bugre aí. O Tigrão já havia alertado, de olho no Diego Gonçalves. Ele apareceu livre na cara do Rafael Martins. Vem para o Diogo Matheus para o time do Guarani. Tentou bater o comando. Andrigo
cometeu a falta para cima do Gilvan. Jogo está parado lá atrás com posse de bola para o time do Botafogo. Tem falta o glorioso alvinegro carioca para fazer a cobrança. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. Saindo do trabalho com o rádio ligado. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Está trabalhando. Bom trabalho para você. Vamos juntos. É o futebol nesta quarta-feira. Sai jogando o time do Botafogo lá atrás com o Luan. Aliás, com o Canu. Canu recolhe, domina, abre para Gilvan. Gilvan carrega, a bola vem trazendo o Botafogo para o campo ofensivo. Já ultrapassa ali no meio campo. Empurrou por dentro, recolheu, dominou o Chay. No comando, o Rafael Navarro pediu, ele soltou por dentro para Diego Gonçalves. Recolheu, dominou por Botafogo. Chega Bruno Silva, toca na bola para Walter. Rebate para Marco Antônio, para Luiz Oyama. Rodopiou, girou, soltou, recuou para Canu. Canu no círculo central, de novo por dentro. Fez o passe curtinho para Chay. Chay para Daniel Borges. Meteu na direita para Marco Antônio. Marco Antônio por dentro, bola curta. Chega bem, rouba. Júlio César, parte com ela dominada por o time do Guarani. Meteu na ponta, bola curta para Bidu. Chega Daniel Borges para fazer o corte. No comando para Rafael Navarro. Foi numa disputa com o Cardão. Parou no lance, reclamou de falta. O árbitro viu e mandou seguir. Sai jogando o Guarani pela direita com o Diogo Matheus. Ele abre na marginal do gramado para Bruno Sávio. Empurrou para Tony. Tony para Bruno Silva. Para Tony. Tony com o pé direito. Volta o jogo para Ronaldo Alves. Trabalha a bola na faixa central do gramado do time do Guarani. Placar de 0-0. Quase 12 minutos do primeiro tempo. É jogo bom. 19ª rodada no Brasileirão. A última deste primeiro turno. E a partir já da próxima rodada, o Guarani encara o Vitória fora de... Aliás, o Náutico fora de casa no sábado. Náutico que não tem mais Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos pediu o boné, hein? Pediu para sair. Esta campanha do Náutico iniciou muito bem a Bezona, mas vem em decadência. Não é mais o treinador do Náutico. É o próximo adversário do Guarani, já com o VAR. VAR na Série B. Vitória, e aqui vem o Guarani. Lançamento na direita. A bola acabou saindo, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Botafogo bater. Teve um chamado? Não, é vitória, né, Boris? O próximo jogo do Vitória, é verdade. O Náutico... vitória, né? Isso, 16 horas no Barradão, 16h30. Eu estava certo, mas fui traído pelos times nordestinos. Então mas eu não tinha vitória, né, Edu? Foi traído pelo Nordeste, né? Mas eu não tinha informação, doutor Aníbal. Agradeço. Aqui tem escanteio, o time do Guarani para fazer a cobrança. O árbitro marcou a saída da bola. Andrigo. A última a tocar foi no jogador do Botafogo. Tem escanteio, o Guarani capricha aqui da Andrigo. Ele vem para a cobrança, esquerda no seu rádio. Cobrou curtinho para Bidu. Bidu recolheu, dominou no corredor para Tony. Tony ajeita, domina pé direito. Devolveu no fundo para Bidu. Boa bola na área, pé direito, levantou lá dentro. A bola passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Botafogo bater. O Bidu não conseguiu fazer o levantamento para o Ronaldo Alves, né? O zagueiro que também entrava no meio da zaga para tentar ali o cabeceio. Reclamação, inclusive, dos jogadores da equipe do Botafogo numa jogada onde o Bidu poderia estar na condição irregular. Mas o árbitro não entendeu assim. Melhor para o Botafogo. Tiro de meta, 0-0 o jogo. É verdade, a estreia do Guarani foi justamente contra o Vitória no brinco, empate, e depois pegou o Náutico também no brinco e acabou perdendo. Mas não é realmente o primeiro adversário, é o Vitória no próximo sábado, já com a presença do VAR no Campeonato Brasileiro da Série B em todo o segundo turno. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Daniel Borges puxa, se livra do marcador, lançou no comando para Chay, de cabeça Ronaldo Alves corta, voltou no rebote para Marco Antônio, ele bota na frente, chega Bidu na marcação, os dois vão ao solo, bandeira aponta, só tiro de meta. Está apontando tiro de meta para Rafael Martins fazer a cobrança. Gleger, Zorzin, quase 15 minutos, primeiro tempo e o jogo, Gleger. O Guarani controla as ações defensivas, né? Bem posicionado. Eu acredito que o Guarani precisa caprichar um pouquinho mais no último passe, né? Naquela última bola. Você vê que o Lucão do break pouco utilizado, pouco acionado, justamente por isso. A bola, a hora que começa a nascer a jogada no meio de campo, o Guarani perde. Ou tenta fazer um lançamento aí na onde que é, Marquinhos? No futuro. Ponto futuro. Exatamente, no ponto futuro. Não dá, né? Tem que caprichar no passe, colocar a bola no chão. Botafogo é um time perigoso, eu concordo com o Tigrão. Lado direito de defesa, o Guarani tem que estar muito atento. E estar muito atento também por dentro. Porque o Chay é um jogador que flutua e sai para os dois lados.
Então a recomposição tem que ser rápida, mas até então o jogo está equilibrado, viu, Bola? E vem de novo o time do Botafogo, tentou enfiar no comando Daniel Borges, afasta a quarta defesa. 26 graus nesse momento em Campinas. Ainda estamos no inverno brasileiro, mas uma semana de altas temperaturas após de sucessivas semanas com temperaturas baixas. Aqui recupera o time do Guarani, morde lá atrás, belisca, a bola toca Bruno Sávio para Andrigo, Andrigo para Bruno Silva, dominou, girou, recuou para Ronaldo Alves, curtinho para Cardão. Na tranquilidade sai jogando lá atrás do time do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegando a quase 16 minutos, primeiro tempo. No brinco, 19ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B Bezona nesta quarta-feira, 0 Guarani, 0 Botafogo, Edu. Olha, começa no Libertadores, hein? Começa no Mané Garrincha, Flamengo e Olímpia. Jogo da volta no Paraguai, o Mengão ganhou de 4-1. Tá com uma super vantagem. Alô de BH, hein? O Gabriel, Vilma e a Carol e o Eronildo do Jardim Londres. Tá registrado aqui no futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Batistão. A origem, o oráculo devidamente vacinado. Recebeu hoje à tarde a segunda dose da vacina contra a Covid. Você viu a foto, né, Tigrão? Qual a sua análise da foto ao ser vacinado, nosso querido oráculo? Entortou até a agulha. O cara tem casco duro. Aqui vem Botafogo para o campo ofensivo. Chay tentou o domínio, aparece para fazer o corte. Atento lá atrás, Bruno Silva. Na verdade foi o Diogo Matheus quem cortou. Na disputa com o Diego Gonçalves, está reclamando que iria falta, mas a vantagem fica com o time do Botafogo. O árbitro não marcou a falta, não. Está sentindo ali a perna esquerda, o Diego Gonçalves. O jogo segue com passe de bola para o time do Botafogo. Ele tem o casco assim, o couro duro, igual couraça de tartaruga. E a carinha dele às vezes lembra um pouquinho o Tuchê também, não lembra? Prefiro não falar sobre o tema. É o chefe, já viu como é que é, né, Tigrão? Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Botafogo carrega a bola, o Chay. Devidamente marcado, perde a bola para Bruno Silva. Recupera, entregou para Diogo Matheus dentro da grande área para o time do Guarani. Fez o passe para Bruno Sábio, adianta a marcação, Botafogo com o Hugo. Guarani sai jogando até o segundo terço do campo, perdeu a bola, o Luiz Oyama toca fraco na bola, Bruno Silva perdeu, chega atropelando o Ronaldo Alves, o árbitro marca a falta, para cima de Rafael Navarro, e a falta é perigosíssima para o Botafogo bater. É a reclamação inclusive do Carlão ali, né, jogador da equipe do Guarani, dizendo que o Bruno Silva não cometeu a falta, mas a zaga do Guarani acabou ensanduichando o atleta do Botafogo. Falta perigosíssima. O Chay tá por ali e o Diego Gonçalves também, Boles. 18 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Gol do portão de entrada do brinco. Orientando a formação da sua barreira, o goleiro Rafael Martins. O homem base é o Bruno Silva. Está com o braço esquerdo estendido por ali também o Bidu. A falta vai ser batida pelo time do Botafogo. 0-0 placar do jogo no brinco. Última rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B Bezona. Bidu, homem base, são 4 homens na parede humana. Encostou por ali também o Bruno Sábio. Rafael Martins pediu para que ele fosse na barreira. Então são 5. 5 bugrinos na barreira. Falta perigosa, é frontal para o time do Botafogo. Hugo para cobrar com a canhota. Chay para cobrar com o pé direito. Tem falta perigosa, o árbitro com muitas dificuldades para colocar a barreira no local. Daniel Borges está conversando com ele. Rafael Navarro fica pertinho ali da barreira, daquele 1 metro, conforme determina a regra, para dificultar a visão do goleiro. Vai para o canto direito agora o Rafael Martins. Volta para conferir a barreira novamente. É perigo contra a meta bugrina. Apreensivo torcedor do Bugrão. 0-0 no brinco. Falta perigosa para o Botafogo. 19 primeiro tempo. Chay, 3 passos para trás para cobrar com o pé direito. Autorizado, partiu Canulo. Capricho, espalma Rafael Martins. Uma paulada no centro do gol. O goleiro espalmou e mandou para fora. Que bomba, Marquinhos. Mas pegou muito bem na bola ali o Rafael Martins, hein? Ele na base da experiência. Escanteio batido. Vem embora o time do Botafogo de novo. Chay, pé direito, levantou na segunda trave para Gilvô, de cabeça na área. Ninguém do Botafogo tranquilos para sair do gol. Goleiro Rafael Martins. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Oferecimento Supermercado
Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. 20 minutos, primeiro tempo, 0-0 no Brinco. Guarani está jogando por dentro. Bruno Silva aperta na marcação, Marco Antônio. Rafael Navarro também marca, ele volta o jogo para Cardão. Cardão pisa na bola e recomeça com Bruno Silva. Ameaça o lançamento, prefere o passe curto lá na direita para Ronaldo Alves. Se manda Diogo Matheus de um lado, do outro lado Bidu. Guarani roda a bola de novo, com calma, com tranquilidade, com paciência. Tentando furar o bloqueio defensivo do time do Botafogo. Tenta para a esquerda, Cardão volta o jogo para Bruno Silva. Agora sim ele mexe lançamento e que boa bola. Bolão na ponta para Diogo Matheus. Dominou, levou para o fundo. Ninguém encosta para receber e puxa para o pé direito. Voltou, entregou para Tony. Tony pé canhoto na área. Toca mal, a bola passa, vai embora pela linha de fundo. É mais um tiro de meta. E o jogo, Tigrão. 0-0, 21 primeiro tempo, Tiger. Partida equilibrada até agora, não é, Boles? Agora, eu esperava o Guarani um pouco mais intenso. E aquilo que a gente falava aqui no pré-jogo acaba de alguma maneira se confirmando, que é essa previsibilidade do time do Guarani. Então você viu essa bola do Tony agora? Ele apoiou, ele está fazendo um segundo volante ali mais pelo lado direito, saiu para fazer a aproximação e meteu a bola em profundidade. Lançou lá para a placa de propaganda, na linha de fundo. Ou seja, errou completamente o lançamento. Então a questão da previsibilidade, que acaba aproximando o time quase que de um time comum nos padrões da Série B, e o time não era assim, ela se caracteriza e é sentida pela ausência de jogadores do calibre do Regis, né? E principalmente esse jogador. Claro que o Rodrigo Andrade faz um coadjuvante de luxo para fazer essa bola chegar à frente com qualidade. Ou seja, a defesa se defende, o ataque, sobretudo pelas beiradas, também se defende, mas a interseção, a ligação, a tal da transição, ela não acontece. E aí fica esse jogo, né? Dependendo aí de um lance pontual, de uma bola alçada, para que saia o gol. Aqui vem Guarani para o campo de ataque, lançamento para Lucão do break, corta lá atrás Canu. Na sequência Cardão tenta recuperar a posse de bola, mas não consegue. Comete a falta para cima do Rafael Navarro. E um detalhe, Marquinhos, foi a segunda exatamente nesta região. É bom o Cardão ficar atento, porque daqui a pouquinho ele pode ser amarelado pelo árbitro. Aliás, você falou em jogadores, aliás, né? Aqui os que estão pendurados no Guarani. Bruno Silva, titular. Eliel no banco, e a comissão técnica tem Daniel Paulista, que é o técnico, e o Daniel Cerqueira, auxiliar técnico. Já passamos na metade do primeiro tempo, placar de 0-0 no Brinco para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Só para auxiliar, meu caríssimo Edu Pinheiro, você quem cobrou aquela falta que o Rafael Martins defendeu, você já pediu para separar para mim, separa aí. Lance um. Foi o Diego Gonçalves, tá bom, Edu? Ok, onde se ouve Canu, Diego Gonçalves. Diego Gonçalves. Muito bem. Aqui trabalha a bola no meio campo, o time do Guarani com Tony. Tony abre pela direita para Bruno Silva, curtinho na ponta para Diogo Matheus. Ele ajeita o domínio, encara a marcação do Diego Gonçalves, de novo para Diogo Matheus. Ele trabalha atrás, recua pela meia direita para Tony. Tony levanta a bola, estica o passe na ponta para Bidu. Bidu recolheu, dominou bonito. Coloca a bola no terreno, chama a bola de meu amor, recua para Andrigo. Andrigo para Tony. Tony recolheu, dominou, tentou atacar o Andrigo. Tony prendeu, tentou forçar no comando, afasta, tira a defesa. Chica Cardão, rebate a bola volta no rebate para Hugo. Hugo mata o peito, coloca no terreno por time do Botafogo. Lançamento nas costas de Cardão. Atenção, Rafael Navarro saiu na cara do gol, vai marcar, bateu. Rafael Martins pegou no rebote. Rafael Navarro entrou, tocou, limpou, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol! É gol! Gol do Botafogo! Rafael Navarro
Tem a 99 estampada na camisa. O Guarani errou lá na frente, a bola sobrou para Hugo. O lançamento espetacular nas costas de Cardão, que correu, tentou chegar, mas muito difícil. Na finalização primeira do Rafael Navarro, o Rafael Martins fez uma linda defesa, salvou o Guarani, mas no rebote a bola sobrou exatamente para o Rafael Navarro. Aí o centroavante teve a calma, a tranquilidade, limpou o Cardão e com gol praticamente escancarado, ele bateu para o fundo do gol. Aperta o placar do Brinco, sai na frente o Botafogo. 24 no primeiro tempo, tá registrado. Botafogo 1-0 pro Guarani. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. Olha, o Guarani perdeu a bola lá na frente, né? E aquilo que o Tigrão falou há 1 minuto, a questão da transição do Guarani, que não está funcionando. Aí no contra-ataque rápido, lançamento do Hugo para o atacante Rafael Navarro. O Rafael Martins arrojado veio para praticar a defesa, mas aí no rebote sobrou para o próprio atacante do Botafogo, o Ronaldo Alves, ali na linha, ainda tentou tirar, mas não deu. É o primeiro do Botafogo no Brinco, 1-0. É, Klegger, diz no futebol, né, que quando o zagueiro corre para trás, alguma coisa está errada. E não deu outro. O Carlão correndo atrás do Rafael Navarro, acho que está correndo até agora. Isso é difícil chegar, não chegou. E ele marca o primeiro, 1-0. O Guarani errou lá na frente e a defesa totalmente exposta. 1-0, Klegger. Quem errou o passe lá na frente foi o seu Tony, né? Que está errando todos os passes nessa transição meio de campo-ataque. Ele errou novamente, o Guarani perdeu a bola, pegou o Carlão fora de posição. Não po... Vai lá, Borges, depois eu concluo. Lateral para o time do Botafogo, Daniel Borges levantou na área para Navarro, ele escora de cabeça, a bola fica de graça nas mãos de Rafael Martins. Pois não, Klegger? Então o Carlão sai da linha, né? Não pode sair da linha de zagueiro. No último jogo aconteceu a mesma coisa. Ele sai da linha e aí acaba ocasionando o espaço pro ataque, tudo que o atacante quer. É esse espaço dado pelo Carlão, né? Não pode sair da primeira linha, tem que ficar posicionado. Ainda mais quando você tem meias que não estão evoluindo com o passe, não estão evoluindo com a transição. Erro gravíssimo do seu Tony e erro gravíssimo de posicionamento do Carlão. Depois o Rafael Martins faz uma bela defesa, mas o Navarro também deu sorte, né? A bola acabou embolando com a bola ali, sobrou novamente e botou na rede. O Guarani agora tem que mudar um pouco a estratégia de jogo, porque o Botafogo melhorou na partida e fez o gol e agora vai controlar o jogo. Reclamação aqui dos torcedores do Guarani nas redes sociais é que o gol do Navarro teria sido irregular porque a bola bateu na mão do atacante. Foi irregular. Foi irregular, deveria ter sido anulado. Mas a aí não história tem do o VAR, gol, né? o Klegger já contou. Outro erro de passe do Tony. O Carlão estava adiantado, aí ele deu o bote para tentar arrumar, porque o Botafogo retomou. Ele deu o bote achando que retomaria a bola. Só que ele foi envolvido, a bola foi tocada rápida nas costas dele, ele estava muito à frente para o Rafael Navarro. E aí ele saiu na cara do Rafael Martins, que fez a defesa. Só que no rebote ele puxa meio que de chaleira, meio que de letra, e a bola sobe e ele acaba ajeitando com o braço, senão ele perderia o domínio dela. Aí teve muita tranquilidade, cortou o Carlão e tocou mesmo com a tentativa do Ronaldo Alves de tirar, ele só empurrou para o gol. Se tem o VAR, estaria 0-0 o jogo. Por quê? Porque o toque no braço dele influenciou diretamente no domínio da bola, mesmo que ele não tenha tido a intenção. Mas se ela não bate no braço, ela foge. Ela bate no braço e ajeita. Portanto, gol irregular do Botafogo. Olha o Guarani tentando pela entrada na grande área do Botafogo, afasta, corta Gilvan, voltou para Bruno Silva, pisou na bola, caiu, voltou de graça para o Botafogo, lançamento na direita para o Marco Antônio, dominou, limpou o pé direito, ele bate cruzado, a bola passa e vai embora. Um lance horroroso do capitão Bugrino, que literalmente pisou na bola sozinho, Marquinhos. Pegou realmente ali na contramão, né, o jogador da equipe do Botafogo, ele tentou bater do outro lado do Rafael Martins, a bola acabou saindo apenas tiro de meta. Ô Bolis, sim, manda um abraço aqui para o André Albuquerque, o Papito, ex-assessor de imprensa do Guarani. Andrezão Albuquerque, um abraço para ele. Tá lá em Cuiabá, rapaz, trabalhando agora, que beleza. Um abraço, André, tá ouvindo a Bandeirantes. Deve estar passando um calor danado, hein? É lá 40 graus na sombra. Alô, Andrezão Albuquerque, um abraço para você. Tem gol, Edu? Olha, gol Aliás, Campo Grande, desculpa, não Cuiabá. Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Pois não, Edu? Olha, gol do Grêmio, jogo atrasado da quinta rodada lá na Arena Cuiabá, gol do Grêmio, agora Cuiabá 0, Grêmio 1. Porque já era um spoiler daquilo que o Edu ia falar. É o Bola. Claro. Ô, Bolis. Fala aí, Glega. Eu tava dizendo no início da transmissão sobre o gramado do Guarani, vale ressaltar o Marquinhos falar do pessoal que faz, que cuida do É o campo. alemão. O gramado tá espetacular. Muito bom. Alemão estádio, alemão CT, os dois irmãos. Os dois irmãos, né? Grande alemão da minha época. O alemão, quando eu cheguei lá, ele já tinha 50 anos de Guarani. Viu? Mas o gramado tá maravilhoso, né? Tá dando até vontade de voltar a jogar. Não, melhor não, Glega. Fica aí sentadinho na cadeira. Não, olha, Bolis. Dia 4 de setembro. Hã? Dia 4 de setembro, Legends, hein? Copa Legends Master, estarei atuando. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telenorte.com.br. E o Botafogo vem de novo, outro lançamento nas costas de Cardão. Pela direita, Rafael Navarro levantou, jogou lá dentro, passou, sobrou Bruno Salve, auxiliando a defesa. Recupera para o Guarani, deixa atrás para Ronaldo Alves, que enche o pé direito e tira de qualquer maneira, a bola sai. Lateral para o Botafogo para fazer a cobrança pela esquerda no campo ofensivo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, 30 minutos, primeiro tempo. 1 para o Botafogo, de Rafael Navarro. 0 para o Guarani. Tem lateral Botafogo para bater lá para a canhota. Vem Hugo para a bola. Já o Tigrão. Vem para a cobrança do lateral. O time do Botafogo com Hugo no campo ofensivo. Já no último terço do campo. Ele vem para a cobrança. Levantou para Diego Gonçalves. Tentou a devolução. Chegou, tocou na bola. Bruno Sabe. A bola saiu. Mais um lateral para o Botafogo para fazer a cobrança perto da linha de fundo. Vem para a cobrança de novo Hugo. 1-0 para o Botafogo. Na entrada da grande área tem Rafael Navarro. Entre os seus zagueiros o Chay. Levantou para o Navarro de cabeça. Ronaldo Alves cortou. Bruno Silva entre quarta. Afasta para o Guarani. Pois não, Tigrão? Vai lá. Vem de novo o Botafogo, Rafael Navarro tentou a finta, foi para a dividida, insistiu, recuperou, ganhou do Bruno Sávio. Volta o jogo para Hugo na marginal do gramado, carrega, a bola tentou por dentro, a bola desvia na zaga e sai. Lateral para o Botafogo, fala Tiger. Não, o Glegger me deu um baita susto agora, pô. Ele tá elogiando a grama desde o Bandeirantes Esportiva. Agora ele elogiou de novo, mas tá tão linda, mas tá bonita, tá viçosa. Nossa, me dá até vontade. Eu pensei que ele ia falar de fazer uma salada. Ou de comer a grama, né? Aqui vem bola pro campo ofensivo, Bidu pro Guarani. Pra Lucão do break, dominou, limpou, vai marcar, bateu em cima no marcador. Voltou pra Bidu, ele bate cruzado, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta pro Botafogo bater. Duas oportunidades no contra-ataque armado pelo próprio Bidu e na tabela como atacante do Guarani, que teve a tranquilidade para fazer o drible e meter no contrapé, só que antes bateu na zaga. E depois o próprio Bidu tentou o chute com a perna esquerda, ela acabou saindo, é só tiro de meta, Bolis. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 32 minutos passados, primeiro tempo. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Bezona no brinco, vai tendo Botafogo. Botafogo 0, Guarani vem para o Bugrão. Recuar e domina Bruno Silva, entrada da grande área para Lucão do break. Bola curta do Bruno Sávio entre quarta e defesa. Vacilou, dançou, Hugo perdeu. Bruno Sávio levantou, cruzou lá dentro para Júlio César. Tira na segunda trave, Daniel Borges. Ronaldo Alves foi para a disputa com Rafael Navarro e cometeu a falta. Não tem uma que o Ronaldo Alves também não faz falta, hein? Mais uma em cima do Rafael Navarro, autor do gol do Botafogo. O jogo está parado. 1-0 para o Botafogo, que vai entrando no G4 da Série B, Edu. Olha, o negócio é o seguinte, realmente o Botafogo com esse gol aí, ele até inclusive ultrapassa o Guarani na classificação. Lembrando que Vila Nova e Vitória empatam 0-0, 21h30 tem CRB e Operário, Vasco e Londrina. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like na transmissão youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Curta, compartilhe, comente através do Facebook da Rádio Bandeirantes Campinas e em breve também no FM. Aqui domina Diego Gonçalves para o time do Botafogo, se livra de dois marcadores, sempre acompanhado pelo Diogo Matheus no lançamento do comando para Marco Antônio. Chega Bruno Silva para fazer o corte, recua para Rafael Martins, ele enche o pé direito, o Burgão de ataque tentando Lucão do break, foi para dividir no corpo do Gilvan, Gilvan faz o corte, voltou para Oyama, Oyama para Diego Gonçalves, para Oyama, na ponta para Barreto, boa, a bola vem embora, volante, se livrou na canhota, tentou o cruzamento para a área, Chay dividiu, Ronaldo Alves faz o corte, ela volta no rebote para Oyama, recolhe, domina para o time do Botafogo lá pela esquerda, já no último terço do campo, tentou a finta, cercado, marcado, se livra da marcação do Bruno Sávio, ele volta para Hugo, Hugo recomeça com o Gilvan, Botafogo vence por 1-0 e tem a posse de bola lá no campo ofensivo do Guarani, bola para Daniel
Rafael Borges, recobra o capitão Canu. Canu na faixa central do gramado, carrega a bola, 1, 2, 3, toques, a bola ultrapassa ali no meio campo. Empurrou na direita para Chay. Chay meteu no comando, boa bola para Rafael Navarro. Chega primeiro o Bidu para fazer o corte. Foi para a dividida, atrás da bola para conferir. O árbitro já marcou uma falta. Agora do atacante Rafael Navarro para cima do Bidu. O jogo está parado no brinco de ouro da princesa Marcos Luiz. A falta em cima do Bidu aqui atrás, né? O jogador sairia com a bola, foi aterrado, falta marcada pelo árbitro. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banco e muito mais. Fique na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. E atenção, inaugurada mais uma loja da Cirúrgica Popular. Já eu conto pra você porque vem Guarani. Olha o cruzamento para a área, tentou Lucão do break. Gilvan de cabeça coloca pra fora. O árbitro aponta escanteio pro Guarani bater. Lucão do break estava na jogada, mas o último toque foi do zagueiro da equipe do Botafogo. O Bruno Sábio conversou ali com o Andrigo e ele deixou para o Bidu fazer a cobrança do escanteio. Cirúrgica Popular, inaugurada, loja 2, na rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, no Ouro Verde. Loja 2 da Cirúrgica Popular. Aqui escanteio para o time do Guarani cobrar pela canhota, vem Bidu, capricha que dá, partiu o pé canhoto, levantou lá dentro, Lucão do break, escora a bola, fica viva, Canu, subiu, tirou a sobra, Júlio César pega de primeira, mais mal. Muito mal. Longe do gol, é só tiro de meta pro Fogão bater. Tentou arriscar, não deixou a bola cair, né? Antes dela quicar, ele chutou, perna direita, subiu, continua subindo. Falava assim Osmar Santos, né, Bolis? Ah, que saudades, hein, Marquinhos? Que saudades do pai da matéria. 36, Gleger Zorzinho, o jogo 1-0, Botafogo vence no brinco. Guarani tentou, criou, agora o Lucão do break chegou atrasado pra cima do Canu, vai receber cartão, hein, Marquinhos? Reclamação pra Lucão do break, chegou ali, conversa com o árbitro, o baiano não quis nem saber e meteu amarelo nele. Falta para cima do Canu, realmente chegou atrasado o Lucão do break, cartão amarelo para ele, o primeiro mostrado pelo árbitro baiano. Gleger Sorcinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro, conhece no riscado. E o jogo, Gleger! O Botafogo mudou o jeito de jogar, né? Você vê que o Navarro todas as vezes agora sai para vir buscar essa bola nas costas dos volantes. O Guarani está com muita dificuldade no setor, em alguns momentos até trombando ali o Bruno Silva com o Tony. Tá muito mal colocado, tá muito mal posicionado esse meio de campo do Guarani. Você vê que todas as vezes que o Guarani faz a saída de 3, quando é com o Bruno Silva, sai alguma coisa legal, porque o Diogo Matheus, ele dá um pouco mais de amplitude, o Bidu também, o Guarani fica espaçado e consegue sair. Mas quando vem o Tony jogar por dentro, ou ele perde a bola, ou o Guarani toca muito curto e aí não evolui jogadas de ataque. Então precisa ter um pouco mais de ofensividade, ser um pouco mais agudo esse time do Guarani e botar pressão. Adianta um pouquinho a marcação, né? Tá dando muito espaço. Tá dando muito espaço ali na saída de bola, tá dando muito espaço a hora que os meias do Botafogo recebem. O Barreto tá armando o time. O Barreto que é o primeiro volante, não pode ter essa liberdade. Alguém tem que encostar. Quem seria? O Andrigo, encosta aqui, né? O Oyama quando sai, o Tony fica no meio do caminho, não sabe se vai, se fica. Tem que definir, tem que estar definindo. Muita dúvida e muitos problemas no setor de meio de campo do Guarani. Já entramos na reta final do primeiro tempo, segue 1-0 pro Botafogo, recuperado o Canu, lançamento do comando, subiu, tirou lá atrás, Ronaldo Alves, volta para Diego Gonçalves, tocou na bola, Rafael Navarro foi desarmado, era volta, remate para Tony. A galera curtindo também, mandando mensagens pelo Instagram, no @Leandro Bolis, segue lá, meu amigo Manuel Henrique, tá ligado, Marcel, o Lucão, Benilson Soares, William Zanetti, valeu rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência, rapaziada curtindo o futebol, placar de 1-0 pro Botafogo na Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Ribeirão, no AM 1270, troca passes no campo defensivo, o time do Guarani, Ronaldo Alves para Cardão empurra para canhota para Tony, já se mandou Bidu, ele ajeita, termina, ultrapassa a linha demarcatória na marginal do gramado, a bola chega em Bidu, meteu para Júlio César, tentou levar pro fundo, recolheu, dominou, passou, Bidu, boa bola para ele, calculou, executou, jogou na área, Lucão do break,
break de primeira para fora. Sozinho, livre, incrível. Lucão do break faz o mais difícil e perde uma grande chance, Marcos Luiz. Dessa vez não dá para o Lucão do break reclamar que a bola não tá chegando, né? Já é a terceira oportunidade, só que ele pegou ali com a perna esquerda mal, né? Deu uma canelada na bola no cruzamento que veio aqui do Bidu na jogada do Júlio César. Melhor para o goleiro Diogo Loureiro. Só tiro de meta, Botafogo vence 1-0. Lucão do break, livre praticamente na risca da pequena área. Ou convenhamos, ali na marca penal, perde uma grande chance, finalizou pessimamente o Lucão do break. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Quase 39, aliás, quase 40, 39 e 40. Quase 40 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo. Domina o time do Guarani, tem a posse de bola, Bugrão, avante Bugrão. Domina Diogo Matheus, atrás para Cardão, Cardão empurra na canhota para Bidu, Bidu uma boa válvula de escape sempre. Vem trazendo o Guarani para o campo ofensivo, ele pisa na bola, para, prende, olha, pensa, observa o Batoni. Volta tudo, o time do Botafogo, primeiro a dar o combate é o Chay. Abertura do Ronaldo Alves na ponta para o Diogo Matheus, curtinho na marginal do gramado para Andrigo. Andrigo precisa aparecer um pouquinho mais no jogo, ele aparece, volta o jogo para Diogo Matheus, por dentro para Bruno Silva, recolheu, dominou na contra-ofensiva, cercado, marcado, empurra, força o jogo por dentro para Diogo Matheus. Na marginal do gramado tem Bidu, volta o jogo para Cardão, Cardão ajeita, domina no corredor, empurrou no comando para Júlio César, domina entre as linhas defensivas do Botafogo, olha para um lado, só vê jogador de uniforme listrado, por isso ele volta para Bidu, Bidu empurra para Cardão, troca passes o time do Guarani, mas quem vence é o Botafogo. Guarani tem a posse de bola no finalzinho no primeiro tempo, se defende o Botafogo vencendo por 1-0, bola na ponta para Bruno Sávio, olha para a área, recolheu, dominou, escapou, limpou, fintou, carregou, pé canhoto, lançou no comando para Lucão do break, chega Gilvan, viu que a bola não sairia, meteu a bola pela linha lateral, esse zagueiro do Atlético Goianiense, cedendo lateral para o time do Guarani, o Bugrão permanece no campo ofensivo, aí cochilou Bruno Sávio, na cobrança do Diogo Matheus, cortou o Hugo, atento Bruno Silva, recupera, fez o passe na marginal do gramado para Diogo Matheus, olha para um lado, tocou para o outro, para Tony, Tony para Diogo Matheus, voltou para Cardão, Cardão com liberdade, vem embora o zagueirão, vem embora atacando o tanque Cardão, Cardão meteu na ponta para Júlio César, recolheu, dominou, olha para a área pela meia esquerda, cortou, limpou, fintou, pé direito, cavou na área, Lucão do break tentou ajeitar, afasta, tira Gilvan de qualquer maneira, completa Luiz Oyama, era falta no meio campo para Cardão, Cardão de primeira na ponta para Bidu, Bidu tentou domínio, opa, chegou duro, jogador do time do Botafogo, amarelado foi há pouco o Lucão do break, mas agora foi econômico o baiano, hein, Marquinhos? Poderia ter dado o cartão. Antônio. Poderia ter dado o cartão para o jogador da equipe do Botafogo na falta em cima do Bidu, que reclamou, mas ele, nem tchum. Vem pra luta, o Guarani pela direita com o Diogo Matheus, ele ajeita, domina na marginal do gramado, no comando para Lucão do break, insistiu, todo atrapalhado, perde mais uma pro Gilvan, recupera, sai jogando o time do Botafogo, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 cravados, primeiro tempo. No brinco, Série B, última rodada do primeiro turno, a 19ª de um total de 38. Guarani 0-1 pro Botafogo, Edu. Libertadores em primeiro tempo de Flamengo 0, Olímpia 0, 21h30, Atlético Mineiro e River Plate. Vinícius do Esmeraldina e o Thiago, o Vitor e a Beatriz e a Carol, toda a galera junto aqui curtindo a sua transmissão, Bolis. Já o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook. Você curta, você pode curtir, compartilhar, comentar o futebol Bandeirantes. Fala aí, Marquinhos. Só um detalhe aqui, no ar. No ar. O Gustavo da Golquer tá dizendo o seguinte: fala aí pro Bolis que o modelo de jogo do Guarani é com 3 atacantes de velocidade. O Lucão não é esse cara. Jogamos com 1 a menos. Tá falando o Gustavo aqui. O modelo seria: sai Lucão, entra Alan Victor. O Gustavo tem razão. O Tigrão, a bola chega no Lucão do break. É o atacante cemitério. A bola morre. A ação ofensiva do Guarani totalmente falece. Tigrão. Repita, Bolis. Quando a bola chega no Lucão do break, é o autêntico atacante cemitério. Acaba o lance. Mata o lance, Tigrão. Às vezes é atacante pistoleiro também, né? Como é que é o pistoleiro, Tiger? Mata, é contratado e mata para os outros. Essa é boa. E esse Marco Antônio aí, o número 70 da equipe do Botafogo, ele era da base do Guarani.
E na época, né, acabou deixando o Guarani para ir para o Bahia e agora está no Botafogo. Exatamente. Agora, sobre o centroavante, o Guarani não tem nenhum no banco, né, Marquinhos? Não, centroavante não. Tem atacante que é o Maxwell. Agora, centroavante seria o Rafa Costa, que está se recuperando da cirurgia no joelho, e o Júnior Todinho ainda está sem condicionamento físico. E para você que está chegando agora, né, talvez estava fora o Davó, já há algum tempo não faz mais parte do elenco bugrino, né? Foi para o futebol dos Estados Unidos. Aqui vem para o time do Guarani no toque de bola. Tentativa de passe para Lucão do Break. Afasta, corta Luiz Oyama. Ela volta no rebote para Barreto. Barreto para Marco Antônio. Tenta no comando para Rafael Navarro. Passe errado, a bola sai. 44, finalzinho do primeiro tempo. Quer construir ou reformar? A Telenorte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Telenorte. A equipe de Carlos Batista são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B aqui na Bandeirantes. Domina Ronaldo Alves para o time do Guarani. 44,5. 1-0 para o Botafogo. O Guarani vai tropeçando em casa diante de um adversário em plena recuperação na competição. Botafogo após a chegada do Anderson Moreira. As últimas 5 partidas são 4 vitórias do Botafogo. Por isso o Bruno Sávio quer reverter esta situação. Tentou bastante como no quarto defesa. Voltou para Lucão do Break. Agora sim, ele mata o peito, coloca no terreno para Júlio César da meia esquerda. Carregou, meteu na canhota para Bidu. Bidu recolheu, dominou, não cruza, não soltou para a entrada da grande área para Tony. Pé direito, ele bate, brigou o carimbo marcador. Voltou para Cardão, foi para a disputa, foi no corpo do Rafael Navarro, o árbitro mandou seguir, ela volta no rebote para o time do Guarani, empurra Tony pela meia para Bruno Sávio, para Andrigo, de frente pro gol, girou, bateu em cima no marcador, vai insistir ainda o Guarani, Barreto de cabeça cortou, tem gol, Edu? Gabigol, né? Gabigol lá em Brasília, hein? Finalzinho do primeiro tempo, Flamengo 1, Olímpia 0, placar agregado, né? Flamengo 5-1 no Olímpia. Mais 3. Aqui 45,5, vamos até 48 no brinco, já Edu Pinheiro comandando o intervalo, Bandeirantes girando toda a equipe, domina Canu, ele pisa na bola, coloca no terreno, abertura para Daniel Borges, não vem com tanta intensidade, assim o time do Botafogo nesse momento, cadencia, valoriza a posse de bola, não é que o Canu resolveu partir, ele parte com a bola dominada, escapou, limpou, fintou com o pé direito para Diego Gonçalves, está impedido, bandeira demorou, mas marcou, estava em completo impedimento, Diego Gonçalves, o jogo foi paralisado e a posse de bola para o time do Guarani, 46, 1-0 na frente o Botafogo. Fala aí, Marquinhos. Você falou que o Eli Franco de Oliveira demorou para marcar. Ele estaria numa leseira, Boles? É baiano também? É baiano, né? Terra boa. Meu Deus. Aqui domina. Vem por campo de ataque ou tenta vir o time do Guarani com Bruno Silva. O Guarani vai para lá, né? No Sabre, em Salvador, pegar o Vitória. Atrapalha a bola no campo defensivo, Cardão na faixa central do gramado, no primeiro terço do campo para Ronaldo Alves, curtinho para Andrigo, vem buscar o jogo pelo meio, Andrigo recolheu, dominou, cercado, marcado pelo Chay, marca demais o time do Botafogo, dificulta para o time do Guarani, que ataca agora pela esquerda, Cardão para Bidu recolhe, domina, segundo terço do campo para Tony ajeitou, dominou, tentou o lançamento, bola curta, Hugo faz o corte, mas houve a falta para cima do Tony, no momento em que ele girava o corpo para fazer o lançamento, o jogo está parado, falta para o Guarani, Cobrão. Tem um comentarista da Bandeirantes que jogou lá em Salvador, no Vitória, ele tem um cunhado que ele ia pro treino, o cunhado ia pra barraca na praia. Eu conheço esse comentarista aí. Tem falta para fazer a cobrança, esse jogador também. Tem falta o time do Guarani com Bidu, capricha, Bidu. Um golzinho agora pro Guarani, hein? Torcedor bugrino, seria de fundamental importância para ir pro vestiário, pelo menos com um empate. Placar de 1-0 pro Botafogo. Guarani, o bugrão tem falta para fazer a cobrança. Vale a sua torcida, a galera bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. Vem Bidu, mãos na cintura, preparado, concentrado, respira fundo, vai jogar na entrada da grande área, movimentado no Botafogo, vem Bidu pra bola, pé canhoto, levantou, cruzou, Lucão do Break de primeira, bateu pra fora! Lucão do Break, perde mais uma chance incrível pra empatar o jogo, Marcos Luiz. É no estilo Lucão do Break, né? Meio atabalhoado, desengonçado, subiu e ali tentou com a perna direita, só que pegou mal, mais uma oportunidade desperdiçada pelo atacante do Bugre. A melhor chance do Guarani neste primeiro tempo, Lucão do Break desperdiçou. O árbitro do momento apita. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no brinco. Lucão do Break ainda se lamenta, assim como se lamenta a galera bugrina. 1 pro Botafogo, 0 pro Guarani. No último lance, o Guarani teve a bola do primeiro tempo para empatar, mas não conseguiu com o Lucão do Break. No brinco, a bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Então, trocando aqui uma figurinha grande, a narração do Boris com o Marcos Luiz, né? Marquinhos Luiz. O que será que ele vai ouvir passando? Vamos ver esse lance aí.
A TV tá mostrando no gol se bateu, olha lá. Gol irregular, né? É aí bateu. Que bate, né, Marquinhos? Bateu realmente na mão do atacante Rafael Navarro. O Tigrão flagrou. E se a bola não bate no braço, não sobraria pro pé direito para ele bater. Né? Exatamente, né? E aí, o gol totalmente irregular. Deixa eu ver o que fala o Bidu, jogador do Guarani, sobre esse primeiro tempo. Sobre esse primeiro tempo, né? Onde o Guarani acabou não conquistando o resultado positivo, resultado parcial 1-0 para a equipe do Botafogo. Sofremos o gol ali numa falha nossa de saída de bola, mas agora é descer pro vestiário, escutar o que o professor tem que falar, acertar o último passe, que acredito que possamos virar o jogo agora e procurar subir um pouco mais na tabela. Bateu ali o Bidu, último lance do Guarani na falta, o jogador que falou na Bandeirantes, Edu. Bidu, 2 assistências para o Lucão do Break, mas não aconteceu o empate. Aqui é José Maurício Bugrino em Campo Grande. Bugrino, né? Da velha guarda. Grande José Maurício, deixa eu ver aqui, já falei. Atenção, Edu, Botafogo é um misto de jogadores conhecidos. Verdade, é o Furlan, grande Furlan, um abraço pra você, viu? Deixa eu ouvir o Navarro aqui, Edu. É verdade. Deixa eu ouvir o Navarro, o jogador do Botafogo. A gente que é atacante fica incomodado, né? Quando não tá saindo o gol. Mas graças a Deus hoje fui feliz, fiz o gol e pude ajudar a sair no intervalo com a vitória. Deixa eu ouvir a pergunta aqui, só para ver se ele fala do gol irregular. No ataque pro Botafogo. Você acha que essa é a tendência pro segundo tempo também? Sim, a gente joga mais no contra-ataque, né? A gente tem um ataque rápido, então a gente busca esse contra-ataque e no segundo tempo voltar agora, poder matar o jogo e sair com os 3 pontos aqui. Legal, não falou, né? Não falou do gol irregular, claro, não foi perguntado também. Mas o Navarro, jogador do Botafogo, Edu. Muito bem, Guarani nesse momento 8º colocado, congela nos 29 pontos. O Botafogo ultrapassa o Guarani, 4º colocado o Botafogo com 31, tá? Ô, Jorginho, vamos comentar então? 1-0 Botafogo, o que você achou? Primeiro dizer que o gol foi irregular. A bola bateu na mão do Navarro. E se tem o VAR, né, que vai ter agora na próxima rodada, teria anulado o gol com certeza. Mas o problema é que não tem o VAR, né? E não dá pra errar da forma com que errou, pô. Esse é um jogo que tem. O time do Botafogo é um time de qualidade, né? Você vê esse jogador Navarro incomoda, um jogador chato, forte, né? Que tem presença de área, que tem arrancada e velocidade. E diferentemente do Guarani, né? Você vê que apareceu uma chance pro Navarro, ele botou na rede. E pro Lucão do Break já teve acho que 2 ou 3 chances ali. Uma que pegou na canela dele, que se ele tem um pouco mais de calma, ele domina a bola e põe a bola na rede, só tira do goleiro. E essa agora no final, que era só jogar pra dentro do gol, né? Ele fez o mais difícil, jogou pra fora. Então, Edu, tem alguns erros de posicionamento. Meio de campo do Guarani tá com muitos problemas. Você vê que o Tony, em alguns momentos, ele chega até a atrapalhar a saída de bola ali com o Bruno Sávio. Agora, no final, ele deu uma ajustada. Ele veio mais aqui pro lado esquerdo, né? O Bruno Sávio lá pro lado direito e deu uma ajustada, deu uma equilibrada. Mas até os 35, tava uma confusão danada esse meio de campo do Guarani. O Bruno Silva entrava para fazer a saída de 3 e o Guarani evoluía. Quando entrava o Tony, porque quando a bola tá do lado esquerdo, quem entra é o outro volante. Quando ele entrava, o Guarani não conseguia evoluir, não tinha uma transição. Era passos curtos para trás e para o lado, né? E quando você faz uma saída de 3, é para dar uma amplitude, é para buscar os jogadores, é para espetar os laterais, é para os meias se movimentarem, é para os homens de fora, que no caso o Bruno Sávio e o Júlio César, entrar para dentro para confundir a marcação. É isso que tem que ser feito quando faz a saída de 3. Só que essa bola precisa entrar. Não adianta os caras movimentam e a bola fica aqui do lado, toca para cá, toca para lá, toca para cá, toca para lá. Eu, se fosse o Daniel Paulista agora, no início do segundo tempo, vinha com a linha alta, botando pressão na primeira linha do Botafogo, não deixando as jogadas nascerem lá, porque o Barreto é o homem que tá armando o Botafogo, pô. É o Barreto que vem ali, porque o Andrigo não consegue fazer a recomposição, né? Você viu aquele lance que como é que chama o zagueiro lá, o Canu, deu uma arrancada, inclusive o Boles até brincou, né? Você viu o Lucão do Break recompondo? Pô, impressionante, pô. Pô, tem que dar um pique atrás do cara. Por que o zagueirão teve a liberdade, foi, carregou a bola até lá quase na entrada da área do Guarani, pô? Isso aí não pode acontecer, isso é erro de posicionamento, isso é erro de recomposição. Então o Guarani tá pecando um pouco na recomposição por dentro, porque por fora o Júlio César e o Bruno Sávio estão bem,
evoluindo, tentando, fechando aqui a recomposição na hora que perde a bola, mas por dentro o Andrigo, o Lucão do Break, o seu Tony, tá muito mal na recomposição. Dá pra ver, nítido, o Botafogo só joga por dentro. Você viu o gol do Botafogo? Uma roubada de bola numa transição errada do Tony e a metida de bola ali no meio da zaga, no meio da defesa. Pegou o Carlão saindo erradamente, na minha opinião, o zagueiro, principalmente quando a bola tá lá no ataque. Não tem que sair da linha. Ah, mas o jogador saiu flutuando. Manda um dos volantes pegar. Se você sai, você abre o espaço para os meias, você abre espaço para o atacante. Foi o que aconteceu. O Carlão saiu e aí, a hora que roubou a bola, a metida de bola no meio da zaga e pegou o Navarro sozinho. Então, Edu, alguns erros a serem ajustados. O Guarani não tá mal no jogo. Não tá mal. Só precisa organizar um pouco mais. E a hora que aparecer a oportunidade, precisa botar a bola na rede, pô. Botafogo teve uma chance. Tá 1-0. E o Guarani teve 3, 4 e não conseguiu colocar na rede. Então precisa ter essa percepção dos atacantes. Eu voltaria com uma substituição. Colocaria o Alan Vitor no lugar do Lucão do Break. Para tentar dar um pouco mais de velocidade. Para tentar dar um pouco mais de mobilidade. E até mesmo para melhorar a recomposição, que tá ruim nesse primeiro tempo. Então poucos ajustes a serem feitos, Edu. E o jogo equilibradíssimo. Um jogo equilibradíssimo. E o Guarani com maiores chances de gol, mas o Botafogo foi mais efetivo. A primeira que apareceu, botou na rede. Olha, segundo gol do Flamengo na Libertadores em Brasília, Bruno Henrique marca em Gabigol, fez o primeiro, Bruno Henrique faz o segundo, tá 2-0, vem o segundo tempo, o Olímpia tem que fazer 6 gols só no Flamengo, tá bom? No Brasileirão, jogo atrasado, intervalo na Arena Pantanal, Cuiabá 0, o Grêmio 1, gol do Borja. Vila Nova, Série B, Vila Nova e Vitória, intervalo 0-0, 21h30 tem CRB e Operário, tem o Vasco e o Londrina. Aqui no Brinco, intervalo em Guarani 0, Botafogo 1 e já o Tigrão vai falar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa R$ 49,90. Cuba Apoio Basic Branca R3 Selite R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite R$ 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Tem rede balançando. É bola na rede. Bom, meus amigos, o gol do Botafogo foi a 24 minutos, gol do Rafael Navarro, 2 chances de empatar. Vamos lá, 38 minutos e aos 47 em ambas com o Lucão do Break e em ambas assistência de Bidu. 38, Bidu trabalha a bola com Júlio César, aí Bidu cruza para Lucão do Break, hein? O que foi que aconteceu nessa, Leandro Bolis? Já se mandou Bidu, ele ajeita, domina, ultrapassa a linha demarcatória na marginal do gramado, a bola chega em Bidu, Bidu meteu para Júlio César, tentou levar pro fundo, recolheu, dominou, passou, Bidu, boa bola para ele, calculou, executou, jogou na área, Lucão do Break, de primeira para fora, sozinho, livre, incrível, Lucão do Break faz o mais difícil, perde uma grande chance, Marcos Luiz. Dessa vez não dá pro Lucão do Break reclamar que a bola não tá chegando, né? Já é a terceira. Marcos Luiz, e vai chegar de novo em 47, uma falta lateral vai ser cobrada por Bidu, Bolis. Mãos na cintura, preparado, concentrado, respira fundo, vai jogar na entrada da grande área, movimentado no Botafogo, vem Bidu pra bola, pé canhoto, levantou, cruzou, Lucão do Break de primeira, bateu pra fora! Lucão do Break perde mais uma chance incrível pra empatar o jogo, Marcos Luiz. É no estilo Lucão do Break, né? Meio atabalhoado, desengonçado. Mas essa foi no segundo pau, tava livre o Lucão do Break. Atenção, agora é a vez do... Valdemir Gomes. Valdemir Gomes, o famoso Tigrão. Diga lá, Tigrão, queremos ouvi-lo. Botafogo 1-0. Botafogo foi melhor, Edu. Foi melhor, apesar de 2 chances aí
do Lucão. As duas ele bateu de canela, né? Infelizmente. Também tá meio azarado, né? Ele tá se posicionando bem. Uma no primeiro pau, a outra no segundo pau. Cruzamento bom do Bidu na primeira oportunidade. Depois um outro cruzamento de muita qualidade na segunda. E ele pegou as duas de primeira. E também se vai matar a bola ali, até que ajeita tal, a marcação chega. Eu acho que ele fez certo, só que pegou mal na bola. É qualidade? É falta de qualidade? É falta de habilidade? É azar? É ansiedade? Alguém tem que detectar isso. Mas que ele está se posicionando bem dentro da área, está. Só que está pegando mal na bola. Fora essas duas chances, o Guarani praticamente só rondou, só cercou ali a linha de grande área do Botafogo, inclusive pelas suas laterais, mas não teve, assim, uma grande chance. Por exemplo, o goleiro do Botafogo não fez nenhuma grande defesa, né? Ficou ali o Diegão Loureiro olhando, tá, observando nessas duas do Bidu, se vai dentro ele não teria como chegar, porque foram chutes fortes, muito de perto, de primeira, mas nas duas o Lucão, uma botou para fora do lado direito da trave e na outra jogou por cima do travessão, muito de perto. É difícil perder um gol dali, mas a gente observa direitinho, nenhuma das duas bate no pé, nem na chapa, nem no peito do pé, nem nos 3 dedos. As duas batem na tíbia. E aí é difícil. Sai gol, sim. E como sai, né? Da maravilha que eu diga. Gol de canela. Mas tem que ter o faro, né? Tem que estar com a fase legal. E a fase dele não é boa. Quando é que ela melhora? Quando ele começar a fazer os gols e diminuir essa ansiedade e recuperar a confiança. Mas fora esses dois lances, o Guarani não teve produtividade, teve, a bem da verdade, uma transição muito pobre, uma transição sem nenhuma criatividade, uma transição sem nenhuma qualidade, e aí, claro, facilita muito para quem está marcando. Aí facilita muito para quem está com as suas linhas de bloqueio e de contenção bem ajustadas. Essa é a verdade do jogo. O Guarani não conseguiu fazer a bola chegar à frente com qualidade, fora uma jogada muito bem trabalhada pelo Júlio César, mas aí já é ataque, é lá perto da linha de fundo. Ele consegue fazer o giro, enganou a marcação e tocou o Bidu no fundo com muita qualidade. Essa foi a que originou o cruzamento, onde o Lucão tenta de primeira e bate com a canela nela, ela sai fraca e sai para a linha de fundo do lado direito do goleiro. Já o Botafogo, que usou um outro expediente, Botafogo não veio para propor o jogo, não, ou seja, para tomar a iniciativa. O Botafogo veio com o claríssimo intuito de jogar no contra-ataque. E num desses lances, depois de 2 oportunidades anteriores, já numa sequência de 3 passes errados do Tony, no terceiro ele dá errado e o Botafogo rebate. Só que a bola volta no Carlão além da linha de meio campo. Observem bem o que eu estou dizendo, onde é que estava o zagueiro do Guarani. E por que ele estava descendo para apoiar? Porque o time estava saindo. Outro dia mesmo no derby, ele desceu para apoiar e meteu um lançamento de 40 metros para o Regis dentro da área, ele fez o gol e o Guarani ganhou o derby. Aí o Carlão era fenômeno. Hoje, ele tem essa qualidade, essa característica. Só que ele estava descendo para receber a bola limpa, para receber um passe consciente. Quando o Índio erra o toque em profundidade e a bola bate e volta para o Carlão, ela volta ricocheteando, ela volta toda torta. E aí o Carlão tenta impulsionar o ataque e erra o passe de novo. Então o Carlão não teve a bola dominada como teve o Índio. O Índio teve a bola dominada, calma nos pés, 3 ou 4 opções para receber a bola de companheiros e ele dá no pé do homem do Botafogo que rebate. Tigrão, você falou Índio, é o Tony, né? O Tony, perdão, é a força do Abi. Tranquilo. O Tony. Muito obrigado, Marquinhos. Claro que é o Tony, o Índio tá fora, tá suspenso. O Tony Barba. Ele tem a bola calma, dominada e toca no meio da defesa e erra. Quando ela volta quadrada e o Carlão tentou de primeira requentar a sopa. Ou seja, devolver pro ponto futuro onde tinha tentado o Tony. Aí o Botafogo, o próprio zagueiro, mete uma bola comprida, aí pegou as costas do Carlão.
E aí entrou o Rafael Navarro, ganhou na velocidade do Ronaldo Alves, que estava do outro lado, do lado direito. Ele tentou cobrir o Carlão do lado esquerdo, não deu. E aí o gol irregular, né? Ele toca, o Rafael Martins faz uma grande defesa e no rebote ele tenta puxar a bola de chaleira, mas ela não chegaria. E aí com o toque no braço, ela volta a se oferecer à frente dele, aí ele dribla o Carlão, que já tinha conseguido recompor, o Carlão fica deitado e ele toca para o gol praticamente vazio. Por quê? Porque o Rafael Martins tinha saído para fechar o ângulo e executar a primeira defesa. Fora isso, o Botafogo chegou por mais 3 ou 4 oportunidades, tocando a bola com muita consciência, mas em quase todas elas, muito rápido e em contra-ataque. E o Guarani não se tocou disso ainda, não percebeu ainda. Então, um primeiro tempo de um time mais organizado e sabendo mais o que queria na partida. Esse é o Botafogo. E o Guarani errando muito e não merecendo outra sorte no primeiro tempo. Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto no brinco. A bola vai voltar a rolar. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo do futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na torcendo para que o Guarani busque a recuperação nesta partida. Perde por 1-0. Botafogo vence gol de Rafael Navarro no primeiro tempo. A alteração. E vem com uma mexida o time carioca. Você informa, Cobrão. 70, Marco Antônio foi embora. Entrou Varley, número 25. E consequentemente o Guarani, mesmo time para a etapa final. Atacando por gol do portão de entrada do seu estádio. 1-0 para o Botafogo. São as emoções da última rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso significa que no último jogo do Guarani na B-Zona, na 38ª rodada, o Guarani vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Sai jogando no campo ofensivo o time do Guarani com Bruno Silva. Meteu para Cardão, Cardão ajeita, domina na entrada, grande área, pediu Bruno Sávio, ele para, volta o jogo para Bruno Silva. Pois não, Tigrão? Não falei nada de alteração, eu já tentaria um negócio diferente aí, né? Mas bem diferente. Eu colocaria fazendo aí um segundo volante / meia, fazendo o corredor ali, mas de uma forma um pouquinho mais centralizada, quase que uma meia direita, né? Eu colocaria o Pablo em lugar do Tony. Simples assim. Nem fazer a segunda linha na beirada e nem a primeira linha na lateral, onde está o Diogo Matheus. Eu colocaria ele, até porque é um jogador eclético que já jogou no ataque. Eu colocaria o Pablo para meter uma correria ali e entrar com essa bola na meia direita, fazendo um segundo volante mais avançado. E vem o Botafogo para o campo ofensivo, domina Hugo aqui pela esquerda, levantou, jogou lá dentro, de cabeça Cardão, afastou, tentou tirar Bidu para trás, voltou, saiu da área, voltou ainda para o time do Botafogo, Hugo foi desarmado. Lance perigoso do Botafogo, hein, Marquinhos, no comecinho do segundo tempo. E jogada aqui pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, que é o lado muito forte do Botafogo. Olha o Guarani aí, Bolis. Rouba com Tony, Tony para Andrigo, Andrigo pela direita para Bruno Sábio, recolheu, dobrou, todo mundo marcando lá na frente, ele volta. Recomeça com Ronaldo Alves, ajeita, domina a pista da bola para o capitão Bruno Silva, abre pela direita para Diogo Matheus, curtinho de novo para Ronaldo Alves, sai jogando no primeiro terço do campo o time do Guarani, sai da marcação o Chay, Cardão se aventura no campo ofensivo, passadas largas do tanque, carrega a bola, vem trazendo o Bugrão pela meia para Júlio César, dominou, avisou que vai bater, cercado pelo Luiz Oyama, abriu pela direita para Diogo Matheus, livre, levantou, cruzou, Bruno Silva entrou, tocou de cabeça, Andrigo, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Estampada na camisa, jogada pela direita, a bola chega em Diogo Matheus, ele domina, tem a calma, a tranquilidade, calculou, executou e na primeira trave chega Andrigo, um desvio fatal e crucial no cantinho do goleiro do Botafogo, surpreendendo o goleirão do Fogão para empatar o jogo no comecinho do segundo tempo. Andrigo, avante, avante, avante,
Avante, Bugrão! Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Andrigo, na marca de 3. 3 minutos de bola rolando o segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação bugrina. Andrigo, um belo gol de cabeça. Um movimento perfeito para empatar o jogo. Tá registrado no brinco, Andrigo de cabeça. Guarani 1, Botafogo também 1. Diego Loureiro não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol de empate do Guarani é esse, Marcos Luiz. É a plástica perfeita, né, do Andrigo, jogador da equipe do Guarani. Agora, a jogada aqui, ó, desde a sua origem, com o Bruno Sávio, percebendo aqui o Diogo Matheus livre de marcação, recebeu a bola, o lateral da equipe do Guarani levantou a cabeça como se fosse a Hortência na época do basquete, fez assim, ó. Vou fazer o cruzamento e meteu na cabeça do Andrigo, que sozinho se antecipou ao zagueiro e fez um golaço no estádio Brinco de Ouro. Andrigo foi na rede, empata o jogo, 1-1, Bolis. 1-1, empata o jogo o Guarani no comecinho do segundo tempo. E na sequência do lance, uma chegada do Rafael Navarro, uma disputa com o Rafael Martins. Goleiro do Guarani levou a pior, está sendo atendido nesse momento pelo departamento médico bugrino. Dr. Wanderson tá ali, médico da equipe do Guarani. Tem aquela preocupação, né? Porque o Rafael Martins, ele voltou de cirurgia, né? Teve aquele afundamento nos ossos da face, mas tá tudo legal com o jogador do Guarani, Bolis. E no futebol, Gleger Zorzinhas, a gente sempre diz, hora boa para empatar. E não poderia ser melhor. No comecinho do segundo tempo, o Guarani empata o jogo e volta para o confronto, Gleger. Exatamente, né? Aparecendo bem com o Diogo Matheus, sempre ali pelo lado direito. E o Andrigo, né, aquilo que eu dizia, usando o corredor, entrando ali nas costas da marcação, ficou sozinho, né? Fez um belo gol. Agora, para analisar esse lance do Rafael Martins, pô, o goleiro tem que se proteger, né, Boris? Navarro veio no corpo ali, se protege, né? Parece que ficou todo solto, acabou sobrando para ele, ainda bem que não aconteceu nada e a bola já está em jogo. Bola para o time do Guarani com Ronaldo Alves, chutão para o campo ofensivo, Lucão do Break, vai brigar, brigou com o Gilvan, insistiu no lance, tenta Andrigo, chega a quarta, Luiz Oyama sai jogando para o time do Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados de segundo tempo. No brinco, a pouco, Andrigo empatou de cabeça, um belo gol de cabeça, você vai ver amanhã na tela da Band, 12:30 nos donos da bola. 1 pro Guarani, 1 pro Botafogo, Edu. Olha, gol do Olímpia do Paraguai lá em Brasília, diminui agora o intervalo, Libertadores, Flamengo 2, Olímpia 1. Um abraço pro Alexandre de Valinhos, o Júnior de Souzas, o Valden, tem 72 anos lá de Praia Grande. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E é sempre muito legal ter a sua participação, a sua interação conosco. Se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão. É o Futebol Bandeirantes, Guarani, Botafogo. Para Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Rafael Navarro lançado, Ronaldo Alves tentou tirar no primeiro lance, deu bote errado, na sequência cometeu a falta e vai receber cartão. É aquele típico cartão que o árbitro chora para mostrar por zagueiro, Marquinhos. É, mas é muita emoção, né, o Ronaldo Alves, ele gosta de emoção. Ele não tinha ali, ele não teve a tranquilidade só para cercar. E aí foi no corpo do jogador, perdeu na bola e teve que segurar o atacante. Aliás, você gosta com ou sem emoção, Marquinhos? Sempre com emoção. Sempre com emoção. Menos em Genipabu. Natal, Genipabu, deixa quieto. Tem falta para fazer naquele toboágua também. Melhor deixar quieto. Melhor. Força emoções, não é muito bom não. Aqui tem falta para fazer a cobrança, o time do Botafogo, placar de 1-1. Sai para fazer a cobrança com o pé direito, Hugo com a canhota. Vem bola na área do Guarani, falta aqui na esquerda. Gol do placar eletrônico. Partiu Chay por baixo. Tira bem colocado na entrada da grande área. Afasta lá atrás a zaga bugrina com o Diogo Matheus. A bola voltou para Hugo. Hugo
Bidu de cabeça para Luiz Oyama, tocou na bola, voltou para Chay. Chay recolheu, dominou, fez a finta para cima do Diogo Matheus, tentou bater no comando para ninguém. Vai, Cardão! Demorou, mas tirou. Barreto já apertava. Deu um pico na bola de qualquer maneira o zagueiro bugrino. Ela cai aqui atrás com Daniel Borges, que recua para o goleiro Diego Loureiro. Ele já trabalha para a canhota, para Hugo. Hugo ajeita, domina, sai para o jogo. Fogão, o glorioso alvinegro. Lançamento para Chay nas costas do Diogo Matheus, forte demais. De graça para o goleiro Rafael Martins para ficar com ela com a posse de bola dominada. Tigrão, Guarani empatou. Gol de Andrigo. 1-1 no brinco. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Importantíssimo, né? Porque o Guarani não voltou bem para o segundo tempo. Você viu que o Botafogo já tinha criado 2 boas oportunidades, voltou à vontade, aliás, como estava no primeiro tempo. E aí tomou essa ferroada aí, essa espetada, fica mais esperto, né? E a bola que bateu, que cruzou o Diogo Matheus, foi sensacional. E o Andrigo bem posicionado. Ele tem qualidade. Toda vez que entra na área, é um jogador perigoso. Só precisa entrar um pouco mais. Ele não é um jogador alto, mas se posicionou bem. E meteu uma virada de pescoço ali, com força na bola. No cantinho, o goleiro foi e não achou. Queria ver depois aí a ficha do goleiro aí. Daqui a pouquinho alguém já vai falar, posso ver por aqui também. Mas acho meio pequeno para goleiro, esse goleiro do Botafogo, hein? Vê aí, Tigrão. Please, White. Vê aí, por gentileza. Aqui trabalha a bola no campo defensivo. O time do Guarani com Bidu. Bidu para Tony. Tony de corredor. Faz a bola correr. A bola chega em Júlio César. Lá pela canhota. Bidu se apresentou por dentro. Júlio César tentou o passe. Bateu na defesa. Voltou para Bidu. Inteligentemente deixa a bola sair. Para ganhar escanteio. É escanteio para o Guarani bater. Escanteio. O Andrigo já vai se preparando ali para a cobrança, né? O Tigrão falou do Andrigo, que o Andrigo tem que entrar mais. Tigrão, você gosta quando entra mais ou não, Tigrão? Ô Marquinho, eu particularmente gosto de ser o ativo. Entendi. 1,90m. 1,90m o goleiro. 1,90m. Tá bom, né, Gleca? Boa estatura. Partiu o Andrigo, levantou pra boca do gol. Bruno Silva de cabeça, desvia pra fora! Mas a bola me parece que ainda desviou no zagueiro do Botafogo. O árbitro não entendeu desta forma, não. Quase Bruno Silva vira o jogo. E após a bola ter batido na cabeça do Bruno Silva, naquele movimento, quase o Lucão conseguiu o desvio pelo meio, hein, Marquinhos? Por isso a reclamação do Tony, entendendo que o último jogador a tocar na bola foi do Botafogo. Só tiro de meta para a equipe carioca. Aqui sai jogando no campo defensivo Barreto. Barreto por dentro com o Luiz Oyama. O time do Guarani aperta a saída, consegue. Barreto passe atrás para Gilvan. 1,90, Tigrão. Eu tive a impressão, por isso que eu falei, eu prefiro conferir, claro. Depende do ângulo de tomada. E foi na hora que ele tomou o gol. Ele já ficou ali em pé, tal, levantou. Eu achei a distância entre a cabeça dele e o travessão muito grande. Mas às vezes depende muito da tomada de câmera, né? A gente tem, por isso que eu gosto de dar uma conferida. Se este dado estiver correto, né? Eu tô indo aqui pelo meu visual. Me parece menos de 1,90. Agora, se estiver correto, altura muito boa. Aqui domina Júlio César por time do Guarani, tentando a bola, canhota, vem bola do grão, lançamento para o Lucão do break, ajeitou de cabeça para Andrigo. Andrigo meteu o lançamento na direita, inversão da esquerda para a direita, chega em Diogo Matheus. Diego Alves já protege, Diego Gonçalves já protege, evita o cruzamento, o Guarani trabalha pelo meio. Tony para Andrigo, Andrigo foi para um lado congestionado, perdeu a bola para Barreto. Recupera Luiz Oyama, meteu para Diego Gonçalves, tenta escapar, daí saiu com bola e tudo, coisa feia do Diego Gonçalves. Diego Gonçalves. Tá fácil não, Marquinhos. É Diego de um lado, Diogo do outro lado. É um trava-línguas danado. Verdade. Sai jogando Bruno Silva pro time do Guarani. Abertura pela canhota para Bidu. Bidu recolhe, domina placar de 1-1 no brinco. 12 minutos. Você ligado no futebol da Bandeirantes em Ribeirão. AM 1270. Júlio César meteu no fundo para Bidu. Preparou o cruzamento, levantou. A bola foi desviada e saiu. Pela linha de fundo, o árbitro aponta escanteio, cortou a trajetória da bola, Daniel Borges, escanteio para o Guarani, Cobrão. Interceptado ali o cruzamento, né? O Daniel Borges fechava junto com o Bidu, ganha escanteio, a equipe do Guarani, o Andrigo, autor do gol, vai para a cobrança. Vem para cima o Bugrão, em busca do segundo gol, vem Bidu, capricha aqui da Bidu. Quase 13 segundo tempo, placar de 1-1 no brinco, os zagueiros vão para a área, a expectativa da galera bugrina, partiu Bidu, pé canhoto, levantou lá dentro, de cabeça Canu, tirou para o meio da área.
área, completa Barreto. Assustado, manda a bola para a linha de fundo, é mais um escanteio pro Guarani bater. Tinha ali, inclusive, nas suas costas o Bruno Sávio tentando ganhar a bola, não quis saber de brincadeiras, meteu para fora. Agora sim é o Andrigo. O Bidu do lado de lá e o Andrigo aqui, Bolis. Ele tem a 10 estampada na camisa, autor do gol de empate do Guarani, vem para a cobrança do escanteio. Tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança, tirar para a bola, Andrigo, capricha Andrigo, pé direito, levantou, cruzou na segunda trave, Ronaldo Alves tentou de cabeça, desviou, saiu, voltou, o Bidu tentou, mas o árbitro paralisou, porque na disputa pelo alto entre Ronaldo Alves e o zagueiro do Botafogo, leva pior o zagueiro do time carioca, o jogo está parado, Marquinhos. Eu não gosto desse expediente de batida de escanteio, pode até fazer 5 gols até o final do jogo, mas está batendo o destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo. O que acontece com isso? Vem sempre aberto, vem sempre antes da marca do pênalti, né? Olha lá, nós estamos vendo aí o replay. Quando é o contrário, que bate com o tal do pé trocado, ela vai fechada no sentido do gol e complica pro goleiro. Agora, deve ter treinado bastante, eu tenho que respeitar, pô. Mas, na minha maneira de ver, o Andrigo devia bater do lado esquerdo e o Bidu do lado direito. Sempre o pé trocado leva muito mais perigo para a meta adversária. Você bate com o pé do lado direito, um destro, ela naturalmente sai aberta e aí já começa a ficar longe do gol. Ô Tigrão, os locutores de outrora, não, Bolis, falavam assim, ó, pé trocado, perigo dobrado. Exatamente, porque o cara bate com o pé direito lá na canhota e vice-versa com o pé canhoto na direita, consequentemente a cobrança sai fechada, como bem colocou aí o Tigrão. Às vezes, Bolis, os zagueiros é que pedem essa bola aberta para pegar de frente. Então, muitas vezes nos treinamentos de bola parada, os zagueiros, a grande maioria dos zagueiros preferem essa bola aberta da forma como está batendo o Guarani, para que eles peguem ela de frente. Aqui tenta o time do Botafogo, Luiz Oyama no comando para Diogo Matheus, afasta, corta a defesa, volta o rebote ainda por time do Botafogo, Luiz Oyama, abre pela direita para o apoio de Daniel Borges, ajeita, domina, coloca no terreno, prende, encara a marcação de Júlio César atrás no volante que é Luiz Oyama, devolve para Daniel Borges, 15 minutos, segundo tempo, placar de 1-1, cavadinha na bola, chega Carlão para tirar de qualquer maneira, ninguém do Guarani, a bola volta lá atrás pro goleiro do Botafogo, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado no Futebol da Bandeirantes nesta quarta-feira, no Brinco. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1 pro Guarani, 1 também pro Botafogo, Edu. Olha, ainda a Série B, 20h30, tem Vasco e Londrina. Alô, Tomás, o Jardim Aurélia, o Ferraz do Proença e a galera Kikozinho, Branco e o Lindo. Opa. Calma, Edu. Leantes, Edu, Leantes. Pegaram. Esses caras são folgados, hein? Vou falar um negócio pra você, tem gente engraçadinha. Os caras não tem o que fazer, é tudo bicho sorto. Aqui vem Chay, cruzou para a área, Rafael Martins, você sai do gol para fazer a defesa. Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Rafael Martins levanta, brigando de ataque, tentou Júlio César, tira lá atrás de defesa, volta para Gilvan. Gilvan coloca no terreno para Barreto, Barreto ajeita, domina 16,5 segundo tempo. Ele ultrapassa ali no meio campo, rompe a fronteira, se manda Varda aí para a ponta, ameaça o lançamento, prefere segurar, rolar na meia para Chay. Chay é perigoso, o artilheiro do Botafogo na Série B, meteu na esquerda para Hugo, chegou, tentou tirar, não tirou, o jogo tá valendo, não tá valendo nada. O árbitro marcou a saída da bola. Na disputa com o Hugo, com Bruno Sávio, que acompanhou o apoio do lateral, a bola acaba saindo. O árbitro aponta, tiro de meta pro Guarani bater. O último toque foi do jogador da equipe do Botafogo mesmo, né? Tiro, aliás, do Guarani. Tiro de meta a favor do Guarani, Bolis. 17 segundo tempo, placar de 1-1. Você ligado no Futebol da Bandeirantes, o Bucarão volta a campo no próximo sábado, 4h30, já com o VAR, diante do Vitória no Manuel Barradas em Salvador. Início do segundo turno da Bezona, 38 rodadas no total. Domina Barreto, Barreto para Chay. Chay recolheu, dominou, soltou na ponta para Diego Gonçalves. Já no último terço do campo, encara a marcação do Diogo Matheus. Dominou, limpou para Hugo. Hugo tentou, domínio, chegou. Andrigo para fazer o corte, foi atingido, falta. Guarani tinha a posse de bola, a vantagem, ele parou. No mínimo tem que mostrar cartão agora, hein, Marquinhos? No mínimo, né? E é isso realmente que o árbitro tem que fazer, porque a falta aconteceu em cima do Andrigo. O árbitro tá ali conversando com o jogador da equipe do Guarani.
O Hugo, pra mim, foi desleal, mas ele não deu nem cartão, Bolis. Ele nem sequer chamou o Hugo. Aliás, você algum dia já chamou o Hugo na vida, Marquinhos? Várias vezes. Inclusive, uma vez lá em Salvador, estava em companhia de Gleger Zorzin. Pegamos um táxi e fomos pro hotel. Começamos a contar piadas. O motorista diminuiu a velocidade só para ouvir todas as piadas, Bolis. E ligou bandeira 2, né? Aqui vem, esperto, malandro. Aqui vem para Bidu pro time do Guarani. Recuar e domina, fez do passe atrás para Júlio César. Meteu para Andrigo de frente pro gol. Dominou, limpou, foi pro caminho errado e perdeu. Dá o bote, Luiz Oyama sai driblando. Carlão chega firme na bola. Juizão, ele marca a falta. Claramente na bola. O Carlão atingiu. Ô, Bolis, e essa história aí, ele pegou um táxi indo pra... Puxa, agora esqueci o nome. Itapuã, foi parar lá no Rio Vermelho, do outro lado da cidade. Do lado oposto. E o motorista do Uber falou assim, não, vamos por aqui que é mais perto. Mas era táxi ou Uber? Não, era Uber, era Uber. Aqui vem para o campo de ataque o time do Botafogo com o Varney. Escapa perigosamente, linha lateral da grande área. Chay tentou por dentro, afasta, tira a defesa, falta em cima do Bruno Sávio. Mais uma do Hugo, hein? Não tá pedindo cartão ali, chegada do Hugo para cima do Bruno Sávio, fica caído o atacante Bugrino, lentamente vai se levantando. Tem gol, Edu? Olha, o Ilharão, hein? O Ilharão marca, segundo tempo, Flamengo 3, Olímpia 1, é Libertadores lá em Brasília. Acho que não vai dar pro Olímpia, né, Edu? Tem que fazer aqui uns 7 gols nesse momento. O agregado tá 7-2, né? Acho que não vai dar. Sim. Não vai dar. É cedo ainda, hein? Deu cartão pro Hugo, sim, anota aí, começa a Bolis. grande reação. Como é que é, Tigrão? É cedo ainda para matar o Olímpia, né? Como é que tá o saldo aí nos 2 gols, Edu? Olha, então tá 7-2, né? Então uma diferença de 5. Segundo tempo? O Olímpia tem que fazer 6 gols. Tá no segundo tempo. Segue aí então, Bolis, não vai dar não. Não vai. Cartão pra quem, Marquinhos? Pra Hugo, número 16, e agora vai acontecer alteração na equipe do Guarani. Tá saindo o Lucão do break 99 para a entrada do Maxwell com a número 71. Maxwell 71 tá no jogo. E ainda nessa mesma viagem para Salvador, sim, lá na barraca, o dono da barraca tinha um cachorro, né? E quando, assim, as pessoas que ficam na rua ficavam chegando ali pedindo esmola, comida para comer, não vou falar o nome do presidente, né? Mas aí o dono da barraca falou assim, ô, presidente, vai lá, vamos trabalhar. O cachorro saía latindo, espantando todo mundo. É o presidente. Aqui tentava o time do Guarani, lance no comando, bola enfiada, acaba não dominando o Júlio César, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Botafogo. E aí, Gleger, como é que foi o Lucão do break no jogo? Opa. Desculpa aí. Foi mal, né? Muito mal. Teve a bola, 2, 3 chances de gol. O atacante tem que pôr na rede, né, Boris? Não gostei. Aliás, eu teria colocado o Alan Vitor, hein? Não teria colocado o Maxwell, não. O Maxwell já não tá bem, daria um tempo para ele se familiarizar um pouco mais, né? Se entrosar um pouco mais com o elenco. Tomara que vá bem hoje na partida. Mas eu teria colocado o Alan Vitor e o Lucão do break já ficou mais que provado que não dá para ser titular do Guarani. Aqui tenta o time do Botafogo, domina Chay na entrada da grande área, passe errado, chega para fazer o corte Bruno Silva. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, segundo tempo. No brinco, Série B, 19ª rodada. Guarani 1, Botafogo também 1, Edu. Olha, Vila Nova vitória, segundo tempo 0-0, 21h30, mais 2 jogos. CRB e Operário, Vasco e Londrina. E o Joca da Vila Nogueira disse que o Bugre vira 3-1. No YouTube você confere o futebol da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e em breve também o sonzão do futebol Bandeirantes, a tradição, a marca do grupo Bandeirantes em Campinas no FM. Bolis, tudo parado, hein, Marquinhos? Falta em cima do Ronaldo Alves, o Edu falou do Joca aí, sim, né? Nosso ouvinte, um abraço, e tem um outro Joca que também é nosso ouvinte. Fica ali pertinho do estádio Brinco de Ouro, ele mora, o nosso Jorge Correia da Conceição. O Joca, viu, Edu? Tá sempre ligado na Bandeirantes. Ô, famoso, um grande abraço com muito carinho para ele, viu? Mais de 50 anos de Guarani, né? É verdade, Joca realmente uma história, né? À frente do Guarani, atrapalhando o Guarani.
Aqui tentava lançamento o Bugrão. Passe forte para o Júlio César. A bola acaba saindo. Tiro de meta que o Diego Loureiro já cobrou. Sai jogando curtinho para Canu. Canu na zaga central. Pela meia para Luiz Oyama. Aperta Andrigo. Ele trabalha, empurra o jogo na quarta zaga para Gilvan. Gilvan com liberdade. Vem carregando, vem trazendo o time do Botafogo. O time da estrela solitária para o campo ofensivo. Ainda Gilvan já pisando na risca do meio campo. Para, prende, segura e volta o jogo para Canu. Canu tem Daniel Borges. Viu? Tocou curtinho para ele. Abertura lateral. Daniel Borges para Varden. Varden recolhe, domina o Guarani com liberdade. Dando para o time do Botafogo nesse momento. Cruzamento para a área nas mãos de Rafael Martins. Bolis. Segura firme na risca frontal da pequena área o goleiro Bugrino Marquinhos. Manda um abraço aí pro Marco Aurélio. Alô, Marco Aurélio. Tá curtindo a nossa transmissão. Ele falou assim, ó, que tá dando muita risada sobre nossas histórias. E ele falou assim, Cachorro, vocês... presidente. Vocês têm razão. Porque não dá pra contar no ar. Porque se contar tudo no ar, nem pra casa a gente volta, né, Boris? Não, aliás, no intervalo a gente lembrou de algumas histórias. Meu Deus. Nossa senhora. Bolis, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço ao Joca também, que trabalhei com ele lá no Guarani, né? E o Joca, eu adorava entrar na sala dele, né? Todas as vezes que ia lá era para renovar o contrato. Aqui vem Guarani com Maxwell no fundo para Bidu, bateu cruzado, a bola passa por todo mundo e ninguém fecha. Passa por todo mundo, vai embora em lateral pro time do Botafogo. Padovani que o diga o nosso Trovão Azul. Nossa, o Trovão, meu Deus. Alô, Trovão Azul, um abraço para você. Tem gol, Edu? Olha, mais um do Flamengo, hein? Mais um do Flamengo, Salcedo contra. Agora Flamengo 4, Olímpia 1, placar agregado 8-2. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Tigrão, Maxwell está em campo no time do Guarani, foi embora Lucão do break. Sabe por que ele pôs o Maxwell e não pôs o Alan Vitor? É pelo seguinte, o Maxwell, ele tem uma facilidade para jogar um pouco mais centralizado, né? Ele entra mais na área, na posição mais de centroavante, apesar de ser um jogador de beirada, ele não estranha muito. Enquanto que o Alan Vitor teria que empurrar para a área o Bruno Sávio, que faz muito bem a beirada, é muito perigoso fazendo a diagonal. Só por isso, por questão de característica. Acho que individualmente o Alan Vitor é melhor, mas para a função a ser executada e para o jogador que foi substituído, a adaptação do Maxwell é menos traumática. Aliás, o Alan Vitor, que entrou contra o Avaí, fez o gol da vitória do Bugrão lá na ressacada, Marquinhos. E vai sair o Chay com a número 14 na equipe do Botafogo para a entrada do Enio com a número 36. Olha, a audiência da Bandeirantes é algo sensacional, né? Outro verdade. que está ouvindo aqui é o nosso Cleiton da Campinas Celulares. Gente boa demais. Alô, Cleiton! Precisou qualquer reparo, assistência técnica no seu celular. Quem está vendo a gente através do Facebook e do YouTube, vai lá no Cleiton na Campinas Celulares. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br conosco no jogo aberto. E vai ter o comando com aquela categoria de sempre de Edu Pinheiro. Também para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Aliás, avisa o Cleiton aí que ele precisa abrir uma unidade lá em Piracicaba. O Cleiton, o garoto propaganda lá do Cleiton em Piracicaba. E ele tá falando aqui que é seu fã e fã do Tigrão também. Tá acompanhando a transmissão da Bandeirantes. Tá dado o recado aí, hein, Cleiton? Valeu, Cleiton. Um abraço para você. O Cleiton é tão fera que outro dia, num acidente doméstico, eu derrubei o meu celular no vaso sanitário. É, Tigrão? É. Acidente? Ele apagou todinho. Falei, perdi o celular. Porque tava no bolso de trás da bermuda, a hora que eu arriei, ele mergulhou, né? Tô imaginando a cena. Ele mergulhou, ele caiu antes do que os dejetos. Foi realmente um acidente doméstico, hein, Tigrão? Ele tava no bolso de trás. A hora que eu arriei, ele tigum. Aí eu falei, bom, pelo sim, pelo não, vou levar lá no Cleiton. Eu vou ver se ele é ninja mesmo. Não só arrumou o celular, como acendeu tudo, como recuperou todas as funções e ainda voltou perfumado.
É bom ou não é, o cara? Oh, bom demais. Agora, eu fico imaginando como é que você fez para tirar o aparelho de dentro do vaso sanitário. Aqui vem o time do Guarani, ali o cruzamento para área, Cano de cabeça afastou. Júlio César insistiu, Hugo tocou na bola, vai voltar no rebote, o próprio Hugo tira parcialmente, volta no rebote para Diogo Matheus, por dentro para Bruno Silva, carrega por dentro, tentou para Bruno Sávio, falhou Daniel Borges, Bruno Sávio foi para disputa forte, o árbitro mandou seguir, a bola volta no rebote para o time do Botafogo com Barreto tentou passe, bola curta para Daniel Borges, recupera Bruno Sávio, para Maxwell, para Bidu para Andrigo ajeita, termina com o pé direito, faz inversão, vem bola Bugrão, 27,5 segundo tempo, placar de 1-1, Júlio César é quem domina aqui pela direita, levou pro fundo, se livrou na marcação de Enio, pé direito, levantou na segunda trave para Bidu de cabeça, subiu com ele, tirou o zagueiro, insiste o Guarani, Cano tirou, voltou para Andrigo de primeira, Bidu na sobra não domina, ela vai embora, pela linha de fundo em tiro de meta pro Botafogo bater. Mas você viu a perna que ele tentou o chute ali, Boles? Perna direita. Não dá nem para subir no busão. Mas valeu a tentativa. 1-1 o jogo. Você quer saber como é que eu resgatei o aparelho ou não? Eu fiquei curioso, Tigrão. Então, pior de tudo... Você tem certeza que você vai contar, Tigrão? O pior de tudo é que já tinha passarinho no alçapão, entendeu? Esse que é o pior. Já tinha. Aí você acha que eu ia botar a mão lá? Eu não, pô. Eu peguei o canecão de ferver leite, aí eu peguei o celular. Amarelo para Bruno Silva. Imaginou a cena, Mati? Já tinha passarinho, foi... Deixa eu dar aqui o cartão pro Bruno Silva. É o terceiro do Bruno Silva. Ele fez a falta agora no Enio. E o Bruno Silva não vai para Salvador, Boles. Chegou atrasado, fez a falta para cima do Enio. Falta, marca. Imagina, é melhor nem seguir imaginando, não. Tem pior é que ele falou que pegou o canecão de ferver leite. E depois foi mandado embora. Tem falta o time do Botafogo para fazer a cobrança, quase 30 minutos. Ô, pessoal, vamos trabalhar, para de falar besteira aí. Tô vindo aqui. Para com isso aí, para de frescurinha. Para de frescurinha. Não é esse não. Até o operador entrou. Não é esse não, hein? Olha aí, quase 30. Tem falta para fazer a cobrança. O time do Botafogo, falta brigosa, placar de 1-1. Vem para a cobrança Diego Gonçalves, Hugo pertinho da bola também. Autoriza o árbitro, partiu Diego direto, espalma Rafael Martins. A bola veio quente, uma curva danada. E o Rafael Martins se espalmou e mandou para fora, Marcos Luiz. Na base ali daquela defesa que os goleiros falam, né? A manchete do vôlei. Ele realmente acabou fazendo uma excepcional defesa. Meteu a bola para fora. Hugo vai cobrar o escanteio. Gol do placar eletrônico, placar de 1-1. Jogo importante demais para o Guarani. Não pode vacilar não, Bugrão. Tem escanteio o time do Botafogo para fazer a cobrança. Vem para a bola Hugo. Autoriza o árbitro baiano Marielson Alves Silva. Vem para a bola Hugo. 30 minutos de segundo tempo, placar de 1-1. Partiu Hugo. Pé canhoto, levantou na segunda trave. Afasta, tira de qualquer maneira Bidu. Última a tocar da bola ainda foi o Gilvan. A bola foi embora, o árbitro confirma tiro de meta para Rafael Martins. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo o Brasileirão da Série B Abezona nesta quarta-feira, dia 18 de agosto. 19ª rodada no Brinco. Pro Guarani, gol de Andrigo. Também pro Botafogo, que saiu na frente, Edu. Olha, Guarani com esse empate é sexto colocado com 30 pontos. Ele pode ser ultrapassado pelo Vasco e pelo Operário, que ainda vão jogar. Um abraço para o Felipe do bairro Bonfim, que está lá na Paraíba, em Tambaú, João Pessoa. Tá registrado aqui no Futebol da Bandeirantes com P de bola, P de Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista no melhor do futebol. Tem um amigo nosso que teve uma Copa dos Campeões lá em João Pessoa, na Paraíba, que ele era o gerente lá da feirinha. Entendi. Quer dizer, ia todo dia, comparecia todo dia. Todos os todo dias, dia. todo santo agenciava dia. Lá. Entendi. Aqui tenta a posse de bola o time do Guarani, chegou atropelando e cometeu a falta. Maxwell para se livrar daí. Jogo está parado no campo defensivo, tem falta o Botafogo. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Legger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro, 32 de segundo tempo. E o jogo, Glegger? Então, eu teria colocado o Alan Vitor
puxado. O Bruno Sávio tá jogando por dentro, né? Você vê que o Maxwell tá jogando aberto lá pro lado esquerdo. Ele mudou duas posições. Ele traz o Bruno Sávio para jogar por dentro e ele deslocou o Júlio César da esquerda para a direita. Então ele mudou totalmente, desfigurou aí o ataque do Guarani. Não teria mexido muito, teria só tirado o Lucão do break, traz o Bruno Sávio por dentro, Alan Vitor lá aberto lá pelo lado direito. Só isso que eu teria feito. Mas o Guarani tem evoluído algumas jogadas e tá bem no jogo, não tá mal não, Bolis. Olha o Guarani para ataque, domina Bruno Sávio, dominou, pedalou, voltou para Andrigo atrás para Tony, pé direito, enche o pé, a bola explode no Barreto. Volta, sobra para Bruno Silva, o capitão Bugrino fica com o rebote, mexe na ponta para Cardão, insiste o Guarani pela canhota, aí Cardão errou o passe errado de graça para Varley, contra-ataque armado, vem embora o Botafogo com Barreto com o pé direito, aí forçou demais para o Varley, ele corre, mas muito forte, a bola sai. Carlão, mais uma do Carlão, hein, Marquinhos? Bolis, você não vai terminar a jogada falando aquela sua frase tradicional? Eu falei no primeiro tempo já, mas vale também no segundo tempo. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas, o Varley chegaria. Lançamento muito forte, né? Não deu pro Enio, que entrou agora no segundo tempo. 1-1, Bolis. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br. Teleanorte. Vai sair o 99, Rafael Navarro. Olha ele aí, Bolis. He-Man. Rafael Moura com a número 9. Que é exemplo do nosso comandante Carlos Batista, que hoje recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid. Ontem o Rafael Moura recebeu a segunda também. Tem 38 anos. É o mais velho desse time do Botafogo. Foi vacinado, já está imunizado o Rafael Moura. E vai sair também o número 23, que é o Barreto, para a entrada do Pedro Castro, com a número 33. Pedro Castro, 33. Sangue novo no time do Botafogo. Dois jogadores experientes. Pedro Castro, revelado pelo Santos, e o Rafael Moura, o He-Man. Se a gente começar a falar aqui o currículo do He-Man, o Edu Pinheiro vai começar hoje, vai terminar só amanhã, viu, Tigrão? É verdade. Eu digo assim, né? Agora ele tá tirando o Júlio César, ele tá botando o Pablo. Para tirar o Júlio da esquerda, pôr na direita. Para tirar o Sávio do meio, da direita, e botar no meio, né? E para botar aberto o Maxwell, não precisava nada disso. Eu defendi não, tentei entender a entrada do Maxwell para centralizar o Maxwell e não mexer com mais nada. Agora, para fazer todo esse salame aí, não havia necessidade. Aí concordo com a entrada do Alan Vitor. E agora ele tira o Júlio e bota... Quem, o Marquinhos? Pablo, com a número 17. Então, agora volta quem? O Maxwell para a esquerda ou o Bruno Sávio? Vamos observar. Lateral para o time do Guarani, 35. Já estamos entrando na reta final decisiva da partida, 1-1. Quem vencer, pelo menos vai para o G4. Afinal de contas, eu digo pelo menos, né? Vence, fica no G4, porque tem a definição ainda na rodada, inclusive com times que estão no G4 que vão atuar hoje. Aqui recupera o time do Botafogo, Diego Gonçalves tentava no comando, chega bem para fazer o corte, Bidu. Ajeita, domina para o Guarani, pisou na bola, mesmo cair, consegue se levar da marcação no Rafael Moura. Abre para Ronaldo Alves, curtinho na direita para Diogo Matheus. Adianta a marcação, o time do Botafogo, Guarani volta a bola, Ronaldo Alves recuando para Rafael Martins. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5, segundo tempo. No brinco, Brasileiro Série B, 19ª rodada. 1 pro Guarani, 1 também pro Botafogo, Edu. Libertadores, segundo tempo em Brasília, Flamengo 4, Olímpia 1, 21h30, ainda Libertadores, Atlético Mineiro e River Plate lá no Mineirão. E na Série B, Vila Nova e Vitória 0-0, segundo tempo, 21h30, Vasco e Londrina. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like, se inscreva no canal. Em breve, futebol da Bandeirantes também no FM. Aqui tentava vir para o grande ataque, Varley para o Botafogo, aparece para fazer o corte, Bidu foi o último a tocar da bola, o zagueiro lateral Bugrino. O árbitro marca, ponta lateral para o time do Botafogo para fazer a cobrança, 36,5. Lateral que o Botafogo já cobrou, Rafael Moura no pivô para Luiz Oyama, tentou por dentro, Diego Gonçalves bateu pro gol, foi travado, voltou para Rafael
Rafael Moura de primeira, bateu. Rafael Martins pegou, voltou para Rafael Moura para bater pro gol, tira a defesa. Rafael Martins opera um milagre na finalização de Rafael Moura e salva o Guarani, Marcos Luiz. Independente da idade, é sempre perigoso o Rafael Moura, né? Olha o Botafogo Vem de novo, Rafael Moura tentou no comando, afasta, tira de qualquer maneira Ronaldo Alves, Marcos Luiz. E olha o Ronaldo Alves ali, aliás, o Rafael Martins, né? Tava ali também para praticar a defesa, operou um verdadeiro milagre no chute do Rafael Moura e na sequência o Ronaldo Alves ajudou ali atrás, Boles. Quase o Botafogo marca o segundo, tem lateral para fazer a cobrança, o time da Estrela Solitária, o glorioso Botafogo para bater. O árbitro pediu para esperar um pouquinho, tem o jogador do Guarani caído. Vai lá, confere a situação. Me parece que do goleiro do Guarani, o Rafael Martins, ele mesmo colocou a mão ali na coxa esquerda. O jogo está parado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. E atenção, Cirúrgica Popular acaba de inaugurar mais uma loja, a loja 2, na rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Jardim Cristina, na região do Ouro Verde. Segue sendo atendido o goleiro do Guarani e o Botafogo vem para mais uma alteração, Cobrão. Sai Diego Gonçalves para a entrada do Matheus Friso. Matheus Friso com a 45. E aí, Kleger, entramos naquela reta final, reta decisiva. O Guarani fez uma alteração, entrou o Pablo no lugar do Júlio César. Tá na hora de fazer mais uma ou são poucas opções escassas no banco de reservas? O que você faria, hein, Kleger? Bom, primeiro eu não teria colocado o Pablo, eu teria colocado o Alan Vitor. O Alan Vitor, como todos vocês, já acabou de dizer aí, né? Decidiu o jogo lá contra o Avaí, fez o gol, jogador de velocidade, um jogador que no contra um vai muito bem. E o Pablo vive um bom momento, né? Mas é opção, é alternativa. Ele já mexeu em todas as opções na frente. Tentaria ser um pouco mais agressivo aí, tirar o Tony, colocar mais um homem para articular, um homem para chegar um pouco mais. O jogo tá muito igual, né? Tá muito parelho. As duas equipes dando ênfase mais à marcação do que propriamente ao ataque. E vale ressaltar que o Rafael Martins, apesar da bola ter vindo em cima dele, fez uma defesa muito boa de puro reflexo. Defesa esta que vai fazendo com que o resultado do placar nesse momento não está alterado. Afinal de contas, ele salvou o Guarani na finalização de Rafael Moura. Aliás, agora há pouco o Carlão foi por uma dividida com o Rafael Moura. Você disse agora há pouco, né, Marquinhos, sobre com ou sem emoção. Cardão com fortes emoções, hein? É verdade, né? Parecia uma disputa ali de um Fenemê com a Scania, né? Porque naquele tipo de lance ali, o árbitro pode perfeitamente marcar um pênalti, né? Como ele marca a falta agora do Cardão em cima do Rafael Moura, mas lá no meio campo. O jogo está parado, tem falta o Botafogo para fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 40 minutos, segundo tempo, placar de 1-1 no Brinco. Guarani vai perdendo a possibilidade de somar 32 pontos, de virar o turno com 32. E ficando com aquela expectativa, claro, tudo pode acontecer no segundo turno, de fazer a mesma pontuação para somar 64 pontos e buscar o acesso. O jogo está parado, tem falta o time do Botafogo para fazer a cobrança, vem Pedro Castro a bola. Bola posicionada exatamente na cabeça do grande círculo. Pedro Castro vem para a cobrança, Hugo pertinho da bola também, vai alçar a bola na entrada da grande área. Movimentação intensa na grande área do Guarani. Zagueiros na área, Gilvan Canu, além de Rafael Moura. Vem para a cobrança da falta, Pedro Castro, pé direito, levantou. Gilvan tocou de cabeça para o meio, afasta, tira de qualquer maneira Maxwell, briga para o rebate, Bruno Sábio, afasta a defesa, Maxwell brigou, ficou caído, o jogador do Botafogo, o árbitro vai parar, não vai marcar a falta não, pelo menos isso que está dizendo, porque ele marcou impedimento do ataque do Botafogo, Marquinhos. Impedimento foi do atacante da equipe do Botafogo, aliás, que entrou agora, né, Boles? Parece que foi ali o Enio que acabou sofrendo ali, isso, estava na posição irregular. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 minutos cravados, segundo tempo. No Brinco,
Eu conto pra você, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no futebol da Bandeirantes. 1 pro Guarani, 1 também pro Botafogo, Edu. Olha, 21h30, hein? CRB e Operário, Vasco e Londrina. Olha, o Alexandre, que chique. Ele está em Memphis, Estados Unidos, na semana de Elvis Presley. Que chique. Um abraço, Alexandre. Bandeirantes Campinas AM 1170, Bandeirantes Ribeirão no AM 1270, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo YouTube, pelo Facebook. É muito legal ter a sua participação e interação conosco, além, é claro, do WhatsApp. Lateral por time do Botafogo para fazer a cobrança. O Enio pegou a bola, mas o Daniel Borges disse o seguinte: espera, deixa que eu cobro. E vamos ter mais uma alteração no time do Guarani. Está indo embora ele, Marquinhos. É um prato cheio agora para o Gleger comentar, para o Tigrão comentar. Tá saindo o Tony Barba para a entrada do menino Pedro Accorsi com a número 5. Com 42 do segundo tempo, Tigrão, como é que você vê esse tipo de alteração? Ele pode até entrar e meter uma bola aí, um lançamento para gol, pode fazer o gol, mas é uma coisa inexplicável, né? Que o Tony não jogou nada o jogo inteiro. Ele observou isso o jogo inteiro. Aí com 42 ele olha pro menino e fala: ó, vai lá, vou te dar uma grande oportunidade. Ganha o jogo pra nós. Pô, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira, era melhor não fazer essa alteração. E vem o Guarani na tabela, domina Pablo, beira direita, tenta o cruzamento, chega para fazer o corte, Hugo. Corta, coloca a bola para fora, tem lateral do campo ofensivo, o time do Guarani para fazer a cobrança aqui pelo setor direito. Vem para a bola Diogo Matheus, autor do gol, da assistência para o gol do Andrigo de cabeça. Ele cobra curtinho para Bruno Sávio, devolveu para Diogo Matheus, a tabela, saiu, Diogo Matheus tentou levar para o fundo, faz o break, puxa a bola para Maxwell, para Pablo, pé direito, tendo o cruzamento, explode a bola no Hugo. Sai em lateral para o time do Guarani, só protegeu ali o Bruno Silva para deixar para o Diogo Matheus fazer a cobrança. Quer construir ou reformar? A Telenorte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telenorte. 43,5, tem posse de bola, o time do Guarani vem embora o Bugrão, em busca do gol da virada, ainda dá tempo, domina Ronaldo Alves na cabeça do grande círculo, carrega a bola em diagonal, metendo a ponta para Bidu se livrou do marcador que acabou escorregando, ainda Bidu não dá prosseguimento na jogada não, prefere o passe para Pedro, a corte para Bidu, falta! Chega Varney, comete a falta meio esquerda, é falta para o Guarani bater. Ele tem que pelo menos chamar a atenção do jogador da equipe do Botafogo, né? Porque foi uma falta dura em cima do lateral esquerdo da equipe do Guarani, o Bidu. Tá chegando ali o Andrigo para fazer a cobrança. Os zagueiros do Guarani já vão para a área, Ronaldo Alves e também o Carlão. É falta perigosa, o Andrigo tá ali e o Bidu também. E é agora, é o torcedor quem acredita, agora é a hora é agora, tem falta o Guarani para bater, capricha que dá Bugrão. 44, finalzinho do jogo, quem sabe o gol da vitória, o gol da virada para cima do Botafogo no Brincão. Vem para cobrança da falta o time do Guarani, Bidu para cobrar com a canhota, com o pé direito Andrigo, a chance para o time do Guarani na bola parada, o Pablo tá pedindo bola livre na segunda trave, zagueiros na área, Carlão, Pedro Accorsi, Ronaldo Alves, cruzamento na área, sai do gol, dá um soco na bola de qualquer maneira, o goleirão Diego Loureiro, a bola sai em lateral por time do Guarani para fazer a cobrança, pressiona o Bugrão, tem lateral para fazer a cobrança o Guarani, na bola parada aqui na direita, vem o Diogo Matheus para a bola, tem o Bruno Sávio lá dentro, será que algum zagueiro ficou? A imagem não abriu pra gente conferir. 45 segundo tempo no Brinco. Placar de 1-1, Guarani atrás da vitória, atrás do gol da virada. Vem pra cobrança Diogo Matheus, ameaçou, refugou, agora sim, força nos braços, Diogo Matheus, levantou lá dentro, Bruno Sávio escorou, a bola bateu no braço do Gilvan, o árbitro não viu, ele não marcou um incrível pênalti, a bola claramente bateu no braço do Gilvan, nem bandeira e nem árbitro viram, o Guarani é prejudicado no Brinco, ele não marca um pênalti claro, Marcos Luiz. Pela segunda vez. E agora ele vai expulsar ali, vai dar cartão amarelo, é pro Daniel Cerqueira, que é o assistente. É o pênalti claro, a favor da equipe do Guarani, não deu árbitro. Gilvan, além de ter metido a mão na bola, segurou o Bruno Sávio. Quase abraçou a bola, Gilvan. Tá de brincadeira o árbitro, e por isso é inconformismo de todo o banco de reservas do Guarani. É lateral, o Diogo Matheus vai bater. Tem lateral, o time do Guarani para fazer a cobrança. O Guarani é terrivelmente prejudicado pela arbitragem. Vem embora o Bugrão, domina Andrigo no fundo de calcanhar. Boa bola para Diogo Matheus, foi para dividida, ganhou, ele marcou a falta. Aí mandou, aí vai expulsar o Diogo Matheus, não, cartão amarelo. E aí todo mundo protesta. Gleger Zorzinho, a sua opinião em relação ao lance anterior? Foi pênalti, Gleger? Pênalti claro. O senhor
como é que chama aí? Marielson Alves Silva da Bahia. Pipoqueiro, né? Não deu pênalti porque não quis. Ó, pênalti claro. A bola toca no braço do zagueiro Gilvan do Botafogo. Olha aí. E pra Guarani você, prejudicado 2 vezes, né? Porque o gol do Botafogo foi irregular e agora, pra mim, pênalti claro. E pra você, Tiger, houve o pênalti pro Guarani? Esse eu discuto, sabe por quê? Porque era o braço do apoio. Era o braço que ele caiu e botou o braço no chão para não se contundir. A bola bate ali num braço onde ele estava se defendendo, sem ter aumentado o perímetro do corpo. Eu sou mais a favor de que ele tivesse apitado o pênalti, porque o jogador segurou o Pablo, né, impediu a ação do Pablo antes da queda, do que propriamente pelo toque, para mim, acidental no braço durante a queda, o braço de apoio do corpo. Eu vi dessa maneira. Lance polêmico amanhã na tela da Band, 12h30, Band Mais TV, os donos da bola. Você confere este e outros lances polêmicos do jogo. Aqui vem para o time do Botafogo, 47, vamos até 49, arrisca pro gol, Pedro Castro explode na defesa. Volta no remote para Pablo, recolhe, domina, acelera o jogo, chega na marcação, Luiz Oyama, faz o break, ainda o Pablo por dentro para Diogo Matheus, falta do Luiz Oyama para cima dele, bem na risca no meio campo, o jogo está parado, o árbitro puxa o cartão, mostra para Luiz Oyama, volante do Botafogo, amarelado, Marquinhos. Amarelo para ele, Botafogo reclama muito, né, do árbitro agora, mas o Luiz Oyama, número 5, acabou cometendo a falta. E naquele lance anterior, a chegada do Diogo Matheus, segundo o árbitro, carrinho para cima do jogador do Botafogo, também gerou cartão amarelo para o lateral direito. Diogo Matheus que está voltando de suspensão hoje, né, Bolis? Aqui o Pablo tentou a finta, perdeu a bola, mas recupera Diogo Matheus, sai dominando, driblando por dentro, sai daí, juizão, acabou atrapalhando, ele recua para Cardão com pé canhoto, lançou no comando, Pablo vai brigar, chegou o Hugo, tentou tirar, tirou mal, mas deu certo, deu sorte, porque a bola bateu no corpo do Pablo, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta pro Botafogo fazer a cobrança. Tem gol, Edu? Não, acabou, viu? Acabou, encerrado, Série B, Vila Nova 0, Vitória também 0. O brinco também tá pertinho de terminar, 48,5, vamos até 49, mais 30 segundos. Placar de 1-1, Guarani reclama de um pênalti já no tempo acrescido pelo árbitro. Levanta a bola, Diego Loureiro pro campo de ataque, já o jogo aberto. Escora de cabeça, tira lá atrás, Cardão. Vai brigar pelo rebate, Bruno Safi. Não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo no brinco. Ele terminou antes dos 49, 48 e 47. O árbitro termina o jogo, Marielson Alves Silva. Uma arbitragem polêmica do baiano. Termina no brinco. 1 para o Guarani, 1 para o Botafogo. O Bugrão encerra sua participação no primeiro turno com 30 pontos conquistados, meu caríssimo Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá. Futebol, Edu Pinheiro. Bom, é isso aí, 30 pontos, termina o Guarani com 30 pontos o turno, é o 6º colocado, 30 pontos, repito. Olha, o Guarani está a 1 ponto do 4º colocado, que é o Goiás. Mas o Goiás ainda vai jogar. O Guarani pode ser ultrapassado, pode, pelo Vasco e pelo Operário. O Vasco, ele tem 28, o Vasco joga daqui a pouco em São Januário contra o Londrina, e o Operário tem uma missão um pouco mais difícil, o Operário joga em Maceió contra o CRB, mas se o Operário com seus 28 vencer, ele chega a 31 e também ultrapassaria o Guarani. Pois não, Marcos Luiz? Ouvindo os jogadores que falarão daqui a pouco, né, Edu? Já mandei, inclusive, aqui as perguntas, ou a pergunta para o técnico Daniel Paulista. Quero ver a resposta que ele vai dar por conta da opinião da Rádio Bandeirantes em relação ao gol irregular do Botafogo e o pênalti que Gilvan acabou cometendo em cima ali do Bruno Sávio. A gente vai esperar para ouvir a entrevista coletiva do técnico do Guarani. Guarani que tem jogo como contra o Vitória no próximo final de semana. Deixa eu ouvir aqui o Andrigo, autor do gol da equipe do Guarani, de cabeça, num cruzamento que veio aqui da direita, do Diogo Matheus, que voltou de suspensão e meteu a bola na cabeça do Andrigo. Um bom
o jogo, tivemos no começo do jogo ali um desencaixe que resultou no gol deles, mas tivemos inteligência emocional para nos portarmos bem e retomarmos o controle do jogo. Acabamos conseguindo fazer o gol, né? Graças a Deus fui feliz ali na cabeçada. E na minha visão também o juiz pecou muito hoje, né? Alguns lances ali do gol deles mesmo, agora na mão do Gilvan. Na nossa visão foi pênalti, mas enfim, né? Coisa que não está no nosso controle. Continuar na pegada e melhorar cada vez mais. Até parece que eu mandei a pergunta para o Andrigo, né? Vamos continuar ouvindo aqui o jogador do Guarani que dá suas explicações sobre o resultado. Firmemente para uma vaga na Série A? O nosso time briga, sim, a gente já demonstrou isso aí, tem capacidade, nós estamos disputando lá em cima e quanto mais gente tiver aqui para agregar valor para a gente, melhor, né? Nós até mesmo temos dado aí que nunca foi repetida a nossa escalação, então mostra a força do nosso grupo, então quem tiver bom aí voltando de lesão vai nos ajudar com certeza. Legal, Andrigo, jogador do Guarani, autor do gol no empate 1-1, Edu. Qual é o jogador do Botafogo que disputa essa bola no final aí, que teria sido pênalti? Gilvan. Gilvan, é o número 4. Gilvan da disputa com o Bruno Sábio, né? Isso. Isso foi a 45 minutos. Bom, meus amigos, 1-1, o Rafael Navarro, 1-0 Botafogo, 24 do primeiro tempo, gol irregular, porque na disputa de bola aí com o goleiro Rafael Martins do Guarani, bate na mão dele, sobra de novo, aí ele empurra e o Andrigo de cabeça empata aos 3 do segundo tempo, 1-1. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Eu, sinceramente, meu queridíssimo Edu Pinheiro, esperava um pouco mais do jogo, né? Mas são dois times hoje operários, né? Dois times operários, alçando bola o tempo todo. Não tivemos, assim, um jogador que pegou a bola e disse, deixa aqui comigo que eu vou resolver. Como, por exemplo, tem feito o Regis, ou vinha fazendo o Regis enquanto estava no time antes da sua contusão. Então, uma partida espremida, muitas faltas, cartões. Claro que o Botafogo saiu à frente do Guarani por duas situações acidentais. Primeiro, o erro do Guarani, erro de passe, 2 consecutivos. Um do Tony e um do Carlão, e depois um erro de arbitragem, né? O jogador não faria o gol se não conduz a bola com a mão. Aí uma falha lamentável da arbitragem e do Bandeirinha, que corria ali do lado direito, que corria próximo, o lance era dele, né? Ali no gol dos portões principais do Brinco de Ouro. Então o Guarani tomou o gol. Quando empatou, o Botafogo estava melhor, o Botafogo voltou melhor, voltou assentado, voltou à vontade, voltou procurando o segundo gol, já tinha criado uma ótima oportunidade. E aí aquele gol providencial, né? Um cruzamento milimétrico de muita técnica, de muita qualidade do Diogo Matheus. E o Andrigo virou o pescoço no primeiro pau, botou no cantinho, o goleirão saltou, mas nossa, quando ele caiu no chão, a bola já tinha beijado a rede. Foi uma cabeçada bem colocada e forte. Muito cedo, né? 3 minutos. Aí o que a gente imaginou? Que o Guarani fosse meter pressão no turbo, que fosse amassar o Botafogo dentro do seu campo. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, depois de ter sofrido o gol do empate, o Botafogo se adiantou, subiu as suas linhas e o Guarani é que optou pelo contra-ataque. Ele foi subir um pouquinho ali depois dos 43 minutos. Nos últimos 5 minutos de partida, aí o Guarani tentou subir as linhas, tentou empurrar o Botafogo para dentro da sua grande área, cercou ali jogando sempre pelo lado direito. Viu o que aconteceu com o Maxwell? O Bolis falou apenas uma vez o nome dele, quando ele entrou em campo. Por quê? Porque o treinador se equivocou, pô. Se equivocou. Se ele quer um cara de beirada, poxa, põe o Alan Vitor. Ah, mas o Maxwell também é de beirada. Tudo bem, mas ele entrou no lugar do centroavante e aí desarrumou a linha ofensiva. Porque ele tira o Bruno Sávio da direita e bota por dentro, bota centralizado, tira o Júlio César, conforme já observou o Gleger no momento que aconteceu. Tira o Júlio César da esquerda e traz para a direita e deixa na esquerda o Maxwell. E o Guarani não jogou mais por lá. Mesmo tendo o Bidu, que é um jogador que apoia muito, a verdade é que o Guarani optou pelo lado direito, que ficou forte, né? Ficou forte com o Pablo por ali.
O Pablo, que logo em seguida essa alteração a qual eu me referi aqui, ele entrou no lugar do Júlio César. Então o Guarani fazia ali um lado direito com o Pablo, com o Diogo Matheus e com o Sávio, que em nenhum momento ele ficou centralizado. Quem apareceu centralizado, inclusive no momento do gol estava na posição de centroavante, foi o Andrigo. Não jogou de centroavante não, mas ele é que aparecia mais no meio, mais por dentro, porque o Sávio instintivamente escorregava, se deslocava aqui para o lado direito. Então o Guarani tentou ali uma pressãozinha no finalzinho, mas nada de produtivo. E se nós formos ver quem jogou mais, e se nós formos observar quem é que esteve mais próximo de ganhar o jogo, existe aí um quesito de análise que ele é fatal, que ele é preciso. Qual goleiro trabalhou mais? Qual goleiro fez defesas importantes? O Rafael Martins do Guarani ou o Diego Loureiro da equipe do Botafogo? Claro que foi o Rafael Martins, inclusive com um chute de fora da área, com uma cara a cara com o He-Man, né? Então, vamos e venhamos. Eu esperava mais do Guarani, mas aquilo que a gente falava à tarde ainda dentro do nosso Bandeirantes Esportiva, e também antes do jogo aqui na jornada, e também durante a partida, se confirmou durante o jogo. O Guarani não afinou, o Guarani guerreou, o Guarani lutou os 90 minutos, o Guarani foi guerreiro, foi valente, mas ele é um time previsível. Todo mundo sabe que a bola vai sempre ser metida no Sávio para ele tentar uma jogada individual e efetuar o cruzamento. Fechou ali, acabou. Não tem o meia que vem de trás, balançando, ventando, costurando, rabiscando, batendo em gol. Não tem mais. O Andrigo fez o gol, tá de parabéns. É até candidato a craque do jogo pelo gol. Mais por eliminação do que por opção. Mas fez um gol, um bonito gol. Se posicionou, teve a antevisão do lance, pisou na área. Mas ele não é um cara que vem, que constrói, que tabela, que entra em velocidade. Então, com volantes ortodoxos. Hoje o Bruno Silva, uma partida ruim. Mal posicionado, também prejudicado pela falta de entrosamento e de posicionamento com o Tony, que não jogou mais uma vez absolutamente nada. Então os volantes não chegaram, nunca. E o Andrigo pega, mas toca mais de lado, às vezes cai um pouquinho ali na beirada, dá uma enxuriçada e tal, tenta um chute de fora, mas não é mais o cara que liga, e não tem mais o volante que faz a bola chegar. Então o que a gente dizia à tarde e à noite hoje é o seguinte: sem os seus dois principais jogadores, né, de meio de campo, o Guarani perdeu aquela condição de um time diferenciado para os padrões da Série B. E ele ficou um time previsível e se aproximando muito de um time comum, né? Sem o Rodrigo Andrade e sem o Regis. Essa é a verdade dos fatos. Então o treinador mexe para lá, mexe para cá, põe o Lucão, tira o Lucão, joga com pivô, joga sem pivô, joga com movimentação, tenta fazer o time circular a bola, mas o Guarani criou muito pouco. E se teve um time mais próximo de vencer, claro que esse time foi o Botafogo. Basta pegar a estatística e ver qual goleiro foi mais exigido. E o Botafogo fez uma grande partida? Absolutamente. Absolutamente. Só que quando tomou o gol, quem optou, quando ele, Botafogo, tomou o gol, ele começou a propor o jogo. E quem optou em casa em jogar no contra-ataque e baixou as suas linhas, foi o Guarani. Por isso é que o goleiro do Guarani trabalhou mais. O Botafogo esteve sempre muito mais próximo da grande área. Então eu tenho que dizer a bem da verdade que o Guarani vai ter muitas dificuldades até a volta dos seus dois principais jogadores. E também pela saída do seu terceiro principal jogador. Hoje ele tem como protagonista dois que permaneceram: o Bidu e o Bruno Sávio. Os demais são jogadores que compõem. Também o Andrigo, só que o Andrigo ainda está muito longe do seu melhor momento atlético e de ritmo de jogo, porque ele ficou um período enorme sem jogar. E isso é complicado para um atleta profissional, especialmente num campeonato de tanta voluntariedade
E num campeonato tão competitivo e de tanta força física e de corpo a corpo como é a Série B. É isso. A zaga do Guarani não deu encaixe. Tem que rever urgente, mas urgente, que o Carlão também está voltando de muito tempo, sem jogar, tá lento, tá com reflexo meio atrasado, e o Ronaldo Alves é muito lento, gente. O Ronaldo Alves, a cada 10 que ele chega, 9 ele chega atrasado e faz falta. E tomou amarelo de novo hoje. E poderia ter sido expulso por uma sequência de faltas, ele poderia ter tomado um segundo amarelo. Então a zaga teve problemas, as laterais andaram bem e a transição inexistiu. Resumindo, não fosse um cruzamento milimétrico e de muita qualidade do Diogo Matheus e a perícia da cabeçada aflorada na ação do Andrigo, e o Guarani teria perdido por 1-0. Essa é a verdade dos fatos. Acho que o empate fica de bom tamanho para o Guarani, pelo que ele produziu, e ele correu muito mais riscos de perder o jogo do que propriamente a equipe de General Severiano, a equipe da Estrela Solitária do Rio de Janeiro. Para mim, Edu, um jogo aquém daquilo que eu imaginava e das minhas expectativas. Aquém daquilo que a gente projetava e daquilo que eu imaginava. Muito abaixo. Mas louve-se aí de ambas as partes a luta insana dos times brigando demais para permanecer ou para entrar dentro desse tão cobiçado G4 da Bezona 2021. Campeonato terrível, extremamente equilibrado, de altíssimo grau de dificuldade e que certamente vai definir os 4 promovidos nas 3 últimas rodadas. Talvez o Coritiba, que está deslanchando aí com os seus 36 pontos, precisa de muito pouco, precisa de mais 28, 27 talvez, para subir. Fora o Coritiba, os outros 3, nossa, vamos conhecer entre a 37ª, 38ª e 39ª. E isso mostra claramente, ilustra fielmente o imenso equilíbrio e, acima de tudo, a falta de protagonistas neste atual Campeonato Brasileiro da Série B. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, Tigrão. Rapidamente informando que o Flamengo venceu de 5-1 o Olímpia, super classificado, foi 4-1 lá, a placar agregado foi 9-2 para o Flamengo contra o Olímpia, vai para a semifinal na Libertadores. Oi, Jorge, vamos ouvir então, 1-1, Guarani e Botafogo. Olha, Edu, eu também esperava um jogo um pouco mais movimentado, né? Mas é a característica da Série B, né? As duas equipes muito parelhas, a tabela mostra isso, né? A igualdade, o equilíbrio dos dois times. O Guarani hoje é o 6º, o Botafogo é o 8º, né? O Guarani com 30 e o Botafogo com 29 pontos. Então, claro que a gente esperava um Guarani um pouco mais agudo, esperava um Guarani errando um pouco menos, né? Errou demais o Guarani. E aqui eu não tô aqui para ser o dono da verdade, né? Mas eu dizia durante toda a semana e durante até a transmissão do jogo, não dá mais, né? O Tony já tá provado que não dá para ser titular desse time, né? E o Lucão do Break também. Você vê que a saída do Lucão do Break, o Guarani consegue um pouco mais de velocidade, de mobilidade. Então o Daniel tem que agora começar ajustando, né? Tá virando o segundo turno. O Guarani fez um primeiro turno extraordinário, diga-se de passagem. Isso nós temos que ressaltar. 30 pontos, né? Muito boa, uma boa campanha, muito boa. Tá apenas 1 ponto do G4, né? E essa é a Série B. Essa é a Série B disputada, competitiva, difícil, né? Todos os jogos são difíceis. E assim, eu acho que o resultado de empate foi ruim para o Guarani, diante das circunstâncias não, né? Porque o Botafogo buscou, jogou, teve chance, né? Tem jogadores em alguns setores tecnicamente melhores, né? Mas o Guarani, até pelo favoritismo de jogar dentro de casa, até pelo favoritismo da sequência que vem tendo o Guarani, eu esperava um pouco mais também. Mas assim, eu acho que o Tigrão já resumiu basicamente que a partida aí, e eu só queria deixar
um alento, né? Porque é o seguinte, não dá para você ficar mudando as alternativas, as estratégias de jogo a todo momento. Daniel mudou com a saída do Davó, ele poderia ter mantido o mesmo jeito de jogar, não mudou, não deu certo, titubeou, ganhou um jogo aqui, outro ali, oscilou, né? Mas não, pegou o fio da meada, pô. Então já sabe onde que é o caminho, já sabe como é que o time gosta de jogar, né? E ele já tá vendo aí com quem ele pode contar pro segundo tempo, segundo turno. Já tá nítido, né? Ó, posso contar com aquele, posso contar com esse, não dá para contar com aquele ali, então ele já sabe. Mas a partida, diante de todas as circunstâncias, eu acho que o resultado foi justo para ambos os times pelo que fizeram dentro de campo, Edu. Meus amigos, então é o seguinte, hein? Olha, terminado então, Vila Nova 0, Vitória 0, vai começar CRB e Operário, Vasco e Londrina. No Brasileirão, jogo atrasado da quinta rodada, Cuiabá 0, Grêmio 1, encerrada, hein? Vitória do Grêmio, gol de Borra, tá bom? Flamengo 5-1 no Olímpia, Libertadores, super classificado para a semifinal. Daqui a pouco, 21h30, Atlético Mineiro e River Plate, Argentina. É mais Libertadores para nós aqui, tá bom? Meus amigos, olha, fica aqui o convite, vamos para o nosso jogo aberto. Já vou falar da Nico Paneteria, uma delícia, hein? Eu adoro uma padoca! A todos, muito obrigado que nos prestigiaram no YouTube, Facebook, redes sociais, aqui no Radinho AM 1170. No Radinho de Ribeirão Preto, AM 1270, muito obrigado. Vamos ouvir o nosso jogo aberto, por favor. Vamos eleger o craque do jogo. Tem a ficha técnica em nome de Brasitone, tem a defesa do jogo, então várias defesas eu tenho aqui, tá bom? E o gabarito, jogador por jogador sendo analisado, e a coletiva do Daniel Paulista. Meus amigos, aqui fechado, hein? Guarani 1, Botafogo do Rio também 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. É bola! Cardão se aventura no campo ofensivo. Passadas largas do tanque, carrega a bola, vem trazendo o Bugrão pela meia para Júlio César. Dominou, avisou que vai bater, cercado pelo Luiz Oyama. Abriu pela direita para Diogo Matheus. Livre, levantou, cruzou. Bruno Silva entrou, tocou de cabeça. Andrigo, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Bugre! Estampado na camisa, jogada pela direita, a bola chega em Diogo Matheus, ele domina, tem a calma, a tranquilidade, calculou, executou e na primeira trave chega Andrigo, um desvio fatal e crucial no cantinho do goleiro do Botafogo, surpreendendo o goleirão do Fogão para empatar
empatar o jogo no comecinho do segundo tempo. Andrigo! Avante, avante, avante! Avante, Mugrão! Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Mugrão. Andrigo na marca de 3. 3 minutos de bola rolando o segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação bugrina. Andrigo, um belo gol de cabeça. Um movimento perfeito para empatar o jogo. Tá registrado no brinco. Andrigo de cabeça. Guarani 1, Botafogo também 1. Diego Loureiro não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol de empate do Guarani é esse, Marcos Luiz. É a plástica perfeita, né, do Andrigo, jogador da equipe do Guarani. Agora a jogada aqui, ó, desde a sua origem, com o Bruno Sábio, percebendo aqui o Diogo Matheus livre de marcação, recebeu a bola, o lateral da equipe do Guarani levantou a cabeça como se fosse a Hortência na época do basquete, fez assim, ó, vou fazer o cruzamento e meteu na cabeça do Andrigo, que sozinho se antecipou ao zagueiro e fez um golaço no estádio Brinco de Ouro. Andrigo foi na rede, empata o jogo, 1-1, Bolis. Edu Pinheiro. Alô, Marco Aurélio aí de Minas, e você vê que coisa, cara, 23 anos de Band, você fala uma coisa errada, é danado, hein? Hoje é perigoso, meu Deus do céu, hein? Reza pra mim aí, compadre, muito obrigado. Mas antes do craque do jogo, antes da coletiva do Daniel Paulista, eu vou falar de um assunto muito, muito gostoso, hein? Eu vou falar de uma padoca. Eu adoro uma padoca. Eu vou falar da Nico Paneteria. Atenção, companhia, Nico Paneteria. Olha, tradicional, fundada em 1973, a Nico, hein? Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo, hein? Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Ela está aberta 24 horas, hein? Desde ontem. 24 horas, 7 dias por semana, sopas, caldos e muito mais na linda madrugada da Nico. Produtos 100% artesanais, criados na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. O almoço é de segunda a sábado, hein? Das 11h30 às 15 horas, porque no domingaço é aquele café da manhã sensacional, completíssimo. Olha, experimente a deliciosa coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas. Vá saborear as deliciosas sobremesas da Nico Paneteria. Olha, amanhã até sábado tem festival de mini bombas com os sabores chocolate, creme, pistache, churros negresco, Ferrero Rocher, ninho trufado, brigadeiro, maracujá, framboesa e morango. Nico Paneteria, localizada no Castelo, no coração de Campinas e dos campineiros. E repito, é 24 horas, hein? O que você faz de dia, faz na madrugada. Atenção, companhia! Nico Paneteria! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Vocês faltaram no ensaio, no final isso aí, agora no começo, Nico Paneteria, aê! Era só no final, mas não tem importância, não, de improviso é melhor. O Edu, o Marco Aurélio tá dizendo o seguinte, deixa eu tirar a máscara aqui, ó. Pode ir. O Marco Aurélio tá dizendo o seguinte, que ele continua trabalhando em Juiz de Fora e mora ali em Lima Duarte. Gleg conhece bem. Lima Duarte. É depois do caminho da roça ali, né, Gleg? Exatamente, pertinho da minha roça. Tá chegando o técnico Daniel Paulista. Opa, vamos lá, Marquinhos Luiz. Tá chegando já ali pronto, né? Tchau. Técnico Daniel Paulista, treinador da equipe do Guarani. Vamos ver se já dá pra ouvir. Aí, Alexandre, vamos lá. Guarani, Botafogo. Vamos lá.
Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, a vitória não veio no estádio Brinco de Ouro, não sei se dá para colocar como justificativa 2 erros da arbitragem, o gol irregular da equipe do Botafogo e o pênalti que Gilvan acabou cometendo, o atleta do Botafogo, em cima do Bruno Sávio. Gostaria que você falasse sobre essas 2 situações e por que Lucão do Break não está conseguindo fazer os gols. Está faltando tranquilidade, está faltando um pouco mais de treino. Gostaria que você nos explicasse a situação do atacante. Bom, primeiramente, boa noite, né? Infelizmente, a gente não sai daqui hoje com a vitória, até porque trabalhamos para isso, gostaríamos de ter alcançado ela, mas fizemos um ponto, né? Até pela circunstância do jogo, pelo grande adversário que enfrentamos, uma partida extremamente equilibrada, uma partida difícil contra um grande adversário, bem treinada também, e o Guarani, mediante todas as dificuldades, fez novamente um jogo equilibrado, organizado, como tem feito durante todo esse primeiro turno da Série B, e vamos seguir em frente dentro do trabalho. É lógico que a arbitragem hoje, infelizmente, também teve um papel determinante dentro da partida, né? Um gol claro, a mão do atleta do Botafogo no primeiro lance de gol e também uma penalidade também a nosso favor, também numa bola na mão, onde não foi marcado, onde a história do jogo talvez poderia ser diferente. Que a partir do momento que você sofre um gol irregular, muda-se toda a estratégia, o perfil da partida se altera e a gente teve que se adaptar a tudo isso, correr atrás do placar, conseguimos um gol logo no início do segundo tempo, tentamos buscar a virada, mas infelizmente hoje ela não foi possível. Acho que fechamos o turno de uma maneira satisfatória, uma pontuação boa, né? Haja vista que o Guarani, acho que desde 2016 ou 2017, nunca alcançou essa pontuação no primeiro turno, e o Guarani vai seguir trabalhando em busca dos seus objetivos, com tranquilidade, com os pés no chão, sabendo que tem condições de jogar sempre melhor e a gente vai em busca disso a todo momento. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel. Não, é que eu esqueci de falar sobre o Lucão, que foi a outra pergunta, né? Também dentro do questionamento. Eu acho que assim, é um jogador que de área, um finalizador. Hoje, acho que teve algumas oportunidades, infelizmente não foi feliz nas conclusões, mas como todo grupo, eu acho que erros acontecem, momentos melhores, oscilações também vão acontecer. O importante é que temos jogadores importantes com características diferentes, que atendam às nossas necessidades, para que a gente possa ir forte e firme aí dentro desse segundo turno. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. A gente percebe nitidamente que o Botafogo ele entrou em campo para jogar no erro do Guarani, nas falhas do Guarani. Diante dessa necessidade de concentração, como é que você analisou a performance emocional da equipe? E você acha que para o segundo turno, qual será o peso da questão emocional para conseguir o acesso? Não, acho que no aspecto emocional a equipe se portou bem durante a partida, porque não é fácil você sofrer um gol da maneira como a gente sofreu, finalizando mais, temos mais posse de bola, jogando da maneira como o Guarani atua, jogando dentro do campo do adversário, e você sofre, lógico, um gol num erro nosso, com certeza, num erro coletivo, que isso não pode acontecer, a gente tem que procurar sempre trabalhar para diminuir esses erros, mas eu acho que a equipe se portou bem no aspecto psicológico, porque não se abateu com o resultado de momento, foi para cima, se organizou, nunca perdeu a organização, na verdade, né? Mas foi mais incisiva no segundo tempo, voltou com uma postura melhor em termos de finalizar melhor as jogadas no último terço. Acho que a gente no primeiro tempo criou volume, criou intensidade até chegar próximo da grande área. E a gente, em momentos onde poderia finalizar, a gente optou por um passe, onde a gente poderia ter feito um cruzamento, a gente optou pela manutenção da posse de bola. Então a gente confundiu muito esses pontos no primeiro tempo, para que a gente não pudesse talvez ter criado até mais oportunidades pelo volume de jogo que a equipe apresentou. Mas do aspecto psicológico, nesse jogo especificamente, saiu daqui satisfeito com o que a equipe apresentou. É lógico que agora o campeonato vai para uma reta final, são agora somente 19 jogos, né? O campeonato chegou à sua metade,
permanece numa colocação dentro de possibilidades de estar sempre alcançando os primeiros colocados. E o aspecto psicológico vai ser importante, porque nos momentos decisivos a gente tem que se manter frio, tem que se manter atento, concentrado, focado, para que a gente possa ter condições de estar sempre figurando nessas primeiras posições e no final brigar, quem sabe, por um objetivo maior. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Lesões, suspensões e baixas atrapalharam o rendimento do Guarani nessa reta final de primeiro turno. São situações que fogem ao controle do treinador. Na sua opinião, é possível render mais mesmo com tantos problemas? Olha, eu acredito que a gente pode render mais, mesmo mediante os desfalques. Eu sempre acredito nisso, acho que o trabalho nosso no dia a dia é muito pautado em cima disso, da gente ser sempre melhor a cada dia, e é dessa forma que a gente sempre vem trabalhando com os atletas. É lógico que lesões, cartões são inevitáveis, estão acontecendo, vão continuar acontecendo. É lógico que a gente vai tentar, ao máximo, diminuir todos esses pontos para que a gente possa ter sempre o maior número de atletas disponíveis. É lógico que temos atletas importantes que estão fora e, com certeza, quando estiverem à disposição, a gente vai ganhar em opções, vai ganhar em força, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, e a gente espera o quanto antes poder contar com todos esses atletas à disposição, né? O Guarani fez um primeiro turno, 19 jogos, com 19 escalações diferentes. Então, é uma equipe que, mesmo com todas as dificuldades, teve um padrão de jogo, teve uma organização, soube jogar em cima da sua necessidade, em cima do seu objetivo. E essas alterações, na maioria dos casos, não foi por opção, mas sim por necessidade de momento, de situações que acontecem, de lesões, de cartões, mas é lógico que é um fato que chama a atenção, porque a gente não conseguiu repetir, não conseguiu dar continuidade em alguma escalação para que a gente pudesse estar sempre procurando um melhor ritmo, procurando um melhor entrosamento, mas tenho certeza que o trabalho está no caminho certo, ele está no rumo de um trabalho bem feito, e temos que continuar trabalhando com tranquilidade, com ainda mais foco, com ainda mais concentração, para que a gente possa sempre estar figurando nas primeiras posições. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Guarani não atingiu a metade da pontuação, que é o objetivo, né? 64 pontos na virada do turno. Mas qual o balanço que você faz sobre esse primeiro turno, com jogadores saindo, com muitos atletas no DM e outra, Daniel? Muitos cartões, muitos jogadores suspensos, o Bruno Silva é mais um. Como que você vê essa situação? Não é algo que deveria ser trabalhado para diminuir também? Bom, eu acho que assim, esse número imaginário que você colocou, eu acho que isso é um trabalho levantado não pela gente, né? Eu acho que o Guarani fez um primeiro turno consistente, eu acho que a pontuação que o Guarani atingiu poderia até ter sido melhor em determinados momentos pelos os resultados que a gente não conseguiu alcançar, mas eu acho que de um todo, pelo início de um trabalho em cima, né, nós chegamos aqui há 3 ou 4 dias da estreia e fomos conhecendo o elenco durante o campeonato, as características dos atletas, os atletas foram entendendo a maneira da gente jogar, e o Guarani foi construindo essa postura que chama a atenção de todos no primeiro turno, com excelentes pontos positivos, a maneira como a equipe joga, é uma da equipe que mais cria dentro da competição, é o melhor ataque da competição, é uma equipe que jogou de uma maneira bastante satisfatória e que vem muito a tradição do Guarani, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que existem muito mais pontos positivos do que negativos, mas lógico que existem pontos negativos que precisam ser trabalhados. Com certeza os cartões amarelos precisam ser diminuídos, e se a gente conseguir fazer isso, teremos com certeza mais atletas à disposição. O atleta citado, o Bruno, é um atleta fora da curva, porque jogou as 19 partidas e somente agora veio tomar o terceiro cartão amarelo, que acontece. É um jogador de contenção, muito contato físico, e, infelizmente, em determinados momentos as faltas são inevitáveis, principalmente numa Série B, onde o contato físico e a força física dos atletas, ela em determinados momentos, predominante. Então, assim, entendemos que esse número de cartões ele pode ser diminuído. Mas, de uma maneira geral, a gente termina o primeiro turno de uma maneira satisfeito com o que a equipe apresentou.
É lógico que a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, né? Vamos continuar trabalhando. A gente sabe que agora é uma reta final, as dificuldades elas tendem a aumentar. Equipes que hoje talvez não estão nas melhores colocações tendem a crescer de rendimento, e isso é um fato que a todo ano na Série B acontece. Equipes que estão na parte de baixo da tabela, a tendência é aumentarem a sua pontuação, então a gente tem que também manter a concentração, aumentar o nosso foco para que a gente possa, lá no final, na arrancada final, ter condições de brigar por um objetivo maior. Ah, pois não. Washington Melo, Rádio Central. Boa noite, Daniel Paulista. Gostaria que você analisasse esse empate do Guarani, o gol do Botafogo irregular, um toque de mão. Se já tivéssemos o VAR, o gol certamente seria anulado. E você também gostaria que você fizesse um balanço, né, sobre a participação do Guarani no primeiro turno e a expectativa para o segundo turno da competição. Bom, boa noite. Prazer estar falando com vocês. Bom, eu acho que assim, o erro da arbitragem hoje foi determinante aí para a construção do resultado da partida, né? Um erro de arbitragem, uma possibilidade de penalidade para nós também a nosso favor não marcada, num lance muito parecido, inclusive uma bola também que bate na mão do jogador do Botafogo e não foi marcado. A gente espera que agora com a participação do VAR, esses erros diminuam, né? A gente não pode esquecer também que na última rodada contra o Goiás, o primeiro gol, o atleta também, apesar de ser um lance extremamente difícil pela rapidez e também pela proximidade, mas o atleta do Goiás também se encontrava em posição irregular. Então são dois lances aí que foram determinantes, que talvez nós poderíamos até ter construído uma pontuação melhor. Mas como eu já disse, eu acho que a gente nesse primeiro turno tem muito mais pontos positivos a explanar do que pontos negativos, mas com a consciência que esses pontos negativos eles precisam ser melhorados, eles precisam ser diminuídos para que a gente possa ter condições de brigar por um objetivo grande dentro da competição. Mas de uma maneira geral a gente sai satisfeito porque é um trabalho que, como eu disse, se iniciou basicamente em cima da estreia há 3-4 dias. Não é fácil uma comissão técnica chegar e encontrar um grupo de trabalho como nós encontramos aqui, um grupo que tem qualidade, mas que se encontrava extremamente pressionado pela eliminação no Campeonato Paulista, e esse grupo entendeu a maneira como a gente trabalha, acredita no seu potencial, vem provando isso dentro da competição, e a gente espera que essa manutenção ela aconteça dentro do segundo turno para que a gente possa fazer também uma bela participação dentro da competição. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. Gostaria que você falasse um pouco desse jogo, se você ficou contente com um ponto conquistado, e também gostaria que você fizesse uma análise do Guarani no primeiro turno. Bom, como eu disse, nós trabalhamos para vencer. Acredito que fizemos uma partida equilibrada, consistente. Em alguns momentos fomos superior, em outros momentos o Botafogo equilibrou. A gente tem que reconhecer também a qualidade do adversário. Mas eu acho que a partida que o Guarani fez, mediante todas as dificuldades, foi uma partida boa. Poderíamos ter saído com a vitória, trabalhamos para isso, mas, como eu digo para os atletas, o momento que o campeonato ele vai agora para o seu segundo turno, para a sua parte final, essa equipe ela tem que ser bastante regular. Quando a gente tem que estar sempre, o dia que a gente não conseguir vencer, nós temos que trazer um ponto, porque esse ponto ele pode se tornar extremamente fundamental lá na reta final da competição. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Eu queria saber qual foi o critério utilizado para tirar o Gabriel Mesquita e colocar o Rafael Martins, se foi psicológico, técnico, e gostaria de saber também sobre o Tony. Não ele especificamente, mas o que você quis com a entrada dele, já que ele não tem muito, nem a característica do Rodrigo Andrade e nem a do Índio. O que você tentou fazer ali durante o jogo com a escalação dele? Obrigado. Bom, primeiro sobre a substituição do goleiro, acho que Rafael era o titular quando nós chegamos aqui, né, iniciou a competição como titular, infelizmente por uma fatalidade acabou tendo que sair, né, o Gabriel assumiu, fez bons jogos. Agora, no nosso entendimento, por um período aí de análise durante todo esse primeiro turno, nós entendemos que era o momento novamente de dar uma oportunidade ao Rafael. Não que o Gabriel esteja fora dos planos, pelo contrário, é um garoto que tem um potencial muito grande, vai continuar sendo trabalhado, tenho certeza que se nós precisarmos novamente dele, vai estar pronto
para nos ajudar, mas eu acredito que essa decisão em conjunto que nós tomamos é que entendemos que o momento agora seria o momento do Rafael estar voltando, e foi por uma opção técnica que nós fizemos essa substituição. Com relação ao Tony, nós perdemos o Rodrigo, perdemos o Índio, perdemos o Persson, que era numa coerência, numa sequência lógica, os substitutos de imediato. O Tony também, mesmo voltando de uma lesão, mas já há um tempo trabalhando, já tinha tido a oportunidade na última partida de entrar alguns minutos, e pelo entendimento da característica do adversário, que tem dois volantes muito mais construtores do que destruidores, e nós precisávamos, em determinados momentos, tentar com o Tony e o Andrigo de serem jogadores mais leves, de um passe melhor, de uma qualidade técnica melhor, tentar construir melhor as jogadas pelo meio de campo. Então esse foi o nosso objetivo. Em alguns momentos funcionou, outros não, mas dentro de uma regularidade, acho que o nosso meio campo se portou bem dentro da partida. Salientar que a equipe adversária também de extrema qualidade dificultou o nosso jogo em alguns momentos, mas todos os atletas se empenharam ao máximo. E o outro atleta que a gente tinha à disposição, no caso, se optássemos por ele, era o Persson, mas com um atleta com uma característica um pouco mais... o Arcorce. Com um atleta com uma característica um pouco mais diferente, já mais um atleta de proteção, um atleta mais de destruição de jogadas, que tem também passe, mas que não tem talvez a chegada na frente, onde a gente entendia que nós precisávamos desse passe mais qualificado naquele último terço do campo. Por isso que a opção pelo Tony na entrada de frente na equipe hoje. Gustavo Biano, EPTV. Tudo bem, Daniel? Bem, queria que você fizesse uma análise. O time vira o turno com 30 pontos. Geralmente o segundo turno ele é mais difícil. Qual é a projeção que vocês fazem, né, para o segundo turno, para o Guarani de fato lutar aí pelo acesso? Olha, eu acho que assim, o Guarani vira o turno numa pontuação, como eu já disse aqui, a melhor pontuação que o Guarani já obteve, né, desde a volta à segunda divisão. Então, só por aí a gente vê que o caminho ele tá bem sedimentado, nós estamos no caminho certo. É lógico que existem muitas projeções de pontuação com relação quando se fala em acesso, quando se fala em segundo turno. Agora, isso vai variar de acordo com as rodadas, as rodadas em andamento, né? Esse número ele pode variar tanto para cima quanto para baixo, mas eu acredito que se o Guarani continuar, né, dentro dessa porcentagem de aproveitamento, se o Guarani continuar jogando da maneira como ele está jogando, conquistando os resultados que ele conquistou nesse primeiro turno, com certeza ele vai se tornar lá na frente um dos figurantes lá a estar brigando por essas 4 vagas. Mas é uma situação que com certeza vai ser desenhada aí pela sequência da competição, pelo desenrolar dos jogos. Nós temos que nos manter focado, nos manter determinado dentro das nossas condições, do nosso trabalho, sabendo o que a gente quer, sabendo o que a gente tem que fazer, para que a gente continue figurando nessas primeiras posições. O Guarani nunca se retirou desse ciclo ali de primeiros colocados, tem pontos positivos, melhor ataque, várias outras situações que podem ser de elogios, tem situações que precisam ser melhoradas, nós também reconhecemos isso, mas tudo dentro do esperado, né? Se continuamos trabalhando com os pés no chão, vai se iniciar agora um retorno extremamente difícil. Já vamos enfrentar uma equipe que no momento se encontra extremamente pressionada, mas que tem um trabalho se iniciando também de um grande treinador, o Wagner. Então, assim, um jogo extremamente difícil, mas que vamos procurar recuperar os atletas na melhor condição possível, já que o período de intervalo entre esse jogo agora do Vitória e o próprio Operário já na volta é muito curto, e a gente vai ter que pensar bem na estratégia, pensar bem na recuperação desses atletas, para que a gente possa ter uma equipe fisicamente muito inteira para estar começando bem o segundo turno da competição. Legal, aí Edu, a palavra do técnico Daniel Paulista, treinador do Guarani, no empate do Bugre 1-1 com o Botafogo.
Guarani que está fora do G4, mas está a 1 ponto do quarto colocado. Claro que temos ainda o término desta rodada, né, Edu? E sábado, 4h30, jogo com o Vitória. O Thales e o Índio ficarão à disposição do treinador do Guarani. É, aquele seu pique de despedida, mas você tem que votar no craque. Sim, sim. Vamos abrir o craque do jogo? Vamos embora. Coletivo Daniel Paulista foi 1-1. Oi, pois não, sim. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Então agora sim, mas eu nunca faço isso, mas hoje eu vou fazer. Vou começar com você, Marquinhos. Ô, Edu, Sou quanta craque do honra. jogo, Muito hein? obrigado, hein, Edu? Pô, você merece. Muito obrigado, Edu. Ou você quer ouvir primeiro os companheiros? Não, eu prefiro assim, usar da preferência. Aproveita, hein? Não é sempre que isso acontece, Edu. Diga lá. Olha, pra mim o craque do jogo, o goleiro Rafael Martins, né, mostrou que tem condições para ser titular. Claro que o Gabriel Mesquita estava vivendo um mau momento. O Rafael entrou, deu conta do recado, fez defesas importantes. Para mim, o craque do jogo, nota 7, Edu. Um abraço, Marquinhos. É até um sábado, prazer enorme trabalhar com vocês. Sábado, 4h30, Guarani Vitória, abertura do segundo turno, Edu. Muito obrigado, Um grande abração, Marquinhos. até, viu? valeu. Se Deus quiser. Olha, atenção, Leandro Borges, hein, que narrou aqui. Guarani 1, Botafogo 1, o craque do jogo. Olha, meu caro Edu Pinheiro, menção honrosa para o Bidu, mas eu fico com a Rafael Martins. Fez uma defesa espetacular no segundo tempo, um chute a queima-roupa do Rafael Moura. Para mim, Rafael Martins, o craque do jogo. Valeu, Edu Pinheiro, um grande abraço, Eduzão. Até a próxima aqui na Bandeirantes. Parabéns, grande Boris, grande narração como sempre. Bom retorno a Piracicaba. Zorzinho, o craque do jogo. Eu quero dizer que eu concordo com os amigos aí. O Rafael foi bem na partida, com grandes defesas importantes, mas pelo gol eu vou ficar com o Andrigo. O Andrigo teve uma melhora da última partida, gostei da movimentação, mesmo prejudicado em alguns momentos ali pelo mau posicionamento dos volantes. O Andrigo pra mim foi o craque do jogo, Edu. Tigrão, o craque, tá vivo, Tigrão? Será que o Tigrão dormiu? Não, dormiu. Tô ligado. Tá ligado. Tô no toco aqui, tô firme, tô vendo Vasco e Londrina. Quanto é que tá, Tigrão? Tá 0-0, 12 do primeiro tempo. Então vamos ao craque. O Vasco amassando. E o Londrina sofrendo, pra variar. O jogo é no Rio. O jogo é em São Januário. Conhece lá, Edu? Não conheço. Lugar lindo. Principalmente o entorno. Vai lá pra você ver. Então eu sei, tô sabendo. Vai lá pra você ver. Não é fácil não é fácil. Não, pelo amor de Deus. Vou dizer pra você um negócio, hein. É um bairro lá que chama Risca-Faca. Nossa senhora. E o craque, Tigrão? Andrigo. Ok, então é o seguinte, 2 votos do Andrigo, pros comentaristas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar pros dois. Você concorda, Zorzinho? Vamos dar pros dois, então, Andrigo e Rafael Martins. Um segurou lá atrás e o outro fez o gol. Não ter discussão. Oi, você Tigrão. quer dar pros dois, você pode dar, Edu. Ó, já chega por hoje, hein? A minha cota já estourou pros próximos 10 anos de fora aqui. 21h43, já. Em nome de Brasitone, a ficha técnica. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No brinco, Guarani, tô com Rafael Martins, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Tony, Andrigo, Bruno Sávio, Lucão do Break e o Júlio César. Primeira alteração, 20 do segundo tempo, saiu o Lucão do Break, entrou Maxwell. Depois a 33, saiu Júlio César, entrou Pablo. E a 42, saiu Tony, entrou Pedro Acorce. A equipe do técnico Daniel Paulista. O Botafogo com Diego Loureiro, Daniel Borges, Canu, Gilvan e Hugo. Luiz Oyama, Barreto e Marco Antônio, depois Varley. Chay, depois Enio, Diego Gonçalves, depois Matheus Friso e Rafael Navarro, depois Rafael Moura. O Pedro Castro também entrou no lugar do Barreto, a equipe do técnico Anderson Moreira.
Quem apitou foi Marielson Alves Silva, da Bahia, cartão amarelo. Lucão do Break, Ronaldo Alves, Diego Matheus e Bruno Silva, todos do Guarani. Bruno Silva é o terceiro, hein? Não pega o Vitória lá em Salvador, sábado. Hugo e Luiz Oyama, jogadores do Botafogo amarelados. Os gols: Rafael Navarro, 24 do primeiro tempo, 1-0 Botafogo. Em Pato Bugre, Andrigo de cabeça, 3 do segundo tempo. Guarani 1, Botafogo do Rio também 1. A ficha técnica em nome de Brasitone. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Supermercado Taquaral, muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Café São Joaquim, 500 gramas, 9,90. Cerveja Brahma, lata, 269 ml, 1,99. Suco de laranja Xandô, 900 ml, 6,99. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Confira ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80 por 80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ 35, Irazu, cor branco ou castanho com branco, Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Proposta número 1 em 10 minutos de jogo. Lembra dessa, Zorzinho? Veio lançado, um cara do Botafogo é lançado e o Rafael Martins, ele sai rapidamente do gol. Ele estava no gol de entrada, mas ele teve que sair da área, olha, porque é o seguinte, a rapidez com que ele saiu, a intervenção dele, porque senão o Botafogo ali entra cara a cara com ele, hein? Foi defesa boa. Lembrou dessa? Vamos lá. O Boris da Rossi, vamos lá. E vem Botafogo, lançamento para Diego Gonçalves, Rafael Martins, arrojado, atento, saiu praticamente no bico da grande área, evitou a finalização do atacante do Botafogo. Vamos lá, 19 minutos, estava 0-0 e aí uma falta será cobrada. As 4 propostas que eu tenho, todas é do Rafael Martins, tá bom? Vamos lá, uma falta vai ser cobrada a 19 do primeiro tempo. 19 primeiro tempo, Chay, 3 passos para trás para cobrar com o pé direito, autorizado, partiu Canu no capricho, espalma Rafael Martins, uma paulada no centro do gol, o goleiro espalma. Foi uma cacetada, mas depois o Boris consertou, quem chutou foi o Diego Gonçalves, tá? Vamos lá, terceira proposta, segundo tempo aqui já estava 1-1,
E aí, deixa eu ver aqui, uma falta será cobrada e o Rafael Martins dá uma de manchete. Vamos lá. O time do Botafogo, falta brigosa, placar de 1-1. Vem pra cobrança Diego Gonçalves, Hugo pertinho da bola também. Autoriza o árbitro, partiu Diego direto, espalma Rafael Martins. De novo Diego Gonçalves, tá vendo? Vamos lá, agora 36 segundo tempo, placar de 1-1. E aí o Rafael Moura, que tinha acabado de entrar no He-Man, faz essa daí, ó. Rafael Moura no pivô para Luiz Oyama. Tentou por dentro, Diego Gonçalves bateu pro gol, foi travado, voltou para Rafael Moura de primeira, bateu. Rafael Martins pegou, voltou para Rafael Moura para bater pro gol, tira a defesa. Rafael Martins opera um milagre na finalização de Rafael Moura e salva o Guarani, Marcos Luiz. Independente. Sim, Zorzinho. A primeira opção foi uma defesa difícil, as outras duas foram defesas que ele preferiu fazer o simples. E só lembrando que goleiro não faz defesa de manchete. Eu não gosto desse movimento. Aliás, já tomei vários gols querendo fazer esse movimento, fui pego de surpresa. Então, quando fui treinador de goleiro, eu falava, goleiro, quem dá de manchete é jogador de vôlei. Goleiro faz a pegada, deita o corpo, né? Mas ele fez o simples e fez a defesa, é isso que importa. Mas essa última defesa do Rafael Moura realmente foi uma defesa importante. Salvou aí o empate pro Guarani. Eu vou ficar com essa última opção aí, Edu. E você, Tigrão? Eu também. Aliás, essa edição aí de defesas mostra aquilo que falei aqui no meu comentário pós-jogo, né? Para você ver quem teve mais volume ofensivo, basta ver qual goleiro trabalhou mais. E você mostrou 4 aí. Todas do Rafael Martins. Então eu fico com a quarta, porque foi em cima dele, mas foi no puro reflexo, uma defesa muito difícil. Se ele erra um pouquinho a inclinação do corpo ali, ou se ele se apavora um pouco, ele toma o gol. Muito de perto, queima a bucha. Eu sigo o relator, eu subscrevo sem ressalvas. Lance que Leandro Piracicaba, capital, Polis, narrou exatamente assim. Rafael Moura no pivô para Luiz Oyama. Tentou por dentro, Diego Gonçalves bateu pro gol, foi travado, voltou para Rafael Moura de primeira, bateu. Rafael Martins pegou, voltou para Rafael Moura para bater pro gol, tira a defesa. Rafael Martins opera um milagre na finalização. Sim, essa foi a defesa do jogo. Libertadores tem gol no Mineirão, gol do Atlético. Atlético 1, River Plate 0. Atlético já ganhou na Argentina 1-0. Placar agregado 2-0 Galo. O Galo vai se classificando. O Flamengo meteu 5-1 no Olímpia. Com sobras, vai para a semifinal da Libertadores, hein? Aqui, Guarani 1, Botafogo do Rio também 1. Já, o gabarito do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa R$ 49,90. Cuba Apoio Basic Branca R3 Selite R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite R$ 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte. Viva a sua casa! Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira e aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350ml, 1,99. Picanha Bom Marte resfriada, 64,95 kg. Colchão mole, 37,95 kg. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. 1-1 no brinco. O gabarito, qual foi o conceito, Zorzinho? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Pra mim, melhor o primeiro tempo, o jogo apenas regular. Pra você, Tigrão? Também. Gostei mais do primeiro tempo, esperava mais do jogo. Regular com muito boa vontade. Rafael Martins, qual é o conceito dele pelas defesas que ouvimos aqui já relatadas, Zorzinho? Foi bem na partida, fez algumas boas defesas, ótimas intervenções, fez o simples, conceito regular. Lembrando que o Gabriel Mesquita foi pro banco, né? Ele ganhou a posição. Tá no banco. Ganhou a posição o Rafael Martins. Ô, Tigrão, Diogo Matheus, lateral direito, deixa eu ver aqui. Foi ele que deu passe pro Andrigo, né? Foi ele que cruzou pro Andrigo. No gol aí de empate, gol do Andrigo de cabeça. Diego Matheus, Tigrão, o que você achou? É um lateral de muita qualidade no cruzamento. Aliás, na primeira vez que o Marcos Luiz disse que cogitou aí da possibilidade dele ser contratado, né? Eu dei uma olhada, já tinha visto na Ferroviária, mas vi também algumas partidas dele no CRB e relatei isso daí, até porque estava fácil de ver demais. Muito bom nos cruzamentos. Ele é muito bom na bola parada, de escanteio e cruzamentos com a bola rolando. Acho que fez uma partida bastante equilibrada e com um lance importantíssimo aí, protagonista, né? Dentro daquilo que o jogo foi, que foi apenas um jogo razoável, protagonista com um cruzamento perfeito para o gol de empate que rendeu um ponto aí para o Guarani, leva um conceito bom. Ronaldo Alves e Carlão, dupla de zaga, o Jorginho, só um detalhe aqui, lembrando que o Thales estava suspenso, tá? O Ronaldo Alves, ele foi amarelado. Aquela falta que o Diogo Gonçalves deu um bico danado e o Rafael Martins defendeu, quem fez a falta foi o Ronaldo Alves. E no segundo tempo, o Ronaldo Alves fez uma outra falta que ele foi amarelado. E o Carlão, no gol do Rafael Navarro, foi nas costas dele, né? Porque o Tony lá na frente perdeu a bola, e aí, no contra-ataque, Carlão, pelas costas, estava lá o Rafael Navarro, não conseguiu interceptar e acabou nascendo o gol do Botafogo, que teve uma irregularidade também, que já é relatada por nós. Enfim, Ronaldo Alves e Carlão. O Ronaldo Alves mudou, né? Agora atuando lá pelo lado direito, Carlão pelo lado esquerdo. Edu, aquele lance do gol, né? Eu disse, inclusive, às vezes, o jogador que está ali na primeira linha, ele vê o jogador solto, flutuando, ele quer sair daqui para ir lá marcá-lo, né? Mas não pode, às vezes não pode abandonar essa linha de marcação, principalmente a primeira linha, né? Principalmente zagueiro, porque a recuperação é diferente, ele sempre é um pouco mais lento do que o atacante de beirada, né? E aí o Carlão sai, na minha opinião, equivocadamente, para tentar fazer uma cobertura e recebe o passe ali nas costas, achando o Navarro que fez uma arrancada e conseguiu fazer um gol, diga-se de passagem, irregular. Mas num geral, na partida, né, num contexto geral, eu vou dar um conceito regular para os dois, porque eu acho que depois ajustou e o Botafogo, apesar de ter criado algumas oportunidades, estava sempre ali os dois zagueiros posicionados. Conceito regular para os dois. E para você, Tigrão, a dupla de zaga, Ronaldo Alves e o Carlão? Eu não gostei, não.
gostei não, acho que não deu liga, acho que o Carlão é muito bom zagueiro, até nos surpreendeu aí com ótimas partidas, ele que veio lá do Mirassol, já é um veterano, né? Mas encaixou bem, só que primeira vez que jogou aí com esse parceiro de hoje, o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves muito lento, sempre chegando atrasado, sempre priorizando as faltas, muito distantes um do outro, não deu liga não. Felizmente já para o próximo jogo do Guarani no sábado, 16h30, né? Esse jogo lá em Salvador contra o Vitória, já volta o Thales. E aí é outro padrão, tá bem, tá com ritmo e deve fazer aí a dupla com o Carlão, que tá se recuperando do ponto de vista atlético. Eu não gostei hoje não, da dupla como um todo, conceito ruim. Ô, Jorginho, o que você achou do Bidu? O Bidu deu 2 assistências para o Lucão do Break, que assistência, na realidade, Jorginho me corrigindo aqui, quando sai o gol, aí dá assistência, né? Isso. Mas o Bidu, ele deu 2 passes pro Lucão do Break, você lembra, final do primeiro tempo, ele faz uma jogada com o Júlio César, cruza, e o Break, né, era uma bola, assim, média pra rasteira, mas bateu nele e saiu. E o Bidu cobrou uma falta a 47 e ele no segundo pau. E ele também não aproveitou, finalizou mal, aí com a perna direita. Vamos lá, o que você achou do Bidu? Tá voltando, né? Reencontrando bom futebol. Eu gostei da apresentação do Bidu hoje, recompondo, saindo em algumas jogadas, bola parada forte, né? Essa triangulação aí com o Júlio César, que quase que sai o gol. Se o Lucão tem um pouco mais de calma, domina, ele faz o gol, né? Mas eu tô gostando da evolução do Bidu, conceito regular para ele. Ele levou o 3º amarelo, Tigrão. Não joga contra o Vitória. É o meia dúzia, volante Bruno Silva. Não gostei, acho que ele foi prejudicado também pela total falta de ambientação com o Tony. Errou mais passes do que ele costume, conceito ruim. Olha, não é por nada não, sem pegar no pé. Você sabe disso, o Jorginho, o Tony, ele não acertou um passe, coitado, mas um passe. E para rechear o currículo dele, ele erra a bola que sai o gol do Botafogo. E só saiu aos 42, entrou Pedro Acorce, mas aí já entra na conta do Neo Paulista, que será analisado daqui a pouquinho. Vamos ao Tony primeiramente. Eu teria colocado o Pedro Acorce de começo, né? E depois no intervalo. E depois a todo momento, porque você disse aí, pô. Ele não acertou um passe, né? Joga num setor do campo onde o pessoal do ataque, os meias de articulação, que no caso é o Andrigo, necessitam que essa bola chegue com qualidade. Ele não consegue acertar um passe, a não ser aquele passe para trás e para o lado, que aí fica muito fácil, né? Até Zorzinho, né? Aí joga até Zorzinho ali de volante. Então não gostei do Tony, acho que ele foi muito mal, o conceito dele é ruim. Ô Tigrão, você quer falar do Tony também, por favor, e emenda com o Andrigo. O Andrigo fez o gol de cabeça, camisa 10. Aliás, você votou no Andrigo e por quê, Tigrão? Porque evidentemente porque não teve nenhum grande destaque individual, apesar das defesas boas do Rafael Martins, mas não dá pra gente pensar nenhum grande destaque do Guarani. Então o cara que faz o gol é sempre diferenciado. E foi um belo gol, né? Foi um belo gol, não é a dele, aparecer ali como centroavante e tal. Foi por isso que eu votei nele, a presença de espírito e a participação decisiva, dando um ponto aí importante para o Guarani. Não é o melhor dos resultados, mas é um ponto importante porque o Guarani perdia, né? E estava com muitas dificuldades naquele momento dentro da partida. E do Tony eu não queria falar nada não, Edu. Nada. Só queria dizer que ele jogou mal de novo. A gente torce muito por ele, a gente vê que é um cara esforçado e tal, mas ele tá num ritmo tal, ele tem uma cadência de jogo tal, que a maior velocidade dele é trotando. Não sei se eu fui claro. Então, desejo que ele melhore, que ele evolua, mas tá difícil. Tá difícil encaixar uma boa partida e hoje, mais uma vez, infelizmente, ele não foi bem. Estamos acompanhando o CRB 0, Operário 0 e Vasco e Londrina também 0-0. Jorginho, me fale do Andrigo, por favor, por gentileza. Ele fez o gol, a camisa 10, todo mundo quer saber. E emenda com o Bruno Sávio. Eu não anotei nada do Bruno Sávio, mas você então fala do Andrigo e do Bruno Sávio. Bom, o Andrigo, o craque do jogo, fez o gol, né? Evoluiu da última partida, acho que ele procurou mais espaço, as movimentações diferentes, um passe mais refinado, tentou alguns arremates também interceptados ali, né? Fez um belo gol, entrando ali no corredor, nas costas do zagueiro. Foi muito bem o Andrigo, conceito bom para ele. E o Bruno Sávio, Edu, ele, apesar de não ter evoluído, né? Aquele Bruno Sávio que faz gol, que vai para cima, mas ele é um jogador importante, né? Recompõe, corre, ajuda.
Você precisa dele por dentro, ele vai. Você precisa pôr ele na direita, ele vai. Na esquerda, ele vai. Ou seja, um jogador polivalente. Vamos dar um conceito regular pro Bruno Sávio, que hoje não foi aquele Bruno Sávio que o torcedor quer, mas sempre no aspecto de marcação, no aspecto tático, foi bem. Conceito regular. Olha, foi 1-1, hein? Guarani e Botafogo foi 1-1. Ô, Tigrão, Lucão do break, né? Aquelas duas chances que relatamos aqui, 2 passes do Bidu. E teve uma também antes, a 31, primeiro tempo. Aliás, ele faz uma tabela com o Bidu, mas chuta na zaga, né? O Lucão do break saiu a 20 do segundo tempo. Infelizmente não deu encaixe com o estilo de jogo que o Guarani vinha apresentando até então com o Davó, que era um cara de mais movimentação e o cara que puxava o contra-ataque em alta velocidade, especialmente em jogos fora de casa. E de vez em quando não era o centroavante, saía para a beirada e tal. Acho que chegou o momento, eu pedi a chance, eu defendi a tese de que para ele não perder o elenco e não perder o jogador, se era o reserva imediato, o substituto imediato do Davó, ele teria que ser escalado. E ele foi. Acho que o Daniel Paulista foi muito coerente, né? Foi um cara inteligente também para manter o equilíbrio emocional do grupo, para manter o bom ambiente do vestiário, mas já deu. Ele deu aí várias chances, eu não sei há quantos jogos que ele é titular, mas infelizmente não deu certo. Não está num bom momento, acho que pode ficar no banco, esperando de repente alguma partida que precise mudar o esquema. Você está jogando com movimentação e aí não está funcionando. Você coloca um fixo, coloca uma referência. Acho importante ter um jogador assim, mas para situações específicas e circunstanciais de jogo. E não para ser titular, para dar esse contorno tático que o Guarani está tendo. Para montar essa plataforma com ele, não funcionou. E hoje, mais uma vez, ele não jogou bem, teve 2 ótimas oportunidades e pegou mal na bola, e infelizmente o conceito dele é ruim. Vamos lá, Jorzinho. O Júlio César foi até 33 do segundo tempo, emenda com o Daniel Paulista, porque ele escalou, que tem aí o Tony, que escalou o Lucão do break, a galera aqui pegando e, né, não gostando. Enfim, acabou tirando também tarde o Tony. Vamos lá, Júlio César e Daniel Paulista, o técnico. O Júlio César, ele tá ainda entrando no ritmo, né? Ele ficou fora há algum tempo, fez gol na última partida, entrou bem. Hoje, um pouco mais tímido, mas bem marcado também, diga-se de passagem, né? Mas ele é o titular, sempre né? Tático, pra mim ele é o titular. Sim. Acho que tem que ser mantido como titular. Mas ainda tá adquirindo aquela forma, né? Que estava quando acabou se contundindo. O conceito do Júlio é regular. E o Daniel, né, Edu? Assim, a gente não acompanha treinamento, né? Mas, pô, a gente analisa o que tá vendo o jogo. E o que vale, o que o torcedor quer é o jogo. Né? Por que eu fiquei aqui batendo na tecla, ó? Não dá pra jogar com esse Tony. Não dá pra jogar com o Tony. Já foi mostrar, já deu pra ver. Pô, o cara não acertou um passe o jogo inteiro. Jogador de evolução, jogador de transição. Não pode ficar pra trás e do lado. Não dá. Lucão do break é a mesma coisa. Já foi comprovado que ele não tem condição de ser o titular. Pô, guarda ele como uma opção ali de segundo tempo, né? Uma estratégia diferente de jogo. Mas para aquilo que o Guarani tem de característica, tem de ponto forte, de ponto positivo, é velocidade, né? É os meias encostando, chegando, é flutuando, é mobilidade. Então, quer dizer, quando joga com o Lucão, fica muito previsível o Guarani, né? E o Daniel Paulista é um cara inteligente, eu respeito muito, fez um belíssimo trabalho, né? Nesse primeiro turno, 30 pontos, né? Fez um belo trabalho também, mas tem algumas peças, tudo bem que às vezes o treinador, vou dar mais uma chance pro cara, né? Vou acreditar mais um pouco, até porque senão ele perde o vestiário, né? E o Daniel, a gente percebe que ele tem os caras nas mãos, né? Ele tem o controle do vestiário, ele tem o controle desse elenco. Então, às vezes, para não perder, né? Mas hoje, ele deveria ter entrado com o Acorce de começo, né? Ele deveria ter entrado com o Alan Vitor, né? Já deveria ter entrado. Você vê que ele faz uma substituição, quando ele tira o Lucão do break, ele faz uma substituição e ele muda em 3 posições. Então não precisa disso, né? Faz o simples, arrozinho com feijão. Mas o Daniel Paulista, olha, pro jogo de hoje, né? Pro jogo de hoje, regular. Mas pela campanha desse primeiro turno, eu vou dar um conceito bom para ele.
Mas repito, tem que começar a escalar, porque o Batista fala muito isso, é verdade, né? Às vezes as escolhas das peças fazem a diferença. E hoje, eu não sei, pode até ser que se ele tivesse entrado com a Corse, com o Alan Vitor, poderia ter empatado o jogo da mesma forma, ou ter perdido. Mas assim, pro momento é a melhor opção. E acho que ele se equivocou só na escalação de começo nessas duas posições. Acertou na troca do goleiro, é isso aí mesmo, dá confiança, tira o outro, tira um pouco da pressão do Gabriel Mesquita, acertou aí, mas nessas duas aí o Daniel deu uma escorregada e o conceito da partida hoje irregular, Edu. Jorginho, pra você uma boa noite, hein? Até a próxima, até sábado. Sábado eu vou estar na TV, né? Mas nós nos encontramos aqui no... Tem domingo à noite. Tem domingo à noite. Isso, Edu, um grande abraço pra você, viu? e um abraço aos ouvintes. Valeu, Edu, boa noite. Bom, Tigrão, dos que entraram, foi 1-1, hein? Guarani e Botafogo do Rio, 1-1, dos que entraram, porque é o seguinte, o Pedro Acosta no finalzinho. O Marcos Selva entrou, já estava 1-1, foi a 20, segundo tempo. E o Pablo entrou a 33, no lugar do Júlio César. Algo a acrescentar, Tigrão? Não. Eu acho que ele demorou um pouco para mexer, também tirar o Tony aos 42 do segundo tempo para botar o menino aí, o Pedro Acorce, é forçar um pouquinho a natureza, né? Não sei qual é a explicação para uma alteração assim. Qual é a estratégia, como que ela se justifica, né? E quando ele sacou o Lucão do break, o cara para entrar não era o Maxwell. Não era o Maxwell e sim o Alan Vitor. Ele poderia ter vindo com o Alan Vitor, né? Poderia ter puxado ali. Aliás, essa é a forma que o Guarani vai ter que atuar, para tentar resgatar algo parecido com aquilo que ele vinha fazendo antes da saída exatamente do Davó. Ele vai ter que fazer um ataque sem centroavante e sempre com uma rotatividade, com alguém se colocando ali, ora um, ora outro, né? Alternando, e hoje era esse o jogo. Se ele vem com o Alan Vitor, ele entra com o Alan Vitor do lado esquerdo, poderia deslocar sim o Júlio César para o lado direito, ou já bota o Alan Vitor logo do lado direito, que ele se dá bem ali também, mas ele se adapta melhor pelo lado esquerdo. E empurra um pouquinho o Sávio para fazer aquele falso 9. Até porque ele faz essa função, já realizou e é um dos artilheiros do time. Mas não, ele veio com o Maxwell, eu imaginei que ele botasse o Maxwell para jogar mais centralizado, mesmo não tendo também a especialidade. Mas não, ele abre o Maxwell totalmente divorciado, esquecido lá do lado esquerdo. Aí ele traz o Júlio César do lado direito e acaba puxando o Bruno Sávio no comando. Então, mexeu nas 3 posições do ataque, viu que não funcionou, na sequência tirou o Júlio César e botou o Pablo. Então, dos que entraram, muito tarde, eu já estou analisando o treinador também, né? Pedro Acorce sem nota, o Maxwell não pegou na bola praticamente, e o Pablo, o que mais se apresentou ali, o Guarani ficou forte do lado direito, jogando com 3 jogadores por ali, porque mesmo tendo a orientação de ficar mais centralizado, o Bruno Sávio instintivamente caía pelo lado direito com o Pablo e também com o Diogo Matheus, que vinha de trás apoiando. Então, nenhum destaque, nenhum ponto que tenha chamado a atenção de uma maneira mais evidente dos que entraram, e já estou emendando o treinador hoje. Olha, regular pela opção de início e comprometendo um pouquinho o seu trabalho pelas alterações processadas com a bola rolando. Agora, pelo campeonato, é evidente, é claro que o nosso regulamento aqui, né, a nossa proposta é a análise do trabalho no jogo que acabamos de ver. Então, no jogo de hoje, regular, a campanha do Guarani no primeiro turno, 30 pontos, muito boa, e ele tem totais méritos exatamente nesses números que o Guarani acabou atingindo, Eduardo. Olha, segundo gol do Atlético Mineiro, Hulk, Galo 2, River Plate 0, na Argentina foi 1-0 Atlético, placar agregado 3-0, tá com 44 do primeiro tempo lá no Mineirão, quer dizer, Atlético se classificando também. Agora é o seguinte, o senhor Marielson Alves Silva da Bahia, que apitou Guarani 1, Botafogo 1, teve problema no gol do Rafael Navarro, a bola bateu na mão dele, ele cara a cara com o Rafael Martins,
bate no goleiro do Guarani, volta para ele, mas nessa volta aí o que acontece, bate na mão, ele se ajeita para depois concluir. Já o Rafael Martins completamente batido, ele concluindo fazendo 1-0. E o lance no final do jogo, essa disputa de bola do Gilvan com o Bruno Sávio, que a bola teria batido no braço do Gilvan, mas era uma caída, né? Caída do corpo, ele usa o braço para se apoiar. Você tem também a sua visão com referência a isso. Então, a nota da arbitragem aí, o conceito do Marielson, o Tigrão. No lance do pênalti reclamado a favor do Guarani, eu também não teria dado, e você já explicou aí por quê. Braço de apoio no chão, a bola bate ali e ele não tinha o que fazer, né? Ele tem que botar o braço no chão para não se machucar. É um fator ali de proteção do próprio corpo. A bola ricocheteou ali, como é que ele ia fazer? Não tem jeito. Agora, no gol foi um escândalo, né? Ele meteu a mão no Guarani, ele e o Bandeirinha. Ah, mas não deu para ele ver, ele estava lá atrás, foi um contra-ataque rápido. Mas e o Bandeira, que está na linha do lance? Então, realmente, prejudicado o Guarani e totalmente comprometida a nota da arbitragem, porque o Rafael Navarro leva com a mão, sim. E se ele não usa o recurso, tendo tido a intenção ou não, né, existindo ali a intenção ou não, se não ocorre o toque com a mão, a bola não se oferece para ele, ele ia deixar a bola para trás. A bola já tinha ficado e ela é puxada para frente e cai em condições de ser trabalhada, e aí sai o gol, exatamente pelo recurso usado com a mão. Então, você sabe o meu critério, lance decisivo e que altera a sorte do marcador. Isso não quer dizer que o Botafogo não tenha merecido até ganhar o jogo. O Botafogo não tem culpa disso daí, mas o juiz tem. O Bandeirinha está lá para ver. Se não viu, o problema é dele. Mas ele está lá para ver. Então, nota 0 para a arbitragem em função de um erro grave que interfere diretamente naquilo que é auferido ao final dos 90 minutos. Ô Tigrão, só para encerrar mesmo, o que você achou desse Botafogo aí? Botafogo é o 8º colocado com 29 pontos. Qual seria o destaque da equipe? E se você acha que está com um jeitão de subir ou falta muito Botafogo? E que pese, nos últimos 6 jogos... O Fogão teve 4 vitórias com Anderson Moreira. Agora deu uma estacionada. O que você achou aí, Tigrão? Edu, já tinha visto o Botafogo contra a Ponte, né? Dois domingos atrás aí à noite, aquele jogo das 8h30 da noite. Aliás, nesse domingo a Ponte joga de novo às 8h30, né? É uma maravilha, né, Edu? Você gosta, né? É bom, né? É uma delícia, bom, né? Fica com o domingo livre, pelo menos à tarde, né, Tigrão? Mas vai fazer o quê? Mas depois com aquela tiriça, com aquela nhaca, hein, Edu? Não, domingo à noite não combina, O beiço todo sujo do molho da macarronada, pô, é duro, hein, ó. Domingo à noite é pra outras coisas, né, cara? Mas tudo bem, vamos lá. Já tinha visto o Botafogo. Acho que é um time absolutamente comum. Ele tem ali uma basezinha ali, alguma estrutura herdada lá do Mirassol, né? E que está disputando a Série C e tal, aliás, fazendo uma campanha bastante irregular. Então, eu acho que sem VAR, pelo negócio da camisa, não por culpa do Botafogo, mas pela história, pelo tamanho da torcida, por aquilo que representa o Botafogo, né? Sem o VAR, poderia aí fazer um segundo turno com mais chances. Com o VAR agora, que num lance como o de hoje, aquele não teria o gol validado, e em lances às vezes duvidosos, sempre pende para a camisa mais forte. Você sabe como é que é o futebol. E às vezes não tem nem a participação da camisa. É um complexo, né, de inferioridade. É um complexo que tem, às vezes, a própria arbitragem. Instintivamente, ela acaba, às vezes, pendendo inconscientemente, sei lá, acaba pendendo para aquele que tem mais influência lá onde ele é escalado. Essa é a verdade. Então, assim, até alguma tristeza pela grandeza e pela beleza que é o Botafogo, um dos times de história mais linda do futebol brasileiro em todos os tempos, por tudo aquilo que já deu de jogador para a seleção brasileira, né? Só dele ter revelado o Garrincha, né, o Botafogo já merece todas as nossas homenagens. Mas não tá com jeito de subir não, Edu, vai sofrer muito no segundo turno. Mas muito. Pode subir? Pode, tá ali. Ele está ali na boca, ele está entre os cotados aí em termos de matemática, pelos números.
Mas tecnicamente, pelo que eu vi, já vi em outras oportunidades no campeonato. Mas assim, trabalhando, vendo mais a miúde, e a gente analisando com um pouco mais de critério, se detendo mais às individualidades, àquilo que o time pode produzir, eu vou dizer para você que não tá com jeito, não. Pode até subir, mas vai sofrer muito nesse segundo turno da Bezona 2021. Tigrão, para você um grande abraço, boa noite, viu? Um abraço para você também, Edu, boa noite, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes que estiveram com a gente até agora aqui no Pega, no Clássico, né? De dois estados tão fortes dentro do futebol, Clássico São Paulo-Rio, um para o Botafogo que saiu na frente, um para o Guarani que correu atrás e empatou. Boa noite, um abraço, até a próxima. Grande Tigrão, intervalo em CRB 0, Operário 0, intervalo de Vasco 0, Londrina também 0. Olha, eu vou fazer o seguinte, Alexandre Almeida, eu vou saber o que o Lupe tá fazendo, hein? Vamos acordar o Lupe. Atenção, menino Lupe, informações da Ponte em 1 minuto, hein? Agora 22 horas e 20 minutos, parece que tem contratação aí, alguma coisa anunciada. Ô Lupe, tô ligando pra você, hein, Lupe? Voltamos já já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, soft, bege, polido 80 por 80, em cepa, apenas R$ 89,90. Kit gabinete gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ35, Irazu, cor branco ou castanhe com branco, Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telha Norte, viva a sua casa! Edu Pinheiro. Ô Lupe, me salva aí, Lupe. Preciso falar com você, Lupe. Tá tudo bem, Lupe? Tudo bem, Edu? Tava tirando uma soneca. Ah, você me desculpa, cara. Você me desculpa. Tô brincando, Edu. Tô brincando. Tô vendo aqui. Eu tô vendo CRB e Operário. CRB, Operário, Vasco e Londrina. De olho na Bezona e, claro, acompanhando também os amigos aí na narração de Botafogo e Guarani. Muito obrigado aí pela sua atenção. Antes da gente pegar e falar informações da Ponte, tem novidade, deixa eu ver. Olha, a Ponte é a 16ª, né, Lupe? 16ª com 19. O Vila Nova empatou, né, Lupe? Ultrapassou a Ponte, é isso? Isso, ultrapassou por conta do saldo de gols, né? As duas equipes com campanhas idênticas, com exceção do saldo de gols. O Vila tem -4, a Ponte tem -5. O Cruzeiro já tinha passado a Ponte ontem, antes da derrota para o Coritiba, e só o Londrina tem condição de passar a Ponte, mas precisa vencer o Vasco de goleada, e por enquanto vai empatando em 0-0. Provavelmente a Ponte termina a rodada aí na 16ª colocação, Edu. Então é a última posição que pode se estar, 16ª, depois vem os 4 últimos, né? Então a Ponte está terminando o primeiro turno como 16ª com 19 pontos, e fora de casa não venceu, né, Lupe? Não venceu, Edu. 10 jogos, 6 derrotas e 4 empates. Marcou 4 gols e sofreu 12. Essa é a campanha da Ponte, por enquanto jogando longe do Moisés Lucarelli. Campanha muito ruim, é uma das piores. Se não me engano, só perde pro Vitória e pro Brasil de Pelotas. Só perde pro Brasil de Pelotas, perdão. Vitória tem aí na questão do saldo de gols uma campanha melhor fora de casa. Mas são as 3 equipes que ainda não venceram como visitante. Vitória, Ponte e também o Brasil. Nossa, a Ponte é a pior visita, a segunda, né? A segunda pior equipe visitante da Série B. Realmente 19 pontos. E quanto é que precisa mais ou menos para cair fora da degola, hein, Lupe? Uns 45?
Edu, a matemática, né? A matemática segura, ela sempre fala em 45, 46 pontos. Mas nos últimos anos, com 44, teve ano aí que com 43 escapou. Tudo vai depender agora desse segundo turno, né? Nessa Série B, pelo que eu estou observando, os times de cima não estão dando brecha para os times de baixo, né? Eles estão tropeçando. Então, mas um número mágico aí é 45 pontos. 45 pontos dificilmente cai. E a Ponte já voltou de Curitiba e tem novidade, ô Lupe? Sim, já voltou de Curitiba, Edu, amanhã a reapresentação do elenco e tem novidade sim. Como eu disse ontem, né, até no concentração antes do jogo contra o Coxa, que a Ponte estava preparando contratações para os próximos dias. E hoje, a primeira contratação do lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Marcelo Hermes tem 26 anos, estava jogando no Marítimo de Portugal e no seu currículo ele tem passagens pelo Internacional, categorias de base do Colorado, também se destacou na base do Grêmio, passou pelo futebol do Benfica, Benfica B de Portugal, voltou ao Cruzeiro, Goiás, voltou para Portugal, estava no Marítimo, chega hoje à noite ou amanhã, passa por exames e se der tudo certo assina contrato com a Macaca. Marcelo Hermes é a 13ª contratação da Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro. É volante? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Precisa mesmo, né? Porque você vê, o Felipe Albuquerque, ele já voltou para a lateral direita. E quem jogou foi o... Rafael Santos. Quem? Rafael Santos. Rafael Santos que jogou. Lateral esquerdo, né? Mas ele estava em Portugal então, Lupe? Estava em Portugal, Edu. A última partida dele foi no dia 19 de maio. 19 de maio. Isso, 19 de maio foi a última partida dele pelo Marítimo. E ele tem quantos anos, Marcelo Hermes? 26. 26. Natural de Sarandi, Rio Grande do Sul. Sarandi. E será que vem mais, Lupe? Vem mais. Até segunda-feira, pelo menos mais 3 devem ser anunciados. O Iago, que veio do Juventude, esse eu já trouxe ontem a informação, né? Provavelmente vai ser anunciado de forma oficial amanhã ou no máximo sexta-feira. E provavelmente na segunda e até na sexta mesmo, mais 1 ou 2 jogadores. Mas 4 reforços devem chegar. Marcelo Hermes já foi anunciado, o Iago deve ser anunciado nos próximos dias e mais 2 jogadores. Mas o Iago, qual é a posição dele? Segundo volante, onde joga o Locatelli hoje. Segundo volante. Isso. Tá, Iago, tá, e aí, pode precisar de atacante, Iago é com Y, Edu, não pode errar, tá? Com Y. Tá, Iago com Y, ele é segundo volante. Tá bom. E qual que é o próximo jogo? Próximo jogo é domingo, 8h30 da noite, contra o Brusque, no Moisés Lucarelli, a abertura do segundo turno, com VAR, hein, Edu? Tem VAR no segundo turno. A Macaca abre essa parte final da competição contra a equipe de Santa Catarina. Os próximos jogos da Ponte é Brusque, depois tem o Vasco, e depois o Sampaio Correia, os 3 próximos jogos da Macaca. Para falar nisso, teve um problema da Ponte lá, um gol do Brusque, não sei se foi o pênalti. Quanto foi o jogo lá? Quanto a Ponte perdeu? A Ponte perdeu por 2-1, mas teve um gol anulado, se não me engano. Teve um pênalti não marcado para a Ponte Preta e um gol anulado do Dauan, que hoje nem está mais na Ponte. O Juan Renato, que também não está na Ponte, ele fez uma falta, né, na visão do árbitro, a bola passou por todo mundo, o Dauan de cabeça empatou praticamente no último minuto e o gol foi anulado. Na visão dos comentaristas, eu estava na jornada, o gol foi legal na visão dos nossos companheiros comentaristas. E outra coisa, a Ponte depois tem o Vasco, né? Depois o Brusque. A Ponte... Brusque, Vasco e Sampaio, isso. Brusque em casa, Vasco em São Januário, no dia 28, dia 29 e dia 3. Mudou esse jogo, hein, do horário, tá? Ponte Sampaio Correia, 3 de setembro, às 7 horas, tá? Se não me engano, ele estava marcado para as 4. Isso, sexta-feira, 16. Para que hora foi? Foi para as 19. 19, tá bom. Lupe, olha, ótimo, muito obrigado. Eu tenho que encerrar. Um grande abraço, boa noite, Lupe. Até domingo. Um abraço, Edu. Um abraço para todos. Até domingo e amanhã estarei na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Um abraço, Edu. Se Deus quiser. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, hein? Guarani 1, Botafogo do Rio também 1. Narração do Boles, Tigrão, Zorzin e Marcos Luiz, tá? Muito obrigado, Alexandre Almeida. Em nome de toda a nossa equipe técnica.
Então, olha, muito obrigado a todos que acompanharam aí pelo YouTube, enfim, pelo radinho. E eu volto então, é sábado, né, Alexandre? É sábado, né? Sábado à tarde com Vitória e Guarani, lá de Salvador, tá bom? Obrigado, viu, Alexandre? Meus amigos, um grande abraço e até a próxima, hein? Eu volto no sábado. Sábado eu volto! Se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 18 de agosto de 2021. E vamos ao destaque do dia: igualdade no envio de vacinas para todo o Brasil. O Ministério da Saúde apresenta metodologia de distribuição de doses. Medida tem o objetivo de equiparar vacinação por faixa etária. Cleide Lopes. Para atender todo o país, foi feito um reajuste na distribuição das doses. E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil. Auxílio emergencial. Começam pagamentos da quinta parcela para beneficiários do Bolsa Família. Natália Kozlik. No total, cerca de 9 milhões e meio de beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio este mês, com repasses que somam mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E o Ministério da Cidadania envia mensagens de celular para quem recebeu o benefício de forma indevida. Vamos falar sobre museus federais e ações para a manutenção e preservação dos espaços e acervos em uma entrevista ao vivo com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Espaços para conservação e preservação da memória, arte e história brasileira. Os museus têm um papel importante na cultura do país. E o governo tem um órgão para ações nesta área. É o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Ligado ao Ministério do Turismo, a autarquia é responsável pela condução da Política Nacional de Museus e a administração direta de 30 museus federais. E para preservar os acervos que contam a história do Brasil, uma preocupação constante é com a segurança dos espaços culturais, para que acidentes e incêndios não coloquem em risco documentos, objetos, obras de arte e prédios tombados pelo patrimônio histórico. E para falar desta e outras ações do Instituto, a gente conversa ao vivo com o presidente do IBRAM, Pedro Mastrobuono. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Presidente, os museus administrados pelo IBRAM correm algum risco de incêndio ou acidente? Sim, infelizmente sim. Todos os museus, é preciso que se diga, corre o risco de incêndio, corre o risco não só disso, corre o risco da integridade estrutural do imóvel, a unidade estrutural pode se romper, a parte hidráulica também, risco de inundações, risco de furto. Os riscos existem, eles podem ser minimizados, mas todo museu, seja público ou privado, corre risco. Agora, presidente, o IBRAM tem um programa de preservação e segurança nos museus. O que prevê esse programa e quais investimentos estão sendo feitos? Bom, é importante que se diga que 14 museus estão em obras dos nossos 30 museus. O programa, ele prevê uma série de uma modalidade de mapear e identificar os riscos e combater os riscos. Todos os nossos museus têm equipamentos essenciais na área, mas, queira-se ou não, um dos maiores indicadores de segurança é a questão da certificação do Corpo de Bombeiros, que fatalmente nós vamos tratar aqui. Ô, presidente, como o senhor disse, falou sobre obras nos museus, os museus do IBRAM são sediados em prédios tombados pelo Exatamente. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso traz alguma dificuldade quando é necessário fazer obras? Traz dificuldades enormes, né? É importante que se diga, vamos lá, a legislação que rege o Corpo de Bombeiros é uma legislação estadual, cada estado tem o seu, e ele é adornada, ela é trazida nas medidas presentes com todos os equipamentos de segurança do século XXI. Os museus de IBRAM, a sua grande maioria, estão em edifícios tombados, alguns com séculos de existência, e o mais importante, eles nunca foram projetados para serem museus. Então, na hora
que a gente vai obter um certificado de Corpo de Bombeiros, existe um processo aqui, e ele esbarra em duas legislações que o gestor cultural é obrigado a obedecer as duas, né? Que é os equipamentos e as intervenções necessárias, como rotas de fuga, porta contra fogos, com barra antipânico, sprinter no teto e uma série de outras coisas em paredes históricas, que são protegidas por lei. Então, a legislação federal protege os museus, e essa negociação entre qual é o caminho do meio, qual é a intervenção mínima que pode ser feita para garantir a segurança e atender a legislação estadual do Corpo de Bombeiros, esbarra muitas vezes na limitação do imóvel tombado, que é aquela parede onde se prevê, por exemplo, a colocação de uma porta corta-fogo, não pode ser parcialmente demolida. Aquele teto que muitas vezes se prevê a instalação de tubulação de sprinter ou qualquer outro equipamento, não pode ser rasgado. Estruturas não podem ser parcialmente demolidas para construção de rampa, de acessibilidade. Então, essa é a maior dificuldade, essa negociação, essas idas e vindas entre Corpo de Bombeiros e IPHAN. Uma vez chegado ao meio termo, a um consenso de quais serão as intervenções aceitas pelas duas instituições, aí se vai para a terceira etapa, que são as obras civis. Né? Então, como eu disse aqui no início, 14 dos 30 já estão em obras. Isso significa o quê? Isso significa que desses 14 já foram obtidos o projeto de prevenção e combate a risco de incêndio e pânico, e as obras já estão em andamento para que, quando elas terminarem, a vistoria do Corpo de Bombeiros e o certificado venham. Outros museus também vão passar por essa etapa de obras? Sim, como é que está isso? Sim. Vamos lá, o IBRAM é um órgão muito recente, preciso esclarecer isso. O IBRAM foi criado em 2009, portanto tem apenas 12 anos de existência. De 2009 até 2018, apenas 2 museus do IBRAM, 2 tinham certificado do Corpo de Bombeiros. Hoje já são 8. De 2018 para cá, nós conseguimos multiplicar esse número por 4. Volto a dizer, quantos planos de prevenção e combate a incêndio e pânico já estão aprovados, tanto no Corpo de Bombeiros quanto no IPHAN? 20. Desses 20, 14 museus já estão em obra. Então, isso, rapidamente, as obras sendo encerradas, a gente vai para a etapa da vistoria e da obtenção da certificação. Mas, gente, isso não quer dizer que os museus não tenham os equipamentos essenciais, que não tenham plano de gestão de combate a risco, que não tenha todo um cuidado. Mas a gente tem que admitir que a certificação de Corpo de Bombeiros é uma referência para a sociedade brasileira como segurança, e eu não vou me furtar a tratar desse assunto. Essa é a realidade. Agora, presidente, o IBRAM está organizando a 15ª Primavera dos Museus. Quais os museus vão estar abertos à visitação e como é que vai ser o evento? Bom, vamos lá. A Primavera de Museus ocorre entre 22 e 26 de setembro. Ela tem um tema esse ano bastante instigante, que fala sobre perdas e recomeços. Todo museu tem como tratar a questão de perdas e recomeços. Qualquer museu. Línguas, um museu que trate, por exemplo, de línguas. Expressões idiomáticas desaparecem, línguas desaparecem, tecnologias desaparecem. As perdas, elas são materializadas em toda a área da atividade humana. E num momento como pandemia, como esse, é uma oportunidade maravilhosa para os museus que têm um repositório de experiências humanas nessa área de perdas, poder devolver isso um pouco para a sociedade. Então, abertos já estão o Museu da República, o Museu da Chácara do Céu, o Museu Casa da Era. Agora, no dia 21 agora, desse mês, vão abrir os 3 museus IBRAMs de Goiás, o Museu das Bandeiras, o Casa das Princesas e o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Em setembro, agora, está prevista a abertura do Museu Histórico Nacional, que é um museu importantíssimo, e eu acho que o Solar Moon Jardim. Estou falando de cabeça, desculpe alguma imprecisão.